a contratação de Memphis Depay, segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa. E olha, vai passar o Van Persie, hein? São só 4 golzinhos para chegar. Realmente vivendo grande fase nos bastidores, Augusto Melo, depois de tantas polêmicas acumuladas. E o Carrilho, jogador que por sinal chama a atenção. Eu não vou ficar dando muito spoiler, não. Eu vou esperar o Pedro Ramiro, que é o nosso repórter seleção brasileira, para falar muito, não só sobre o Brasil, sobre Corinthians, Gustavo Soler com o Palmeiras, PDV vai falar do São Paulo também, e claro, o Bruno Migliozzi, que estará ao vivo conosco para trazer um destaque do Santos. Transmissão da Bandeirantes hoje, vamos juntos, Campeonato Brasileiro com pausa, Copa do Brasil com pausa, Sul-Americana e Libertadores a mesma coisa, mas tem jogo importante. Tem Brasil em campo em busca das eliminatórias sul-americanas para a próxima Copa do Mundo, que pela primeira vez teremos 3 países, hein, pessoal? 3 países recebendo o Mundial. Estados Unidos, sem dúvida alguma, o palco da decisão vai ser por lá. México e Canadá. Realmente estou muito curioso para ver também pela primeira vez um novo formato, com mais seleções do que aquelas tradicionais 32 que nós estávamos acostumados a ter. Então vamos juntos em FM 90,9, FM na faixa estendida 86,3, radiobandeirantes.com.br, no aplicativo Bandplay e claro, com imagens diretamente do nosso Switcher com Alexandre Marques, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já temos imagens e ó, eu não tenho hora para ir embora hoje. Hoje vamos trazer destaques de todos os times do futebol brasileiro aqui, dos principais, é claro, né? As principais manchetes dessa sexta-feira e a projeção do fim de semana. Nós teremos a Jornada Esportiva Bandeirantes com Rogério Assis, com Alexandre Pretzel, com Pedro Ramiro, direto do estádio Couto Pereira em Curitiba. A bola vai rolar às 10 horas da noite. E olha, para quem acha que é um jogo teta, que é um jogo fácil, que é um jogo tranquilo, não. Tem Brasil e o Equador que vão entrar em campo daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da noite. Terminou a partida, claro, vem o apito final, o mais extenso pós-jogo esportivo do rádio do país, beleza? Brasil e Equador às 10 horas da noite, 10h30 tem Peru e Colômbia e às 8h30 daqui a pouquinho a bola vai rolar para Uruguai e Paraguai. A produção e coordenação desta jornada é de Nina Gagliotti, com os técnicos, os trabalhos técnicos de Michel Lopes à mesa de som e Beto Rebeck na central técnica ao lado de Caiame Martins. Já anunciei, mas faço questão mais uma vez. Estamos com imagens do switcher do Alexandre Marques e, claro, a Marcelinha Souza com o nosso digital, trazendo os principais destaques da nossa parte digital. 7h35, eu quero aqui a trilha do Brasil, a trilha que vai carregar o Brasil, quem sabe, pro Hexa na próxima Copa do Mundo. É o Brasil em campo! Que beleza, é isso aí, gente, é o Brasil em campo. Eu sou um grande crítico, todo mundo sabe, CBF, dessa boleirada, mas vai fazer o quê, gente? Brasil em campo, não tem o que fazer. Brasil e Equador, expectativa para muita gente, estou acompanhando aqui no termômetro das redes sociais, já é uma vitória e vamos acompanhar depois de um preço elevadíssimo do ingresso que o Pedro Ramiro vai destacar pra gente daqui a pouquinho. Mas o primeiro destaque vem direto de Curitiba. Alô, estado do Paraná. Alô, Pedro Ramiro, direto do Couto Pereira. Destaque do Brasil que entra em campo daqui a pouquinho. Alô, Pedro Ramiro, um abraço pra você. Boa noite, Ramiro. Um abraço para você, um abraço amigo ligado na Rádio Bandeirantes, hoje com a equipe técnica de Marcos Mesquita, falando direto do Couto Pereira, para trazer informações dessa seleção brasileira que vai a campo em busca de tirar de vez essa zica que envolve as eliminatórias para a Copa do Mundo. Não fez campanhas boas, sob o comando dos técnicos Ramon Menezes e também sobre o próprio Fernando Diniz, e agora tenta dar uma nova perspectiva sob o treinador, o Dorival Júnior, que hoje terá dificuldades sem poder contar com Pedro e Éder Militão, atletas que foram para o departamento médico. O Pedro foi substituído. No lugar dele, o João Pedro, do Brighton, da Inglaterra, foi chamado e já está aqui no Brasil. Por outro lado, o Éder Militão, apesar de uma lesão no músculo posterior da coxa,
não teve o nome de um substituto anunciado. O Dorival vai esperar a partida de hoje para anunciar em breve se ele vai chamar outros zagueiros, se vai ver uma posição mais deficitária para tentar fazer uma substituição nessa seleção brasileira que vai, olha a Capela, com o estádio lotado. Apesar dos ingressos absurdos, o torcedor curitibano faz uma festa gigantesca e, claro, muita gente de outros cantos do Brasil que veio até aqui para acompanhar essa disputa entre Brasil e Equador, direto do Couto Pereira. Capela. Excelente. Falamos muito ontem no Esporte Debate, também com a participação do nosso repórter, o Pedro Ramiro, que já estava desde ontem, diretamente no estado do Paraná, que é o seguinte... É uma vergonha, né? A CBF enfia a faca, extorque o torcedor, porque você cobrar o valor mais barato, R$400, é um tapa na nossa cara, né? E aí depois o próprio presidente fica com aquele discurso patético, né? Que por sinal, mais uma vez um discurso que não tem nenhum embasamento, né? Temos que reaproximar o povo da seleção brasileira. Seleção brasileira deixou de ser há muito tempo, velho. Seleção da CBF. Seleção da CBF. A CBF poderia tirar um pouco o pé, ingressos a preço popular, reaproximar, sabe? De forma gradativa, não vai ser da noite pro dia, mas de forma gradativa. Você acha que vai ter algum tipo de reaproximação e depois vocês, jogadores, vocês, atletas, não venham reclamar se vocês não conquistarem uma vitória diante do Equador e começarem a criticar, a serem criticados, a serem xingados nas arquibancadas por parte do torcedor. O torcedor está sendo extorquido, pagando um valor abusivo no preço do ingresso e tem todo o direito de criticar caso entenda que a seleção brasileira não correspondeu. E o destaque dos nossos adversários esta noite, hein? A seleção equatoriana, que não é boba nem nada, hein, Ramiro? Ah, de boba essa seleção equatoriana não tem nada. É verdade que vive uma fase que não é das melhores também, com essa mudança de treinador recente. O BKSS, você gosta bastante do BKSS, né, ô Capela? Eu adoro o Sebastião BKSS. Por quê? Tem algo específico? Cara, eu achei o trabalho que ele realizou já aqui no nosso continente fantástico. É uma forma que eu entendo de jogo que eu gosto demais, que é uma defesa sólida, mas que não fica acomodada com bolinha no campo de defesa. Toda hora pega a bola, olha pra frente, olha pra frente. É o futebol que não se acovarda quando faz 1-0. Busca o segundo, bem diferente do que muitos técnicos fazem. Muitas vezes fazem o primeiro gol e querem se fechar, viverem em cima do resultado. Eu não gosto desse tipo de jogo. E o BKSS é justamente o oposto a isso que eu falei. É verdade, é verdade. É totalmente o oposto e a seleção, obviamente, vai testar esse técnico argentino na possibilidade de tentar vencer o Brasil. O detalhe é o seguinte, né? Eles demitiram recentemente o Félix Sanches, que era o antigo treinador, que inclusive assumiu o Al-Sadd do Catar recentemente, e era um nome forte dessa seleção. O Equador, que para a partida de hoje enfrenta também uma certa dificuldade, é a quinta colocada na disputa dessas eliminatórias para a Copa, viveu altos e baixos envolvendo o Félix Torres, porque o Félix Torres, a gente trouxe aqui a informação, poderia ficar de fora dessa disputa porque o irmão dele faleceu recentemente. Ele chegou a deixar um período a concentração da seleção equatoriana, mas voltou a ficar à disposição, então a tendência é que ele apareça entre os titulares. Até passando rapidamente uma provável escalação dessa seleção equatoriana, com Galíndez no gol, no sistema defensivo Areaga, Félix Torres, Pátio, Rincapié e Estupinhan. Alan Franco, jogador que atua no Atlético Mineiro, e Moisés Caicedo, jogador do Chelsea, uma grande esperança dessa seleção equatoriana. Yeboah e Sarmiento, além de Ener Valencia, meu Inter, joga no Inter, o Ener Valencia e o maior artilheiro da seleção equatoriana. Maravilha, jogadores, caras conhecidos que disputam não só Campeonato Brasileiro, obviamente por aqui, mas jogos de Sul-Americana, jogos de Libertadores. Equador que vem chamando de fato a atenção nas últimas edições de Copa América, eliminatórias e até na Copa do Mundo também. Copa do Mundo que no Catar, o Catar estreou justamente contra a seleção equatoriana, perdeu com o Valência metendo 2 caixas. 7h42, análise do jogo na voz de Rogério Assis é dele. Alô, mestre Alexandre Pretzel, 10 da noite a bola rola, tem Brasil e Equador. Pretzel, boa noite. Boa noite, Capelanes. Prazer falar muito contigo. Boa noite para você, para Nina, para o Michel, para nossa equipe técnica, para o grande Marcos Mesquita e apenas um oi para o Pedro Ramiro. É isso que eu tenho para dizer. Você não gostou da interpretação do Ramiro? Não, é que o cara, quando começa a ganhar um pouco de espaço, ele acha que ele já está um pouco avançado, né? Isso, não é o caso do Ramiro. Por exemplo, ele é um corredor de, no máximo, 200 metros.
Ele acha que ele já tá correndo 10 mil, entendeu? É devagar, irmão. Não chegou nem na meia maratona ainda, então calma. Tem prioridade. Eu sei. Só se for pra ti, né? Não tem problema. É assim que é bom pra descontrair, né? Mas eu tô vendo a escalação do Brasil. Como é que o Estevão não começa o jogo, cara? Eu tô indignado com isso. Não é absurdo. Eu tô indignado com isso. Calma. Indignado. Primeira convocação dele, velho. A Espanha foi campeã da Euro com um menino de 16 anos no time, que é um talento. Lamine Yamal, um talento. Aí aparece o grande talento da Série A do Campeonato Brasileiro, talvez tecnicamente o melhor jogador da Série A de 2024, e ele não veste a camisa da seleção como titular, porque é muito novo. Dá licença. Era a chance do Dorival Júnior lançar um menino que o Equador não conhece. O Dorival fez isso com o Endrick na Copa América, quando precisou do moleque que não estava pronto. Quando precisou, aí sim, né, na hora da pressão, chamou o Endrick. Ô Dorival, eu gosto muito de você, cara. Mas o que você trouxe assim de grandes novidades para a seleção? Pô, você fez uma boa convocação agora, reconhecendo os caras que estão bem jogando no Brasil em ritmo de alta temporada. Porque a temporada europeia começou há pouco. Ela não pegou no breu ainda, concorda comigo ou não? 4 rodadas só, então é o seguinte, ó, Estevão já. Quando o jogo apertar, se apertar, porque se o Brasil abrir 2-0 com esse time, ok. Ele vai pra coletiva e vai valorizar a escalação, tudo bem, faz parte do jogo. Mas antes da bola rolar, você nem pensar em começar o jogo com o Estevão, pelo amor de Deus, essa é a maior novidade do futebol brasileiro. O Equador não sabe quem ele é. Não sabe. Só o Torres, que deve ter dito pro técnico, que é o BKSS, que é argentino, e que gosta de jogar pra frente, e que tá estreando na seleção equatoriana, deve ter dito, não vai botar o menino, certo? Como você escalaria essa seleção do meio pra frente? Eu escalaria o Estevão jogando, o Luiz Henrique, Estevão, Rodrigo e Vini Júnior. Esse era o meu time. Tira o Luiz Henrique, que tá bem. Mas o Estevão é a grande novidade. É a expressão técnica. O Luiz Henrique é mais força, que tá jogando bem também. Muito. É inegável. O ataque da Série A do brasileiro hoje é Estevão, Pedro e Luiz Henrique. Perfeito? Os 3 estavam na seleção brasileira. Lamentamos demais a lesão do Pedro, a ausência dele. Mas como é que você não põe o Estevão pra jogar desde o início? Não, é muito novo, né? E outra, e se ganhar hoje, ele não vai botar contra o Paraguai também. Certo? Se ganhar. E se empatar, ainda pior. Aí não vai botar mesmo. Pra não correr o risco de daqui a pouco não ficar marcado em tentar queimar o menino, né? Porque tem muito disso. Então assim, eu fico impressionado com isso. Os treinadores brasileiros cada vez mais conservadores, né? E com medo de aproveitar a molecada. E a Espanha aproveitou. Foi campeão da Euro. E foi campeão da Euro com um menino de 16 anos jogando muito. E o Williams também, né? E o Williams que tem 20, né? Exato. Jogando muito. Muito. Mas o Brasil tem medo de botar. Por quê? Porque é muito jovem, vai sentir o jogo. Vai sentir. Ele pega a bola contra os caras da Libertadores, aqui ele entortou todo mundo. Pega a bola contra os jogadores da Série A do brasileiro, aqui passa por todo. E tá cheio de estrangeiro aqui, viu? Não tem experiência internacional. Enfrenta um estrangeiro de tudo quanto é país aqui no Brasil. É verdade ou não é? Claro que com essa abertura de 9 estrangeiros. Então por que não, Estevão? Apenas isso. Eu gostaria de debater isso. E acho que o jogo não vai ser fácil. O Equador está na frente do Brasil hoje. O empate para o Equador é um grande resultado. Um grande resultado. Porque depois ele vai jogar em casa na próxima rodada. Acho que vai ser contra o Peru. Equador e Peru. Em Quito. Então, assim, se empatar hoje e ganhar do Peru, imagina 4 pontos com o BKSS. Sendo que o estilo do BKSS, qual é o estilo do BKSS, né? É jogo pra frente. Ele gosta. Eu adoro o BKSS. Ele gosta de um jogo compacto, mas ofensivo. Petralha não quis ele. Ofensivo. O grande momento do BKSS foi quando ele e o São Paulo brigaram a socos. Exato. Durante a Copa do Mundo da Rússia, dentro do vestiário da Argentina. Um auxiliar do outro. O São Paulo era o técnico, Exatamente. o BKSS é o auxiliar, né? Exatamente. Ali o clima na Argentina foi pro espaço, tanto é que o Mascherano e o Messi assumiram o comando. O São Paulo só ficou num sentido figurado, ele só como um figurante. Né? Então, assim, ele é um bom treinador. Vários times brasileiros já tentaram contratá-lo, mas não conseguiram. E ele fez um trabalho bom, trabalho de médio prazo no Defensa e Justiça. Nossa. Um time pequeno, onde ele transformou um time pequeno até em campeão da Copa Sul-Americana. Exatamente. Essa que é a realidade. Então, assim, olho no BKSS, que está assumindo o Equador. O Equador tinha o Félix Sanches como técnico, caiu fora na Copa América, o Sanches foi demitido. O Sanches treinou o Catar durante o ciclo inteiro para a Copa do Catar.
Aí o Gustavo Alfaro, argentino, que classificou o Equador com sobras para a Copa do Catar. O que aconteceu? O Equador não passou da primeira fase, no grupo com o Catar, Holanda e Senegal. Eu achei que ia passar, não passou. O que aconteceu? Mandaram embora o Alfaro. E aí trouxeram o Sanches, que fez um trabalho longo do Catar. O que aconteceu com o Sanches? Campanha ruim na Copa América, onde o Ener Valencia foi muito mal, que o Pedro Ramiro fez a referência. O Sanches, aconteceu o que com ele? Demitido no início de trabalho, apesar da boa colocação na eliminatória da Copa. Promessa de um bom jogo de futebol, mas eu preferia ver esse jogo, nada contra o Coritiba, certo? Na Arena da Baixada. Os jogadores acho que até preferiram, porque no caso da Liga Arena, gramado sintético. E a gente sabe que há um amplo debate, que eu não vou entrar nessa seara agora, se é melhor, se é ruim, se é bom. Tem jogador que prefere jogar em gramado esburacado a jogar num gramado sintético. Tem jogador que prefere um gramado sintético a jogar num gramado esburacado. Cada um tem a sua preferência. A CBF entendeu que era preferível você jogar num gramado natural a um gramado sintético, como é o caso da Liga Arena. E tá tudo certo, vamos ver como a bola vai rolar a partir das 10 da noite. Não tem né? problema nenhum jogar no Couto Pereira também. Sem dúvida, aliás, até entendi a logística, né? Joga em Curitiba, que é do lado de Assunção. Isso. Então é 1 hora de viagem ali, até menos. E aí não tem problema nenhum, certo? Até entendi para jogar contra o Paraguai depois. Então não tem problema em relação a isso. Esse jogo seria em Porto Alegre. Seria em Porto Alegre. Na Arena do Grêmio, que não teve condições de ser reaberta na sua totalidade. Não sei porque não fizeram no Beira-Rio. Talvez também porque é histórico, né? A cidade de Porto Alegre, o porto-alegrense não simpatiza muito com a seleção brasileira. Mas tem motivos para isso também, sem dúvida alguma, né? 7h50, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho. Pessoal, o programa hoje vai até as 9h30 da noite. Então a gente tem bastante tempo aqui com calma para colocar sua participação, colocar sua mensagem. Mas olha, falar pra você, velho, eu não queria falar sobre isso, mas vou ser obrigado. A gente vai colocar daqui a pouquinho o áudio do VAR. 5 dias depois, CBF. 5 dias depois da partida, vocês com essa cara lavada disponibilizaram o áudio do VAR do jogo entre Fluminense 2, São Paulo 0. No primeiro gol, muita polêmica, Thiago Silva pôs ou não pôs a mão na bola, de fato ele pôs, mas era pra seguir, era falta pro São Paulo, não contra o São Paulo. Bom, enfim. Diante de tudo isso, 5 dias depois, a CBF divulgou o áudio do VAR. Pessoal, não, eu não vou falar. Eu não vou falar porque é capaz de eu ser demitido se eu falar o que eu tenho pra dizer aqui. Então eu prefiro que você, daqui a pouquinho, ouça o áudio aqui na Rádio Bandeirantes e você tire suas conclusões. Porque não é possível. Você chegou a ouvir, Xandão? Não ouviu ainda? Não ouvi. É patético? É pior que isso? É o pior áudio de VAR que eu já ouvi disparado em toda a minha vida. Era o Wagner Hellway? Mais que os... Ah, rapaz, agora eu preciso pegar o nome pra não falar groselha. Mas eu acho que é. O árbitro Zanovelli, né? O árbitro é o Paulo César Zanovelli. Pessoal, é uma coisa... Cara, é absurdo. Daqui a pouquinho a gente vai colocar, porque já o Pedro Ramiro vai atualizar a situação também do Corinthians. Pessoal, o Corinthians fechou a contratação de Memphis Depay. Informação que Craque Neto trouxe em primeira mão, com a apuração do Pedro Ramiro. Uma informação fundamental de 2 anos de contrato. Já o Pedro Ramiro vai atualizar aí como é que ficam os valores, o que foi acertado, quando esse cara chega. E claro, o André Carrillo é outro jogador que o Corinthians também fechou. Um jogador que tem uma bela passagem no futebol europeu, futebol saudita, jogou no Sporting de Portugal, jogador peruano. Olha, é Augusto Melo tentando dar uma repaginada no grupo justamente para evitar qualquer tipo de rebaixamento para 2025. Agora tem o plantão esportivo, jogo pra caramba, informação pra caramba e quem sabe de tudo isso é ela. Alô, Nina Gagliotti, um beijo, um abraço para você, Ninoca, boa noite! Oi, Capela, muito boa noite a você e a todos, também ao Preto, ao Michelzinho. Hoje tem Brasil e Equador pela 7ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, dos Estados Unidos, México e Canadá. Ontem teve Bolívia 4, Venezuela 0 no Municipal del Alto. Nossa, Argentina desculpa 3, a borrifada, Ninoca, vai. porque Bolívia, você falava desse resultado em Preto, a gente comentou que foi a grande surpresa, indiscutivelmente, da rodada. Venezuela, que por usar deu um calor na seleção brasileira, pegou e tomou de 4 da seleção boliviana, hein, Nina? Foi meio surpreendente.
Pô, cara, Foi, né? Eu achei surpreendente. Hoje eles levaram para Potosí, né? Exato. A 4.000 metros. Então eles Exato. aumentaram a altitude. Você viu o segundo gol da Bolívia, Não como é vi, que foi? não Meu vi. Deus do céu, o cara pegou a bola quase no meio campo, velho. Deu um petardo, a bola entrou no ângulo, uma coisa impressionante. A velocidade da bola muda na altitude, né, Nininha? Claro. Sem surpresa nenhuma, a Argentina ganhou de 3-0 do Chile no Monumental de Nunes, estádio do River Plate. Hoje, além de Brasil e Equador, joga daqui a pouco Uruguai e Paraguai. O jogo começa às 8h30 da noite no Estádio Centenário. O torcedor palmeirense tem um carinho especial por este estádio. Por que será, né? Não sei. Não consigo me lembrar de nada, mas... Só lembra de um gol do Leivinho lá, né? Enfim, seguindo. Peru e Colômbia jogam também às 10h30 da noite no Nacional de Lima. A classificação das eliminatórias, surpreendente até agora. A Argentina lidera com 18 pontos, mais uma vez, não é essa a surpresa da classificatória. Uruguai em segundo lugar tem 13 pontos, Colômbia 12, Venezuela em quarto com 9. O Equador, adversário do Brasil hoje, está em quinto com 8 pontos, o Brasil em sexto com 7 pontos, fechando a zona de classificação. A Bolívia tem 6 e está naquela zona de repescagem para o Mundial, nesse novo formato da Copa do Mundo. O Paraguai tem 5 pontos, igual ao Chile. O Peru é o 10º colocado e também lanterna das eliminatórias, com apenas 2 pontinhos. Maravilha. Eu não vou fazer nenhum tipo de trocadilho, apesar da minha quinta série ferver o meu coração por dentro, mas o Peru é a grande surpresa negativa, hein, Pretzel? Na lanterna, e o Peru, querendo ou não, vinha de um trabalho interessante, classificado para a última Copa do Mundo. Não, para a última não, para a penúltima Copa do Mundo com o Ricardo última Gareca. Caiu na repescagem. E passou pela Austrália, por sinal, né? Exatamente. Então e aí, Pretzel? Não, ele caiu para a Austrália. Caiu para a Austrália, exatamente. E aí o que esperar da seleção peruana, hein? O Peru não deve ir à Copa, não tem renovação, uma seleção envelhecida, tanto é que o Guerreiro ainda joga. Né? O goleiro aquele é o mesmo ainda, não me lembro do goleiro. Galese é o mesmo ainda. Se bobear, o Cueva vai ser convocado também, não tem renovação. É uma seleção que parou no tempo. Aliás, o futebol peruano de clubes também está numa situação muito difícil. Lembra? Aliança Lima, isso. Times tradicionais que não estão mais chegando, Você tem o Paraguai, que a última Copa que o Paraguai foi em 2010, onde chegou nas quartas de final e teve a chance de eliminar a Espanha e não conseguiu eliminar a Espanha. Teve a chance de eliminar a Espanha, num bom time de futebol, mas no fim de uma geração. Nas últimas 3 Copas, o Paraguai não disputou. Nas últimas 3, isso. E não deve disputar a quarta, viu? Essa geração do Paraguai ainda é fraca, por incrível que pareça. Então você tem Peru, Paraguai praticamente muito difícil. Aí você tem quem é que pode sobrar, né? Bolívia ou Venezuela. É isso aí. Mas a Bolívia é um time que também não tem uma boa geração. Ela joga na altitude. Ela trata a altitude como uma tentativa de ganhar jogos e de chegar numa repescagem, porque fora de casa dificilmente ela vai ganhar, ela vai pontuar. Então essa é a situação. Então assim, é impossível o Brasil não se classificar para a Copa. É impossível. Mesmo com esse futebol paupérrimo aí, é impossível que o Brasil não se classifique para a Copa. Agora, e com todo respeito, vale nada eliminatória para mim assim em relação você é campeão, melhores números, chega na Copa não ganha. Eu continuo com a minha tese. Você ser primeiro e sexto da eliminatória é a mesma coisa. Mesma coisa. Garante vaga para a Copa do mesmo jeito. Ah, mas o ciclo não foi bom. E daí? Os 2 últimos ciclos foram muito bons, desde que o Tite assumiu. Como é que foram as atuações do Brasil nas Copas? Fraquíssimas. Fraquíssimas. Sem dúvida. Copa da Rússia, Brasil e Suíça no empate, justo. Brasil e Costa Rica ganhou com as calças na mão. Brasil e Sérvia, o melhor jogo do Brasil, 2-0. 2-0, né? Depois, nas oitavas, contra o México do Osório, um parto. Conseguiu ganhar. Aí pegou a Bélgica, tomou um vareio no primeiro tempo, equilibrou o jogo no segundo tempo, mas era tarde. Foi eliminado. Brasil, no Catar. Brasil e Sérvia, jogo modorrento, estávamos lá, em todos, aliás. Jogo comum, ganhou porque era melhor. 2-0, porque a Sérvia também tem uma boa geração, mas não consegue. Aí pegou a Suíça. Não conseguiu jogar bem, ganhou num gol do Casemiro no fim do jogo. Golaço, por cento. Num jogo equilibrado contra a Suíça. Contra Camarões, entrou com o time reserva, até com o argumento correto, porque o jogo contra a Coreia do Sul era 2 dias e meio pra frente, né? Perdeu. E outra, isso é histórico. Primeira derrota. Não é coincidência. Quando o Brasil perde um jogo de Copa, ele não é campeão.
Olha só, é verdade. Isso é histórico. Quando o Brasil é derrotado numa Copa e fase classificatória, ele não consegue ganhar o título. E pior que mais foi uma coincidência. Foi a primeira derrota da história da seleção brasileira para uma seleção africana em Copas do Mundo. Mas jogou com o Zé sim. Jogou, mas é a seleção brasileira. Pelo amor de Deus. Aí pegou a Coreia do Sul. Melhor jogo, 4-1. Te lembra o que eu falei na hora de entrar em campo? Os coreanos estavam vislumbrados. Olha, que alegria. O que eu falei na hora que foi começar o jogo? Os caras, conversando com o Richarlison. Eu falei bem assim, ó. Não estavam em clima de Copa. A Coreia do Sul está em clima de amizade com o Brasil. Isso. Não por isso o Brasil atropelou, tocou 4-1. Aí pegou a Croácia. E eu me lembro que tu é testemunha disso, a gente debateu. Eu falei 1-1. A concentração da seleção brasileira parecia a CBF, a Grande Jacomaria. Vai ser 4-0, eu só ouvi isso da imprensa, grande parte dos colegas. Quanto é que vai ser? A Croácia não aguenta, time envelhecido, vai ser 4-0. E eu falei aqui na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate e também no Donos da Bola. É jogo duríssimo. E até no Jornal Gente, quando eu participei com o Pedro Campos e com a Thaís, me perguntaram, o que você acha? Jogo duríssimo. Claro. Mas será que é mesmo? Jogo duríssimo. No Band News TV, a caminho do estádio, eu entrei por Skype com a galera e eles perguntaram o placar do jogo. Eu falei 1-1, mas vou torcer pro Brasil passar nos pênaltis. Pô, mas que isso? Você tá seca a pimenteira e tal. Eu falei, não é, velho. A Croácia tem um timaço também, velho. E a Croácia jogou melhor no primeiro tempo, o Brasil equilibrou o jogo no segundo tempo. E na prorrogação foi aquela entrega, né? Foi. Porque quando o Brasil faz o gol no início do segundo tempo da prorrogação, acabou o jogo. E a Croácia consegue empatar e elimina o Brasil nos pênaltis. Então, os 2 ciclos de eliminatórias foram excelentes em termos de resultado. Concorda? Concordo. Em termos de jogo, na Copa do Mundo? Fraquíssimo. Então é isso. E eles tinham certeza, o Tite, o Kleber Xavier, o Matheus... César Sampaio. O Matheus Bach, o César Sampaio... O Edinaldo, Juninho Paulista. O Juninho, tinham certeza que o Brasil ia ganhar a Copa. Tinham certeza pela preparação, entre aspas, né? E um detalhe, o Pretzel falou sobre preparação. Claro que se você pudesse preparar da melhor forma possível para uma Copa do Mundo, a gente não está indo contra a boa preparação, mas muitas vezes não indica nada do que vai ser o resultado numa Copa do Mundo. Agora, a seleção marroquina, que foi mais longe do que a seleção brasileira, perdeu seu treinador às vésperas do Mundial. Faltando um mês, perdeu seu técnico. E olha só onde os caras chegaram. O técnico era um bósnio, Valid Halihodzic. E olha só onde os caras chegaram. Que é um cara que classifica seleções para os mundiais. Ele sempre leva alguém para o Mundial. Só que ele brigou com 2 jogadores importantes. Ele brigou com o Mazraoui, que tá hoje no Bayern de Munique. Não, o Mazraoui foi pro Manchester United. E brigou com o Ziyech. 2 jogadores titulares absolutos. Ele brigou com os 2. Certo? Aí o Hakimi, que é o capitão, chegou, não dá pra ficar sem os caras aí, pô. Aí mandaram ele embora. Demitiram ele antes da Copa. Trouxeram o Regragui, né? E aí o Marrocos chegou na semifinal. Vem cá, tem um pronunciamento importante agora. Às 8 da noite marcou o quinto sinal. Nesse momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minhas amigas e meus amigos, amanhã é dia de comemorarmos a independência do Brasil. E é também um bom momento para celebrarmos a democracia. Nenhum país é de fato independente sem o exercício pleno da democracia. A democracia é mais do que votar no dia da eleição. É lutar pela conquista de direitos. O direito de fazer 3 refeições por dia, morar com dignidade, ter um bom emprego, salário justo, segurança para cuidar da família e conquistar um futuro melhor para nossos filhos. Democracia não é um pacto de silêncio, é o debate entre as opiniões divergentes que compõem a sociedade. Democracia é o diálogo, é a convivência civilizada entre opostos. É o respeito à vontade do povo expressa livremente nas urnas. Não é o direito de mentir, espalhar o ódio e atentar contra a vontade do povo. Em momentos decisivos da história, a defesa da democracia é capaz de unir adversários de longa data. Foi assim na construção da aliança para garantir a governabilidade do país após as eleições de 2022. Foi assim no 8 de janeiro de 2023, quando democratas de quase todos os partidos se uniram para derrotar a tentativa de golpe. Daquele dia em diante, deixamos bem claro ao mundo que o Brasil é um país onde a paz e a liberdade imperam, mas não é um território sem lei e sem ordem. Minhas amigas e meus amigos, a vitória da democracia permitiu que trouxéssemos de volta as políticas de inclusão social que retiraram milhões de pessoas da pobreza. Permitiu que tivéssemos de novo uma política externa ativa e altiva, à altura da grandeza do Brasil.
que a saúde e a educação voltassem a ser prioridade, que a ciência derrotasse o negacionismo e que o combate a todas as formas de desigualdade voltasse à ordem do dia. Permitiu a convivência harmoniosa entre executivo, legislativo e judiciário. E também que firmássemos parceria entre o governo federal, governadores e prefeitos, independentemente do partido político de cada um. Foi assim na seleção das obras prioritárias do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para cada estado e cada município. Foi assim no socorro imediato às vítimas das calamidades, a exemplo da enchente do Rio Grande do Sul e agora também das queimadas no Pantanal e na Amazônia. E será assim também na criação de uma política nacional de segurança pública, em diálogo com os 27 governadores. Juntos, vamos derrotar o crime organizado. Minhas amigas e meus amigos, nenhum país é de fato independente quando tolera ameaça à sua soberania. Seremos sempre intolerantes com qualquer pessoa, tenha a fortuna que tiver, que desafie a legislação brasileira. Nossa soberania não está à venda. Nenhum país do mundo é de fato independente quando o seu povo perde a esperança. Por isso, comemoramos a volta da capacidade de sonhar da nossa juventude, graças à geração de oportunidades para todos e todas. Por isso, comemoramos a retirada de 24 milhões e 500 mil pessoas do pesadelo da fome. Por isso, comemoramos a criação recorde de cerca de 3 milhões de empregos com carteira assinada. É a menor taxa de desemprego nos últimos 10 anos e o crescimento da economia. Por isso, comemoramos o aumento do poder de compra e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Temos muito desafio pela frente, mas estamos no rumo certo. É o começo de uma caminhada para um Brasil melhor para toda a família brasileira. Viva a independência do Brasil, viva a democracia. Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra rede obrigatória de rádio. Maravilha, estamos de volta, 8 horas e 4 minutos. Tivemos aí o pronunciamento oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora estamos de volta com o Concentração. Vamos juntos até as 9h30 da noite, porque às 10 horas tem Brasil e Equador. Transmissão da Bandeirantes com Rogério Assis, com o mestre Alexandre Pretzel, direto do Couto Pereira, repórter Pedro Ramiro, no plantão esportivo Super Placar com a Nina Gagliotti. Vamos fazer o seguinte, Pedro Ramiro, tá na escuta aí, Ramirão? Sempre. O negócio é o seguinte, a gente vai obviamente falar muito sobre seleção brasileira, mas como temos aí aproximadamente mais 1h30 de concentração, eu vou dar uma repartida aqui com assuntos importantes do futebol brasileiro. E eu queria começar com o Corinthians porque a notícia da sexta-feira, e olha, eu não sei se eu tô muito empolgado, mesmo não sendo corintiano, e eu abro o jogo aqui, realmente não sou, apesar de gostar do Corinthians, vai Corinthians, o negócio é o seguinte, eu acho que Memphis Depay está, se vai dar certo ou não, irmão, não tenho ideia, não tenho bola de cristal, tô deduzindo que vai. Está entre as 5 maiores contratações da história do futebol brasileiro e pela primeira vez o Sport Clube Corinthians Paulista terá um jogador holandês no seu elenco. Quer dizer então, o que era uma chacota inicialmente, uma fake news, se concretizou. Memphis Depay é o novo jogador do Corinthians, explica isso aí pra gente, Ramiro. É verdade, meu caro João Paulo Capelanes, falando sobre essa contratação de Memphis Depay. Aliás, até agora eu estava no telefone com uma pessoa do Corinthians falando sobre essa situação e o que me passam. A Esportes da Sorte vai aumentar até o valor de aporte financeiro pela contratação do Memphis Depay. Antes o acordo previsto era de cerca de 57 milhões de reais para que o Memphis Depay ou uma contratação midiática aparecesse. Agora esse valor subiu para pouco mais de 60 milhões, ou seja, a Esportes da Sorte adicionou 4 milhões de reais. O Corinthians vai ter de arcar com cerca de 20 milhões pela contratação desse jogador. A gente já falava desde o início da semana de que era um nome monitorado, sondado pelo Corinthians. O clube alvinegro conversava sobre Memphis Depay, falava sobre a situação com o empresário dele, um belga, e essa negociação foi conduzida por 2 nomes fundamentais no Corinthians nesses dias. Entre eles, o Pedro Silveira, que é diretor financeiro do clube, e também o Vinícius Cascone, que é o secretário-geral
da atual presidência do Corinthians. Esses dois nomes foram quem mais conduziram essa negociação, além até do próprio Fabinho Soldado. Acima até do próprio Fabinho Soldado, eles que colocaram as condições, colocaram algumas avaliações até através do contrato. E sobre contrato, até a informação que me passaram agora é que o contrato está sendo finalizado, o contrato já está finalizado, na verdade, e agora vai ser passado para o empresário do jogador assinar. Até fiz uma pergunta meio burocrática para um dirigente do Corinthians, perguntando assim, mas o Memphis vai ter que chegar aqui ao Brasil para assinar? Ele disse que não, hoje a assinatura pode ser digital, né? Pode ser feita de maneira digital para que ele seja reforço nos próximos dias. Portanto, Memphis Depay fecha contrato com o Corinthians por 2 anos até o dia 31 de julho de 2026 e vai custar cerca de 80 milhões de reais aos cofres alvinegros ao todo, né? Contando salários, luvas e tudo isso pela contratação. Cara, bom, antes de falar sobre um novo reforço que pode chegar ao Parque São Jorge, Pretzel, preciso da sua avaliação. Memphis Depay, segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa, 4 gols de igualar o Van Persie, que já se aposentou. Simplesmente esse cara vai jogar no Corinthians. Que contratação imensa, velho. Uma contratação muito boa, mas sem duvidar de nada, absolutamente nada, apenas trazendo o meu sentimento. Quero ver para crer, com a camisa do Corinthians e sendo apresentado. Apenas isso. Você é um homem de pouca fé. Não, eu quero ver para crer, porque essa gestão ela não me passa nenhuma confiança. Tipo, ele não assinou ainda, então você tá com os dois pés atrás, porque você tem embasamento para isso. Né? Temos elementos para tal. Essa gestão não me passa nenhuma confiança. Nenhuma de que eu possa acreditar nela. A credibilidade da gestão, ela tá abaixo do tapete. Sem dúvida. Certo? O Corinthians está abaixo do tapete. Os 85 caras de pau, são 85 ou são 90? Os 90 caras de pau, né, que só pensam no poder e no grupo deles, eles não pensam no Corinthians, agora querem derrubar o presidente, porque não aceitam a derrota na eleição. O presidente atual é bom? Péssimo para mim. Péssimo. Para mim também. São 8 meses até agora de uma gestão patética, né? Mas pode ser campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Pode, claro que pode. Mas isso não invalida a má gestão. Pode ser rebaixado, né? Também. Eu não invalida a má gestão, porque o time é fraco e o elenco é comum. Agora, o Memphis Depay chega, todos os jogadores devem fazer uma reverência a ele quando ele chegar no vestiário. Porque ele vai ser a maior expressão do time disparado, Memphis Depay. Fala, Ramiro. Até em cima disso, foi bom você ter tocado nesse ponto, porque com esse dirigente que eu conversei hoje, ele me falou, cara, os jogadores estão incrédulos, os jogadores estão, assim, ansiosos, enfim, não claro. Não deveriam, né, pelo tamanho do Corinthians, só que esse elenco ele é tão limitado que um jogador desse tamanho, né, ô Ramiro, ele chega e os caras ficam espantados, né? Exato, e aí você vai ter uma força importante nesse vestiário, que é o André Ramalho. Porque o André Ramalho já atuou no futebol holandês, conhece muito bem até a cultura do holandês, né? E ele vai ser uma espécie de porta-voz. Até brinquei, eu falei, mas como que o Ramon Dias vai conversar com ele? Ele falou, não, eles não dão jeito e tal. Mas essa negociação, eu falei até trazendo os detalhes sobre essa negociação, até falei sobre o Pedro Silveira, que é o diretor de finanças do clube. Foi ele uma das principais pessoas a tocarem essa negociação, porque o Pedro Silveira fala inglês. Então ele negociava com o belga, o empresário dele, e dizia, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele, o que você pensa assim, o que você pensa daquele jeito. Então o que tem motivado principalmente o Memphis Depay, além, óbvio, da grandeza do Corinthians, ele conhece, viu o estrondoso movimento da torcida corintiana nas redes sociais, mas também o fato dele querer se tornar o principal artilheiro da seleção holandesa e continuar sendo convocado, porque vocês até trouxeram que o técnico da Holanda já chegou a dizer que não vamos convocar quem está na Arábia Saudita. E aí isso motivou também a ida do Memphis Depay ao Corinthians. Maravilha. Bom, é o seguinte, Memphis Depay é o novo reforço do Corinthians, Pretzel espera vir para crer, espera a assinatura do contrato. É claro, nós temos alguns elementos para, não digo nem desacreditar, mas ficar pelo menos com o pezinho atrás em relação ao Augusto Melo, né? Vou repetir, tu me perguntou, vou repetir. Sim. Eu não estou desacreditando a informação do Neto e do Ramiro. Eu estou fechado com eles. Claro. Eu acho que ele vai vir. Agora, eu Alexandre Pretzel, se tratando desta gestão, se tratando dos últimos anos do Corinthians, eu quero ver para crer. Mateuzinho vestiu a camisa do Corinthians, treinou e voltou para o Rio de Janeiro. Lucas Veríssimo foi anunciado que ficaria, que estava tudo certo. Foi até o garoto propaganda da Vai de Bet, ficou até constrangido depois que não tinha assinado o contrato. Corinthians também foi embora. Então, esperemos, pessoal. Bora esperar.
paciência, o Ramiro já trouxe a informação, a tendência é que ele chegue no fim de semana aqui, ou no começo da semana que vem também, assine seu contrato, e aí, tchau, obrigado, que ele possa fazer muito sucesso, e aí, meu irmão, se ele assinar mesmo, se ficar tudo nos trinques, esse cara vai destruir no futebol brasileiro. O Depay é pior destruir. É pior que o Luiz Soares, ok? Porra. Não, mas olha só. Claro, entendi. Deixa eu terminar a frase. É um monstro, velho. O Depay no time do Corinthians, ele faz o jogador mais ou menos crescer. Sem dúvida. Crescer. E o Corinthians é um time mais ou menos. Sem dúvida. Com esse jogador, com o André Ramalho, que é um bom zagueiro também, certo? Com esses jogadores de experiência internacional e europeia, o Corinthians vai crescer. E a tendência, se ele não se... A gente torce para que ele não tenha uma lesão já de Deus cara, me né? livre. Mas que ele chegue e jogue, é que o Corinthians vai ser forte nessa reta final do Brasileiro. Com certeza, com toda a certeza do mundo. Ô, Ramiro, dá uma segurada aí enquanto Pereira, porque você daqui a pouquinho vai trazer André Carrillo. Quem é esse cara que pode ser o novo reforço do Corinthians? Mas agora é o seguinte, 8 horas e 12 minutos, vamos falar... gente, que noite de sexta-feira! A Neoquímica Arena recebe o segundo jogo da temporada regular da National Football League, a famosa NFL. Muitos brasileiros são apaixonados pela Liga Estadunidense de Futebol Americano e às 9h15 da noite... O Philadelphia Eagles, o mandante do jogo, vai receber o Green Bay Packers no estádio do Coringão. Olha, os dois entendem bem pra caramba de futebol americano. De um lado, Bruno Migliozzi. Do outro, PDV. Eu vou começar com o PDV só porque é mais velho. Alô, repórter Bandeirantes, Paulo do Vale. Vamos falar de futebol americano lá na Neoquímica Arena. Boa noite, do Vale. Boa noite, Bruno Migliozzi! Daqui a pouquinho os dois, para falar da principal... Gente, que legal, cara. National Football League. Tô chamando Você os gostou? dois. Parecia tu... Sabe aquele cara que anuncia a luta do boxe? Sim, sabe? Bruce Buffer. De um lado, Alexandre Pretzel, Buffer, né? Exatamente. Cartel de 49 lutas, 49... Emocionante, né? E o cara não aparece. Fazer o quê? Ele olha pro corner e o cara não tá ali, velho. Faz parte. Não, faz parte nada. Tu tá indignado, cara. Não, Tu tá não tô fazendo... nem aí, velho. Tu tá fazendo, sabe, Não, um tipo velho, aqui, isso aí é cara. rádio, cara. Às vezes o cara vai tentar, vai falar, não vai falar, senão vai oscilar, não tem problema nenhum. Isso acontece nas melhores famílias. 8 horas e 15 minutos, vai marcar o 15, senão vamos fazer o seguinte, enquanto eu tento me recuperar da indignação, vamos com os nossos parceiros comerciais e voltamos já. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. O Autódromo do Velopark tem o traçado mais curto de toda a temporada da Stock Car. Neste final de semana, os pilotos enfrentam um circuito de apenas 2.278 metros de extensão. A pista tem 11 curvas e 2 longas retas. A maior parte do traçado é formada por curvas de média e baixa velocidade. O grande desafio técnico é o S no fim da reta dos boxes. É o único circuito de toda a temporada no qual os pilotos percorrem a volta em menos de 1 minuto. No ano passado, a pole position de Gabriel Casagrande foi na casa de 56 segundos. Por ter um traçado muito curto, a classificação promete ser bastante equilibrada. Em 2023, a diferença de Casagrande para o último colocado foi de apenas 8 décimos de segundo. As vitórias no ano passado ficaram com Gabriel Casagrande e Átila Abreu. Rede Bandeirantes de Rádio. Não dava mais para adiar. Vim ver a família. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Aquele que tem juros mais baixos, melhor prazo e não tem pegadinhas. Já vivi muita coisa boa. Viva o tio Osvaldo! Mas não tem nada igual a esse momento aqui. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual ao do Osvaldo. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Durante todo o ano, realizamos fóruns dos mais variados temas, onde especialistas trocam ideias, trazem estudos, pesquisas, lançam desafios, esclarecem e ponderam novas conclusões. São discussões sobre sustentabilidade, vida urbana, mundo rural, saúde, mobilidade e transporte e muitos outros assuntos. Novos formatos, ampliando o seu conhecimento. Aqui na Bandeirantes. Vixe, o boleto do empréstimo chegou. Surpresa!
fosse na Euro 17 Crédito, não teria susto. É fácil, seguro e com até 30 vezes para pagar. É o mesmo valor do início ao fim, ou seja, sem surpresas. Fique tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete e, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes. Sabe por que ele dorme tranquilo? Fez um empréstimo pessoal na Euro 17 Crédito, em até 30 parcelas e sabe quanto vai pagar até o fim. Durma tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 8017. A gente é especialista em crédito. Para tratar o ronco, procure um médico. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. 15. Concentração. Maravilha, estamos de volta, 8 horas e 18 minutos, 9h30, a abertura da jornada esportiva Bandeirantes, direto do Couto Pereira. Vem Rogério Assis, vem Mestre Pretzel, vem Pedro Ramiro, vem todo o timaço técnico interno e externo da Bandeirantes para essa partidaça Brasil e Equador. Bola rola 10 horas da noite e a gente obviamente vai trazer não só os destaques, a emoção e depois tem um apito final para que a gente possa ouvir zona mista com o Ramiro e claro a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Vamos para a Neoquímica Arena. Alô, Bruno Miliozzi. Alô, repórter Bandeirantes PDV. Tem futebol americano acontecendo aqui no Brasil. E o destino é o Estádio Alvinegro. Alô, Corinthians. Alô, PDV. Um abraço, boa noite do Vale. Fala, João Paulo Capelanes. Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Olha, aos poucos a Neoquímica Arena vai sendo tomada pelo fã do futebol americano, né? Podemos dizer que cerca de 65% da Neoquímica Arena, acho que neste momento talvez um pouco mais, 70%, as equipes num processo longuíssimo de aquecimento. É impressionante como são várias etapas de aquecimento por aqui, inclusive agora com os caras já uniformizados. Eles já estão praticamente prontos para o jogo, mesmo faltando aí 1 hora, agora um pouco menos, né? 55 minutos para o início da partida, o que marca, inclusive, o relógio aqui de frente pra gente na Neoquímica Arena. E é impressionante o que fizeram aqui com o gramado da Neoquímica Arena com relação à mudança de formato, né? Imagina assim, o campo de futebol um pouco mais quadrado em comparação ao que a gente vê aqui. A coisa é um pouco mais retangular, né? O campo fica mais esticado e um pouco mais estreito, podemos dizer assim. Uma mudança muito rápida, né? Em poucos dias o pessoal consegue transformar aqui tudo num ambiente diferente do futebol que a gente está acostumado, né? Realmente é algo que a gente fica, assim, bastante impressionado. Mas o público já vai se empolgando por aqui, a DJ discotecando, daqui a pouco tem show da Anitta no intervalo. Realmente uma noite memorável aqui na Neoquímica Arena, hein, Bruno Miliozzi? Ah, é mesmo, PDV. Tudo bem, Capela? Abraço pra você, pra amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Uma Friday Night Football em Itaquera, coisa que a gente nunca imaginou, né? O futebol americano tem esse teor de espetáculo, é exatamente o que acontece por aqui. Ô, Capê, a gente imaginou uma atmosfera um pouquinho diferente mais cedo, né? Aquela história do esporte norte-americano, aquele churrasco desde cedo no estacionamento, tudo aquilo que não se concretizou. O que a gente tem é uma estrutura muito grande para um show, que é o que vai acontecer de fato aqui na Neoquímica Arena. Então, com o metrô de São Paulo todo voltado aí para essa atração muito grande do público, são 46 mil ingressos vendidos, e não é porque, conseguiu vender tudo antes do jogo. Vendeu em 15 minutos, assim que as vendas... Dá aquela osciladinha de sinal, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com a Neoquímica Arena, porque 9h15 nós teremos aí a NFL, segunda rodada acontecendo aqui pela primeira vez no estádio corintiano, uma coisa fantástica. Voltou, pode continuar aí, Bruninho, segue o fio.
Foi dormir, segue não. Daqui a pouquinho ele volta, então. Hoje o bagulho tá louco. Vamos lá, Capelo. Agora vai, Bruninho, vai. Esse jogo importante da NFL, o Capelo tava dizendo sobre a chegada do público, né? A gente tem aí 46 mil ingressos vendidos e não é porque, conseguiu vender antes do jogo. Vendeu em 15 minutos. Realmente um recorde, a comprovação de que o público existe e busca aí mais espaço. Inclusive, Capelo, vale destacar que é um teste isso aqui, viu? Porque deve acontecer com mais regularidade. Caso se comprove o sucesso que aparenta ser esse evento em São Paulo, a tendência é que a NFL negocia aí mais jogos do Brasil. Quem sabe, hein, ter parte do calendário sempre no Brasil, porque público tem. Galera comprou a ideia para esse duelo logo mais 9h15 da noite entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, Capê. Excelente, eu mando um abraço para Lélio Teixeira, fazendo seus comentários aqui em relação a Memphis Depay, falando que ele fala espanhol, olha só, então não vai ter nenhum tipo de problema com a língua. Afinal de contas, jogou no Barcelona, amigo do Daniel Alves e tal. O Lélio, que ouviu a entrevista do Paulo Turra conosco durante a semana e queria a permanência do Turra na ocasião no Santos. Ficou 6 rodadas só, né? Lamentou a saída do Paulo Turra, realmente. O Lélio acha que o Santos tem um baita time de Série A do Brasil. Eu sei que ele lamentou muito a saída do Andrés Rueda, né? Tem certeza? Acho que ele bateu o carro, se ele tiver ouvindo. Eu também gosto de NFL. Ontem eu vi Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. Eu não vi. Jogo grande, abertura da temporada, 27-20 para os Chiefs. Faltando 5 segundos. Philadelphia quase empata. O cara pega a bola na red zone, mas ele pisa na linha, sabe? Não por um dedão. Ele faz o touchdown, os caras vibram, mas ele, faltando 5 segundos, e ele pisa na linha. Aí com o VAR, com a tecnologia, deu pra ver com que o VAR na linha. Maravilha. Um abraço ao PDV e ao Bruno Milhose. Grande, é isso aí. Ele só cumprimenta um semi-apresentador, porque o programa tem 2 componentes no estúdio. Aonde? Eu e você. Não, irmão. Você se limita aos seus comentários, porque você acha que você domina. Não, você vai dar uma segurada. Isso aqui é uma Hoje você está como comentarista e se me encher muito saco, para de te chamar também, ficar só eu, Ramiro, Bruno Milhose, PDV e Nina Gagliotti. Então dá uma segurada aí, irmão. O conteúdo está se dissipando. Mais uma vez. Você não cortou o cabelo, não, essa semana? Você falou que ia cortar? Ué, mas você é fiscal capilar agora? O que você falou essa semana que ia cortar o cabelo, não, você não cortou. Amanhã. Amanhã? Cortar amanhã. Você paga pra cortar o cabelo lá? Isso não interessa. É mais barato que seu implante, né? Exatamente. Com certeza, né? A prestação do implante dele, viu, é maior que a prestação do carro. Até hoje. Vem cá. O cara não tinha nem que te cobrar, né? Pra deixar bem claro. Não tem nada pra cortar aí, irmão. Temos um fiscal capilar. O meu barbeiro é o barbeiro dos jogadores. Ele tá em Curitiba aí, viu, Ramiro? Ele corta o cabelo dos jogadores da seleção. Aí. Nossa, mas. Aí ele postou uma foto cortando o cabelo do Lucas Moura. Não tem nada, né? Eu mandei pra ele e falei, Rafa, você cobrou do Lucas o corte? Cara, isso é uma vergonha, você cortou. Grande Rafa Cortes. Ô, Ramiro, vamos fazer o seguinte. O nome dele é Cortes mesmo? Tem o sobrenome? Cortes mesmo? Não. É o Instagram dele lá, Rafa Cortes. Gente boa demais, o Rafão. Trabalhador, humilde. Tá em Curitiba, viu? Gente boa demais. O Peterson falou que tá bonito o Couto Pereira, bom, analista de estética, o gramado tá bonito, já o Pedro mas tá Ramiro bonito, vai falar. tá bonito mesmo. A gente tá vendo aqui pelo monitor, você tem muito mais embasamento pra falar do que a gente. Eu só quero dar um detalhe aqui, tá? Quando o Grêmio jogou lá contra o Strongest, isso, ganhou, volta, ganhou de 4-1, o estádio, as estruturas balançaram e balançaram bastante. Isso aí tá há anos lá, tá mas tu acha que é legal os engenheiros falam que isso é totalmente normal. Normal? Assim como... Bom, eu peguei esse vídeo. O Morumbi tinha isso também. Sabe onde tem bastante? Teve que mudar. Sabe onde tem isso? Na Bomboneira. Aquelas rachaduras abertas, assim, incríveis. Então é normal. Os engenheiros, pelo menos que a gente acompanha em rede social, claro, né? Nossa, é normal, falam que é normal. Eu fiz uma postagem e falei, gente, isso aqui tem algum risco pra alguém? Porque chama a atenção de fato. Os caras falando que é totalmente normal, vamos torcer pra que realmente não aconteça nada de mais grave, né? Ramiro, é o seguinte, pra gente pôr ordem na casa aqui. A gente vai falar mais seleção brasileira daqui a pouquinho. Você já destrinchou sobre Memphis Depay. Já ouvimos os repórteres bandeirantes direto da Neoquímica Arena com a NFL Packers against Eagles, 9h15 da noite. Eu ia falar bola rola, mas não rola, né? Que a bola faz? Bola ela voa, sobe, né? Bola pois sobe. Que a bola sobe no basquete agora também, mudou né? a regra do chute inicial, né? O chute inicial mudou, eu achei meio chatinha a regra. Eu gostava antes, sabe? Também, que via todo mundo correndo. O cara podia... Que agora, se tu chuta direto na red zone, tu larga das 30 jardas. Antes tu largava das 25 Eu não gostei. Eu gosto do pau cantando mesmo. Um abraço para Alexandre Silvestre. Gosta, né, Silva? Esse é vagabundo, esse gosta, né? Esse é nosso ídolo. Esse é. Então, só para organizar a nossa feira aqui, é o seguinte, Ramiro. A gente daqui a pouquinho vai ouvir o áudio do VAR do jogo entre Fluminense e São Paulo. Uma das coisas mais bizarras
que eu já ouvi em toda a minha vida. Mas eu quero que você fale, além do Memphis Depay, que você já explicou, aproveita e fala sobre uma nova contratação que o Corinthians está em vias de fechar. Um beijo para Maria Carolina, filhota do Alexandre Silvestre. Tá ouvindo a gente no carro, um beijo. E ele falou que são juntas de dilatação, aquelas rachaduras. Que isso, como é que é? Juntas de dilatação. Você tá muito algo, Nutella, Silvestre. Parece oftalmologista. Vá para o inferno, Silvestre. Parece oftalmologista, dilata a pupila. E um beijo para Maria Carolina. E aí, quem que é o novo reforço do Corinthians aí? Bom jogador também que chega para agregar no Corinthians, hein, Ramiro? Hoje é só Corinthians, Ramiro. É verdade, o Corinthians que fechou de última hora aí o André Carilho, jogador que estava no futebol da Arábia Saudita, né? Acabou ficando sem clube, fechando o contrato aí, encerrando o contrato dele com Al Qadisiah. O Preto, é assim que pronuncia o nome? Você que tem feito aí muitas transmissões, eu imagino que seja assim. Al Qadisiah, o time que ele estava... Ele que, inclusive, é um jogador de muita força na seleção peruana, um jogador de 33 anos, meio campista, vínculo até o fim do ano que vem com o Corinthians, fim do ano que vem com o Corinthians de 1 ano, e o Corinthians ainda prevê mais 1 ano de renovação se o atleta cumprir determinadas metas. Então já está tudo certo, mas está tudo certo até a página 2, porque o contrato ainda não foi assinado. É mais um dos jogadores que já fecharam com o Corinthians no sentido de acertaram verbalmente, está tudo certo, falta apenas a assinatura. E a assinatura é importante, a gente sabe, né? Porque é só trazer, por exemplo, o caso do Lucas Veríssimo, do Mateuzinho, jogadores que acabaram não assinando e que o Corinthians quase perdeu o Mateuzinho e perdeu o Lucas Veríssimo. Então, ele estava livre no mercado, o time não vai precisar desembolsar valores pela aquisição dos direitos econômicos, encerrou o contrato por lá no começo do mês, e o peruano é conhecido do técnico Ramon Dias e do auxiliar dele, porque os dois comandaram o Carilho durante a passagem dos dois, inclusive pelo Al Hilal, também na Arábia Saudita. O Carilho, quanto o Depay, o Corinthians tem que ficar ligado pelo prazo das inscrições, porque a Copa do Brasil só permite novos nomes até o dia 9 de setembro, até a semana que vem, bem como o Brasileirão, que ainda permite substituições até o dia 20, e a Sul-Americana até o dia 13 de setembro. Capela? Pretzel, dá um ovinho de amendoim pra mim aí. Bateu fome. Tem amendoim pra nós aí? Se puder, tem um amendoinzinho bom. Esses ovinhos de amendoim aí, esses branquinhos com amendoinzinho dentro. Gente. É que o Pretzel tem um costume que assim, ele pega um lanchinho, ele não... Ó, amigo, quer? Aceita? Ele oferece meio que por educação, né? E ele fica bravo quando aceita. Ele fica bravo quando aceita. A regra Pretzel é a seguinte. Eu ofereço, mas eu quero que recusem. É isso. Só isso. Você fica com aquele... Você quer? Exato. Tá a fim de longe, assim, ó. Essa bolachinha japonesa tua aí também é boa, irmão. É boa. Essa é sobremesa? Nossa, é boa. E quando ele traz uma bananinha, um bolinho? Bananinha. É nutricional, cara. Gosta de banana, Xandão? Lá vem. De peru também. Xandão, eu te amo, velho. Você é meu amigo, velho? Claro que não. Não, que pena. Pretzel, e aí, essa contratação nova aí que caiu como uma bomba também, além do Memphis Depay, o tal do Carilo, falem aí como vocês quiserem também. Ele é bom jogador, hein, Pretzel? Chega pra jogar. Bom, André Carrilho, bom jogador, e ele foi treinado pelo Ramon Dias, ou meu caro Ramiro? Foi isso? Sim, no Al Hilal. No Al Hilal. Arábia Saudita. Então o Ramon conhece e pediu o jogador. Ele tá livre, também chega tá sem livre. Custos. Tem que estar livre, né? Porque a janela já fechou, né, Ramiro? É verdade, tem razão. Então é o seguinte, ó, o ataque vai ser esse, ó. Pode esquecer, os outros jogadores podem esquecer aqui. Escala o Corinthians de hoje, vai. Vixe. Corinthians, o meu Corinthians, tá? O seu Corinthians. Vai, Corinthians. Hugo Souza, Hugo Souza, Torres, Kaká, André Ramalho. 3 zagueiros, você Não, joga? 2 lateral direito. Ô, louco. Sim. Não tem lateral direito no Corinthians. Poxa, e o Mateuzinho? Que isso, Fagner? Quem? Mateuzinho. O Mateuzinho. Vocês estão de brincadeira. Não, tô te perguntando. Fagner renovou 2 anos aí. O Fagner, olha, o Fagner tá roliço. Tá roliço. Roliço é sinônimo. Roliço é o politicamente correto para gordo. É verdade. Mas certo? foi bem contra o Flamengo. Foi. Ramiro, você tá para dar informação, irmão. A opinião você dá uma segurada aí. Não, tu tava atrás do gol ali, mas tu só cornetou que eu sei. Então é o seguinte, ó. Torres, Kaká, André Ramalho. Se bem que eu gosto do Gustavo Henrique, cara. Acho que o Gustavo Henrique ao lado, mas ao lado do André Ramalho ele pode evoluir. Vou deixar Gustavo Henrique ou Kaká, André Ramalho, porque é o que tem também. É o que tem. Lateral esquerdo, tem que contratar, né?
Tem. O Palácio não volta nunca, Mas né? vamos lá, Bidu no momento. Só ano que vem. Bidu no momento, é o que tem. Bidu no momento. O ideal seria o Palácio, né? Isso, o meio de campo. O Martínez no primeiro jogo foi engolido pelo Nenê. No segundo jogo ele melhorou muito contra o Flamengo. Vai ser titular. Alex Santana, joga ou não? Mas ele não volta na temporada. Sim, irmão, mas vamos só dar uma... Martínez, Exato. Alex Santana, Garro. Tá. Certo? Depay, Carrilho e Yuri Alberto. Esse é o meu time. Yuri Alberto. Esse é o meu time. Raul? Não, esse é o meu time. Esse time não cai, Pretzel. Claro que não cai. Esse time não cai. Esse time luta aí por alguma O coisa. Garro junto, né? Só que o Alex E o Santana... Coronado? Eu botei o Garro. Só que o Coronado. Alex Santana tá fora. Então vamos achar um outro jogador. Ok. O Maicon também não volta esse ano, né? Maicon não. Maicon também não, né? Ele deve voltar, aliás, ele deve voltar sim pro fim do ano, mas assim, é bem difícil. Mas olha Cirurgia só, no joelho, né? Martínez, olha o que eu vou dizer, hein? Martínez, Charles e Garro, certo? Martínez, Charles e Garro. E 3 atacantes na frente. Depay, Carrilho e Yuri Alberto. Maravilha. Olha só. Esse é um Corinthians ideal na cabeça do Pretzel. Manda aí, E o torcedor. Thales Magno no banco? No banco. Com esse time aí no banco. Não dá pra colocar Aí o que é Depay osso. como falso 9, o Thales Magno aberto de um lado. Não, então vamos lá. É. Vocês não gostaram do Yuri Alberto. Então tira o Yuri Alberto e pode pôr o Thales Magno, não tem problema. É, joga de falso 9. Thales tá fazendo Magno, gol. Depay e Carrilho. Pode ser também. Boa ataque, Esse hein? time não cai, hein? Bom mas ataque. Com o Garro mas ainda. Opa. atenção, só uma pergunta. Como que estão esses dois jogadores fisicamente? Depay e Carrilho. Ah, mas isso dá. Eles chegam pra jogar, Ramiro? Opa. Chegam e jogam imediatamente? Olha, eu acho Contra que o não. Botafogo Eu não, imagino né? que Contra o Eu imagino Juventude que também não, né? Talvez contra o Atlético Goianiense Atlético em Goianiense. casa. Opa, é um bom jogo pra estrear. Então tá aí. E é em casa, sábado, 4 da tarde, né? Faz Exatamente. aquela ação, não sei o quê, pá. Deve ser esse jogo. Cara, Memphis Depay, eu lembro dele chegando do PSV pro Manchester United com um trio de ataque. Atenção, hein? Depay, Lingard e Rashford. E dos 3, o que eu mais botei fé foi o Lingard. E foi o que menos rendeu. O que menos. E outra, o Rashford também tá com currículo. Tá, né? 300 anos lá também. Ele né? não ganha bem nada. meia boca, hein? Não, ele é bom jogador, mas não consegue ganhar nada, bom. né? Impressionante. Não, o United, depois que o Ferguson foi embora... Eu queria velho, ver o Rashford na mão do Guardiola. Jogando no, eu acho que jogando ele no jogaria. City. Eu queria ver. O Guardiola fez o Queria ver. Sterling, o Sané jogarem. Ano passado ele fez uma temporada. temporada, um início de temporada bom, mas depois caiu muito o Rashford. É, mas eu ainda gosto dele. Acho que na seleção britânica, talvez, né? Com um treinador melhor, né? Porque o Gareth Southgate é brincadeira. Saiu, né? Sim, exatamente. Mas ficou lá mais de 8... O quê? Ficou quanto tempo? Lá uns 7, 8 anos o Gareth A Southgate. Inglaterra estreou já na Liga das Nações, sem enfrentar a não, Irlanda. eu assisti né? hoje Deixa eu dar uma Itália e olhada França. aqui. 3 a Que 1 vitória França. da Itália, 3 a 1 Itália, perdão. Que vitória de virada da Itália, mas hein? esse torneio é um... É, irmão, mas eu gosto da Nations Não, tu League, tem velho. toda Eu acho que é razão, um calendário viu? interessante. Mas é um torneio de segunda linha. Tudo bem, eu sei, mas o cara que criou, acho que ele mandou bem na criação da Nations League. Tanto que a Inglaterra está na segunda divisão. Está na Perfeito. Liga B. Tem toda a razão. Vamos fazer o seguinte, então, ó, 8h34, o Ramiro falou bastante do Corinthians, deixamos, obviamente, o torcedor corintiano muito bem informado. Vamos fazer o seguinte, eu vou para mais uma pausa, ouça os nossos parceiros comerciais e na volta... Cara, eu não vou falar palavrão, eu vou manter o nível, mas eu vou tentar. Então não põe, cara. Não, eu vou colocar. Eu vou colocar o áudio do VAR, que a CBF, de forma patética, disponibilizou agora há pouco, 5 dias depois do jogo. Eles disponibilizaram o áudio do VAR do jogo entre Fluminense 2 e São Paulo 0. Você, torcedor São Paulino, você tem a obrigação de seguir ouvindo a Rádio Bandeirantes. Você que é torcedor anti-São Paulo, torce pra Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, cara, continue conosco também, ouça, porque esse absurdo que aconteceu em relação ao áudio que você vai ouvir pode acontecer com o seu clube, infelizmente, na próxima rodada. O Concentração volta em quantos minutos, Michá? 2 minutos, até já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Na
Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Quando Gilbert Durinho pisa no octógono, a guerra é certa. Amanhã, dia 7 de setembro, o brasileiro vem com sede de vitória e promete acabar com a boa fase do prospecto dos meio-médios, Sean Brady. E um duelo verde-amarelo no peso mosca feminino agita o octógono. Jéssica Batistaca enfrenta Natália Silva. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. 8h40, estamos de volta. Concentração especial. Vamos aquecendo aí uma rodada importante das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do México e do Canadá. Pela primeira vez teremos aí 3 países sede nessa disputa de mundial, com de 32 seleções para 48 seleções. Realmente ampliaram bastante aí a politicagem danada, né? Mas vamos lá, vai ser um primeiro experimento aí, vamos torcer para que dê tudo certo. Vou te dar um grupo possível do Brasil na Copa, tá? Brasil, Geórgia, Gana, Geórgia, Mali e El Salvador. Nossa, morto, hein? Tu acha que passa em primeiro? Porra, você tá louco, velho. Meu Deus do céu, se colocar o time sub-15 do Brasil, imagina o Kvaratskhelia em cima da defesa brasileira, né? E o goleiro Mamardashvili. Bom goleiro, hein? Pô, eu não vou mentir pra você, cara. Porque Brasil e Geórgia dá jogo hoje? Não. Não dá jogo? O Brasil pelo que a gente viu na Euro aí, acho que sim. Pelo que a gente viu na Euro, não sei se dá jogo, acho que o Brasil é favorito, mas... Não, numa Copa do Mundo o Brasil atropela. O Brasil empatou com a Costa Rica, não empatou?
na Copa América? Empatou. Ah, sim. 0-0. Marrocos, por exemplo, na estreia, né? Não foi estreia do Diniz, porque estreou contra a Bolívia, goleando, mas o Brasil chegou a ter uma... com o Ramon Menezes. Com o Ramon Menezes, perdeu exatamente. Pro Marrocos e tomou 4 do Senegal. Exatamente. Ô, Nina Gagliotti, Uruguai e Paraguai estão jogando. Começou há pouco a partida, jogo importante, hein, Ninoca? Vamos lá! É isso, Uruguai e Paraguai, 0-0 no Estádio Centenário, 10 minutos do primeiro tempo. Se tiver bola na rede, eu venho aqui avisar os nossos ouvintes. Capela. Excelente. Cara, mas posso falar, velho? Não dá para o comentarista chegar meia hora antes do jogo. Eu vou baixar um decreto, vou na Avenida Paulista, saque@band.com.br. Pretzel, chegue meia hora antes do jogo, que você fica aqui me buzinando nos bastidores. A temperatura caiu hoje porque o conteúdo diminuiu. Você sabe que eu ando pelas ruas aqui de Curitiba, muitas pessoas me falam assim, pô, e o Pretzel, como é que ele é no dia a dia e tal? Eu falo, cara, é um pouco assim, um cara que não dá pra confiar muito, eu gosto Tem alguma de dizer informação assim. aí, Ramiro? Muitas. Então vamos lá, hein? Ô, Ramiro, deixa eu fazer o seguinte, como eu prometi pro nosso ouvinte aqui, a gente vai colocar o áudio do VAR do jogo de São Paulo, tá? Mas antes eu tenho um recado importante pra passar e daqui a pouquinho mais do Pedro Ramiro, porque a partir das 10 horas da noite a bola vai rolar pra uma partida fantástica. Rogério Assis, Pretzel, Pedro Ramiro, Nina Gagliotti, estaremos juntos no apito final até de madrugada. Vamos invadir o sabadão nessa madrugada para Brasil e Equador. Pedro Ramiro tá lá no Couto Pereira, vamos ouvir sem dúvida alguma Dorival Júnior e os atletas que vão passar certamente na zona mista, independentemente aí do placar, beleza? Mas agora eu tenho um recado para vocês. 0800 787 3030. 0800 787 3030. Você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes, eu me preocupo com a sua saúde e com a sua qualidade de vida. Então, se você está se sentindo inchado, pesado, as pernas e as mãos estão formigando, isso é muito comum e mais comum do que a gente imagina, sabia? Então, Rafa, qual que é o segredo para se livrar desse inchaço tão desconfortável que muita gente passa todos os dias, hein, Rafael? Um abraço para você, boa noite, Rafa! Fala, Capelanes, que alegria poder estar de volta aqui no Concentração, junto com você e com toda a turma, para falar de saúde. Você sabe que esse formigamento, essa falta de circulação é perigosa, pode inclusive denotar uma diabetes aí. É importante você ficar atento aos sinais e eu vou te dizer, o Ora Pronobis, ele promove uma circulação melhor, enriquecido com a cúrcuma, que é um anti-inflamatório poderosíssimo, e ainda tem o magnésio. Olha que legal. Ora Pronobis original, verdadeira, da Lírios. Você não encontra na farmácia. Comprou na farmácia, já comprou errado, viu, meu amigo? Então, veja, o Ora Pronobis, ele vai promover uma melhor circulação. É amigo do coração. Aliás, coração a gente só tem um. Tem que cuidar, não é, Capela? Então é importante você tomar o Ora Pronobis diariamente. Uma dose, um shotzinho vai ajudar você a ter melhor circulação e, com certeza, a sua saúde vai voltar a reinar no seu organismo, né, Capela? Ah, Rafa, não tenha dúvida alguma disso, cara. Agora, além dos benefícios do Ora Pronobis, a gente sempre fala que não é que você não tem que mais tomar remédio e só tomar Ora Pronobis. Não, não é isso. Mas o Ora Pronobis, gente, da Lírios Suplementos, acima de tudo, chega para dar aquela repaginada, equilibrada no seu organismo, no seu metabolismo. Então, gente, para você começar a ter uma vida mais regrada, mais equilibrada, com menos dor. Gente, vamos parar com esse negócio aí, tô falando sério. Conviver com dor, não, já tô acostumado, tô há anos aqui com uma dor no calcanhar, no tornozelo, nas juntas. Pelo amor de Deus, pra quê? Pra quê se você tem uma solução natural e, olha, mais do que chancelada pela Anvisa? Então, atenção! Rafa, 0800 787 3030, a pergunta do milhão nessa sexta-feira. Tem promoção ou não tem? Claro que tem. Olha, para você que está ligado na Bandeirantes e vai ligar agora 0800 787 3030, vamos fazer o seguinte, vamos entregar em todo o Brasil, não tem taxa de frete, você vai receber aí na sua casa, vai tomar, vai receber os benefícios, depois você vai começar a pagar. Não se preocupa com o pagamento, porque a gente vai dividir bem parceladinho para você. Vou mandar de presente um smartwatch top, daquele que regula a pressão, que afere a pressão, aliás, que também vê os batimentos cardíacos, que mostra a sua saúde ali na tela do visor do seu relógio, recebe as mensagens também. E ainda, prazo para você pagar, um super descontão. Ô, Capela, atenção, deixei para o final, porque hoje é para cair da cadeira. É preço de fábrica, é preço da fábrica, preço sem, é no custo mesmo,
para todo o Brasil. A primeira compra, tá? Primeira compra porque com certeza você vai continuar tomando. Então não perde a oportunidade. Já pega o telefone e liga. 0800 787 3030, Capela. É a condição especial de pagamento que só tem na Rádio Bandeirantes. Liga agora no 0800 787 3030. O pagamento é facilitadaço e a ligação e a entrega gratuitas em todo o Brasil. Coisa maravilhosa. Rafa, aqui você tem um ótimo fim de semana e se Deus quiser, segunda-feira tamo junto. Rafão, um abraço pra você. Valeu, um grande abraço. Saúde a todos, meu amigo. É isso aí. Todo mundo ligando, hein, gente? É, Lírio Suplementos. Hora Pronobis, mais uma vez o telefone para você ligar agora e falar que ouviu na Rádio Bandeirantes. 0800 787 3030. Falei de coisa boa, agora eu vou falar de coisa ruim, que é a nossa arbitragem. A arbitragem do futebol brasileiro, olha, só falta pegar, trancar, jogar a chave fora, não fazer cópia e, assim, é desestimulante. É triste, é irritante, é revoltante, é decepcionante, é tudo isso e muito mais. Você vai ouvir agora, na Rádio Bandeirantes, o áudio do VAR, a conversa entre Paulo César Zanovelli e Igor Júnior Benevenuto. Igor Júnior, não tem o R, Igor Júnior Benevenuto, o árbitro do VAR da partida de 5 dias atrás entre Fluminense 2, São Paulo 0. São Paulo se manifestou há pouco num comunicado oficial que eu vou ler já já. Sobe o som, Michá. Já tá segurando, para, galera. Vantagem. Ok, vantagem. Ele leva deu uma vantagem, ele puxou na bola. Vantagem, eu vi, ele puxou a camisa, vantagem. Ah, ele cobrou a falta, só isso que eu tô avisando. Mano, feito, ali não tem nada no rosto dele. Olha, pega lá atrás, tá aí. Correto. Ó, parou a jogada. Dona Velho, sai daí, porque tem que comunicar. A mão na bola pra mim, coloca bem. Não quero ninguém aqui, não vem ninguém. Na situação que ele foi cobrar a falta. Não vem. Isso. Na situação que foi, colocou a mão na bola e cobrou a falta, tá? Ouviu? Isso, o Guilherme passou pra ele. Ouviu? Você tá ouvindo o Guilherme Zanovelli? Escutei, ele parou, bateu a falta. Com a mão. Cobrou. Colocou no chão, bateu correto. Tá, beleza, obrigado. Ok, essa é a descrição que o Zanovelli, você me falou que você deu vantagem, e o que o Guilherme falou com você, que ele parou a falta e cobrou, ok? Ok, você quer que eu vou aí ver para poder acalmar então aqui? venha cá, venha a revisão para você decidir essa sua decisão. A gente vai mostrar a falta ou a Mostra mão? a falta, início da falta. Eu quero ver, calma. Eu quero ver, calma. Eu quero ver, calma. Eu vou ver, calma. Essa é a melhor imagem, ok? Calma, tá fechado ainda. Calma, tá chegando ainda. Quem tá Tá chegando aparecendo ainda não. Ok. Vai, deixa eu ver. Isso. Tem nada aqui, Igor. Pode seguir, pode seguir. Calma que não tem nada, ele falou. Não tem nada lá. Tá Valério vendo? segurando, falta clara, ok. Calma. Vamos continuar a jogada até o momento. Ok. Isso. Eu ia dar vantagem. Jogador para, Dá o zoom na mão. para e bate a falta. Para e bate a falta, ok? Já ok, e eu faço E sinal depois de disso, escola. tudo normal. Deixa rolar pra mim, deixa que eu falo agora, rola. Vamos seguir, eu dei a vantagem de seguir. É gol legal, tá? Cara, pra mim isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu dei a vantagem, olha só, o Paulo César Zanovelli... Eu te falei que ele faz o sinal de joga. Ok, ele só dá a que o Thiago vantagem. Silva botou a mão na bola. Bota a mão na bola. E aí o que E acontece? ele não apitou. O árbitro, ele é obrigado, após uma paralisação por parte de um atleta que deu a vantagem ou não entendeu qual que foi a interpretação do árbitro no lance, ele tem que apitar. Eu fui me informar, para não falar bobagem aqui na rádio, o artigo 259 do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele prevê a possibilidade de anular um jogo em que o árbitro deixa de cumprir as regras do futebol. Claro que é uma medida totalmente extrema. Duvido passar isso aí. Não, claro. O STJD não vai aceitar isso. Exatamente, mas assim, a regra... São Paulo tá ameaçando, tá como tem que ameaçar. Sinceramente, São Paulo tem que marcar a posição. Pois claro, é, tem que e marcar aí a posição. o presidente Júlio Casares se reuniu com o presidente da CBF, os dois conversaram e o São Paulo prometeu que não entraria com recurso para anulação do jogo baseado nesse código 259 que eu li agora. Mas o tricolor do Morumbi fez um comunicado oficial através das suas redes sociais há poucos minutos, e eu vou ler rapidamente agora um manifesto curto. Abre aspas.
O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a forma como foi conduzida a arbitragem na partida contra o Fluminense no último domingo no Maracanã e os seus desdobramentos. O áudio do VAR demorou 5 dias para ser liberado, sendo que a publicação ocorreu somente depois de 2 ofícios protocolados pelo clube, no caso São Paulo. Diante do conteúdo absurdo do áudio, que aí eu vou concordar com os dirigentes do São Paulo, o São Paulo Futebol Clube estuda junto ao seu corpo jurídico quais medidas serão tomadas daqui em diante. O áudio foi absurdo. O áudio foi absurdo. Agora, eu te falei, quando nós debatemos na segunda-feira, eu te falei que ele olha e manda jogar. Lembra? Lembra disso? Claro que sim. Ele viu o lance e ele mandou jogar. Não é que ele não tenha visto o Thiago Silva botar a mão na bola. Ele viu e mandou jogar. É isso aí. E ele não cumpriu com a determinação por parte da regra. O erro dele foi não ter apitado. Pois é, Esse foi o erro dele. É uma coisa muito básica, velho. Você tem que apitar qualquer tipo de infração, paralisação do jogo. O jogo só pode ser retomado quando o árbitro apita. E ele não apitou, meu Deus do céu, não é possível. Um abraço pra Kaká, Fernando. Quero ver vocês comentarem São Marino 1, Liechtenstein 0. Vitória histórica de São Marino. Eu sabia que é a Série D da Liga das Nações, né? Sim, e São Marino não vencia uma partida há mais de ano. E a última partida que venceu foi sobre quem? Liechtenstein também por 1-0. Qual a capital de Liechtenstein? Liechtenstein. Cara, essa aí eu sei, bicho, Vaduz. mas é isso aí mesmo. Que é a menor capital do mundo, se eu não estou enganado. Quantos, se eu não estou enganado. Não tenho, mas se eu não estou enganado é menor. O Kaká, vem um dia no Esporte Debate. Eu sei que tu tem um certo receio de não durar muito, mas a gente te ama, viu, Kaká Fernando? É verdade ou não é, o campeonato? Eu adoro o Kaká Fernando, velho. Bons tempos, hein, Kaká, que nós fazemos juntos o Band Sports News Debate. Nunca mais fui convidado pelo Band Sports, viu? O Ivan Drago e o Bernardo Ramos não gostam quando eu vou no Bola Rolando. Por quê? Então conseguem falar, né? 8h53, mais um destaque no pique. Vamos lá, alô, Pedro Ramiro, daqui a pouquinho tem Brasil em campo. Vamos lá, Ramiro. Alô, Capela, estádio quase completamente lotado para essa festa, que é justamente receber a seleção brasileira, o reencontro da seleção brasileira com o Couto Pereira, estádio que não sediava há mais de 20 anos uma partida aqui justamente em Curitiba. E aliás, o aproveitamento segue de 100%, tá? O Brasil nunca perdeu aqui no Couto Pereira e inclusive os ingressos esgotados nos 4 jogos que a seleção brasileira disputou aqui no Couto Pereira. A amarelinha tem 100% de aproveitamento com 4 vitórias. O começo dessa história no Couto Pereira foi em 1968, com o Aimoré Moreira, que era o treinador à época e inclusive venceu o Curitiba num amistoso aqui. Então, estádio quase lotado, estamos na expectativa para que daqui 7 minutinhos a CBF divulgue a escalação da seleção brasileira para hoje, Capela. Que maravilha, então daqui a pouquinho a escalação oficial do técnico Dorival Júnior. Pretzel já ficou brabo, uma barbaridade aqui, que o Estevão deve começar a partida entre os reservas e o Luiz Henrique entre os titulares. Mas calma, deixa eu terminar a frase, velho. O Estevão é a maior novidade da Série A do futebol brasileiro hoje. E ele não põe para jogar. Calma, irmão. Primeira convocação dele. Tudo bem que o Brasil viu. Tudo bem se o Brasil ganhar do Equador sem o Estevão, ok. 3 pontos é o que vale, ok. Aliás, em Paraguai e Uruguai é um bom jogo, uma bola na trave para cada um. Sim, o Luiz Soares quase fez agora. Gustavo Alfaro, que treinou o Equador na Copa, estreando na seleção paraguaia. Maravilha. Tô parado num congestionamento monstro na Imigrantes para descer a serra. Minha solidariedade a Kaká Fernando, né? Nossa solidariedade. 8h55, daqui a pouquinho voltaremos com a escalação do Brasilzão. É o Brasa em Campo daqui a pouquinho com a transmissão de Rogério Assis, de Pretzel, de Pedro Ramiro e de Nina Gagliotti. Não dava mais para adiar. Vô! Vim ver a família. Vô! Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Vem, vô! Aquele que tem juros mais baixos e não tem pegadinha. Vem, vô! Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, não perca essa oportunidade aqui. Vem, vô! Vem ver o desenho que eu fiz pra você. Ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual o do meu avô. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete e, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes.
Não dava mais para adiar. Vim ver a família. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Aquele que tem juros mais baixos, melhor prazo e não tem pegadinhas. Já vivi muita coisa boa. Viva o tio Osvaldo! Mas não tem nada igual a esse momento aqui. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual ao do Osvaldo. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Já baixou o nosso app Bandplay? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade, para interagir com a gente sempre, no rádio, no telefone, no computador, onde você quiser. Sempre Bandeirantes. Um carneirinho, 2 carneirinhos. Sabe por que ele pega rápido no sono? Fez um empréstimo pessoal com a Euro 17 Crédito. Tem até 30 meses para pagar. As parcelas cabem no bolso. É fácil, seguro e sem surpresas. Durma tranquilo. Conte com a Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Euro 17. Essa vinheta tá muito alta. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Lugar de notícia, de reportagem, de informação, lugar de debate e opinião, de análise, lugar da boa conversa, de companhia. Esse lugar, você sabe, é aqui, na sua Rádio Bandeirantes, que você ouve no dial, no aplicativo Bandplay e pelo YouTube, onde você estiver, fazendo o que for, a qualquer hora, ouvindo a Bandeirantes. Aqui é o seu lugar. 15. Concentração na Rádio Bandeirantes. 8h58 de volta, alô Nina Gagliotti, daqui a pouquinho tem Brasil, tem Equador, agora a bola rola para Uruguai e Paraguai. E aí, Gagliotti? Eliminatórias da Copa do Mundo, 0-0 para Uruguai e Paraguai, 27 minutos do primeiro tempo, jogo lá no Centenário, Capela. Maravilha, a gente vai atualizar a todo instante outros jogos importantes que movimentam a rodada desta sexta-feira. Fim de semana não tem bola rolando no Campeonato Brasileiro, ao longo da semana você sabe muito bem, alguns jogos atrasados que o calendário muito conturbado aí nesses últimos dias, semanas e meses do futebol brasileiro, a gente está tentando dar uma readaptada na parada. Então, a gente vai atualizar tudo bonitinho, falaremos mais sobre Palmeiras, sobre Corinthians, que anunciou, não anunciou oficialmente, né, mas nos bastidores já se fala muito da chegada de Memphis Depay e de André Carrillo, os dois que devem reforçar o Corinthians para a sequência da temporada. Em instantes, tem Gustavo Soler com o boletim informativo do Palmeiras e tá rolando NFL, é isso aí. Eagles against Packers, que jogam neste exato momento, a partir das 9h15, para falar a verdade, né? 9h15 da noite, a bola sobe na Neoquímica Arena. Como é que é, Ramiro? Você gostou da pronúncia? Against? Hã? Como? Against? Against. Eagles against. O que é uma eagle, hein, Ramiro? Você que é um poliglota. É uma águia, né? Português É uma e muita águia, groselha. né? Vamos lá. É, meu, é uma águia, né? Tô lá, hein, meu. Tamo lá. O que é um Packer? É um quê? Packer. Ah, eu confesso que não sei. E Woodpecker, o que é? É um empacotador de madeira. Não, Woodpecker é o pica-pau, velho. Ah! É, Woodpecker. É. Tá achando. Eu só sei do wood, que é madeira, né? Sim. Gostas? Adoro. 9 da noite, marcou o quinto sinal. Sabe por que ele dorme tranquilo? Fez um empréstimo pessoal na Euro 17 Crédito, em até 30 parcelas e sabe quanto vai pagar até o fim. Durma tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 8017. A gente é especialista em crédito. Para tratar o ronco, procure um médico. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete. E, claro, da Fórmula 1.
Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes. Um carneirinho, 2 carneirinhos. Sabe por que ele pega rápido no sono? Fez um empréstimo pessoal com a Euro 17 Crédito. Tem até 30 meses para pagar. As parcelas cabem no bolso. É fácil, seguro e sem surpresas. Durma tranquilo. Conte com a Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Euro 17. Essa vinheta tá muito alta. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Durante todo o ano, realizamos fóruns dos mais variados temas, onde especialistas trocam ideias, trazem estudos, pesquisas, lançam desafios, esclarecem e ponderam novas conclusões. São discussões sobre sustentabilidade, vida urbana, mundo rural, saúde, mobilidade e transporte e muitos outros assuntos. Novos formatos ampliando o seu conhecimento aqui na Bandeirantes. Vixe, o boleto do empréstimo chegou. Surpresa! Se fosse na Euro 17 Crédito, não teria susto. É fácil, seguro e com até 30 vezes para pagar. É o mesmo valor do início ao fim, ou seja, sem surpresas. Fique tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Euro 17. 0800 888 0017. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Aqui na Bandeirantes, você acompanha o noticiário das eleições em São Paulo e nas principais cidades do Brasil. O que dizem os candidatos, a estratégia das campanhas, as pesquisas e a análise das tendências do eleitorado e os debates para você comparar as propostas. Eleições 2024. Você mais informado na Bandeirantes. 0-0. Concentração. Voltemos, 9-3. Daqui a pouquinho, em 27 minutos, Rogério Assis assume o comando da nave na Rádio Bandeirantes. Tem Brasil, tem Equador, tem Estádio Couto Pereira, onde o repórter Bandeirantes Pedro Ramiro fala ao vivo na Bandeirantes. E aí, Ramiro, o Brasil tá escalado ou ainda não, Ramiro? Ah. Tá ou não tá? Tá escalado. Tá escalado. Quer que fale? Ah, não, se não for pedir muito pra você escalar o É Brasil, que achava que você ia fazer não quero te atrapalhar, né? Não quero te amolar aí. Achava que você ia fazer um suspense maior. Tá escalado o Brasil? Tá escalado, Capela! Ah, então vamos lá, sobe som, bicha, a trilha do Brasil pra trazer aquele ânimo. Aqui é Brasil, a escalação do Brasilzão do Brasa é com o repórter Bandeirantes Pedro Ramiro, direto do campo de jogo, Ramiro. Vambora, Capela, pra escalar essa seleção brasileira, definida pelo técnico Dorival Júnior, a seleção pentacampeã do mundo, que vai a campo com o Alisson no gol, que veste a 1. No setor de defesa, capitão Danilo, 2, lateral direito. A dupla de defesa, 14, Gabriel Magalhães, 4, Marquinhos, 16, Guilherme Arana. E também, fechando ali esse meio de campo, 18, André, novidade nessa seleção brasileira, o 18, André, no momento em que os goleiros da seleção brasileira sobem no gramado do Couto Pereira para fazer o trabalho de aquecimento. Só completando, portanto, o meio de campo com 18 André, 5 Bruno Guimarães, 8 Paquetá. Paquetá e mais à frente a novidade, 20 Luiz Henrique, como trouxemos na Rádio Bandeirantes, Luiz Henrique fez o último treino e é titular na partida de hoje, ao lado de 7 Vini Júnior e 10 Rodrigo. Seleção brasileira escalada para a partida de hoje, Capela. Repeteco do Brasa. Vamos lá, Ramiro, coloca no ar de novo. Brasil em campo já já. Vambora, Capela, escalando o time do Dorival Júnior com Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Arana. Além de André, Bruno Guimarães e Paquetá. O trio de ataque, Luiz Henrique, Vini Júnior, o Malvadeza e Rodrigo, completando a seleção de Dorival Júnior. Daqui a pouquinho a seleção equatoriana do técnico estreante Sebastián Becassetti, que estava outro dia no Elche da Espanha. E aí, Alexandre Pretzel, gostou da escalação de Dorival Júnior, não? Não. Que isso, colocaria o Estevão no lugar do Luiz Henrique. É a única mudança, mas tem que respeitar a decisão do treinador. Ele tá vendo os treinos, mas ele que convoca. Por causa de uma peça, não gosta da escalação, é isso? É isso. Por causa de uma peça. Maravilha. Por exemplo, eu queria ver o Bremer na seleção, no lugar do Marquinhos. Eu também.
Não foi chamado. Não foi chamado. E Então, é uma incoerência, né? Porque é um jogador que vive um bom momento na Juve, saiu bem do Torino, não foi mal nas poucas oportunidades que teve pelo Brasil, né? Escolha do Dorival. Né? Assim, ó, é claro que eu não vou ficar torcendo aqui, mas esperamos que o Brasil faça jogos bem melhores do que os jogos da Copa América. Né? Os jogos da Copa América foram muito ruins. Os mata-mata, todos eles, viu? Até quando o Brasil ganhou do Paraguai, enquanto estava 0-0, o Paraguai era melhor que o Brasil. Melhor que o Brasil. E ainda o Vini faz um golaço, não é? Isso, e ainda tinha o técnico Eduardo Domingues, né? A má campanha do Paraguai fez com que o Paraguai trocasse de treinador. Então o Gustavo Alfaro, que classificou o Equador para a Copa do Catar, assumiu agora como técnico do Paraguai. E vou te falar, viu? É outro time perto do Paraguai da Copa América. O Gomes está de titular. O Isidro Pita é titular. Certo? É outro time. A pegada do time bem diferente. E você não viu tá fazendo um jogo igual com o Uruguai. Durante o intervalo, o Pretzel deu uma saidinha aqui. Você não viu a defesa que o Rocher fez. É mesmo, é? O quê? Hein, Michá? Cara a cara com o atacante paraguai. O Rocher cresceu. Parecia um urso em cima do cara. E fez uma defesa incrível. Era pra estar 1-0. Aliás, 2-1, né? Porque tivemos 2 bolas na trave, uma pra cada lado, né? É uma coincidência positiva, né? O Rocher joga no Inter, né? Mas você falou que o Inter ia lutar pra não cair? Não, apenas disse que é um bom goleiro, né? Pela camisa que ele veste. Pretzel, agora falando sério. Até que ele joga de verde, até isso. Ele não joga de azul, viu? Pretzel. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana. André, Bruno Guimarães, Paquetá. Rodrigo, Vini Júnior, Luiz Henrique. É a escalação que o Ramiro passou há pouco. Se a Copa do Mundo fosse começar amanhã, de 0-10, qual era a chance do Brasil conquistar o título? 5. Opa! 5? Claro, pô. Bela chance. 5 pro Brasil começando uma Copa? Pô, irmão, mas com esse time aqui, velho. Mas isso é um percentual baixíssimo. Pô, 0-10, 5 é notão, velho. Notão? Pra mim, nota 5 pra mim era festa em casa, velho. É que tá o detalhe. Supletivo que tu fez, não sabe, não lembro, cara. É mesmo, Pretzel? Não, você acha que de 0-10, nota 5 pro Brasil ganhar uma Copa assim, com a escalação de hoje? Tu é testemunha, desde que terminou a Copa, o que eu disse aqui no nosso microfone? Eu quero ver um técnico de ponta estrangeiro treinando o Brasil. Eu sempre fui favorável. Sou eu também, mas sonho nosso. Chegou a hora do Brasil ter um treinador, certo? Top estrangeiro. Era o Ancelotti. Um dos melhores. Poderia ser. O Ancelotti seria aceitável, sem dúvida. Chegou a hora, mas o Brasil não conseguiu, certo? Acho que o Ancelotti parece que foi uma fantasia do Edinaldo, né? Uhum. Só ele acreditou. Mas olha só, o Jürgen Klopp abandonou. Não, será que se aposentou? Treinador jovem ainda. Daqui a pouco fica muito tempo em casa também, né? Também não aguenta, né? Enche o saco de ficar viajando pela Alemanha pra ver jogo, né? Concorda comigo ou não? Concordo. Teve um dia que, há muitos anos isso aí, acho que era 2018, eu acho. Eu me encontrei com o Leverkusen. E foi aquela época, me ajuda, Pretzel, foi a época que o Muricy abandonou a carreira de treinador. Quando ele treinou o Flamengo, né? E o Muricy falou que ia parar, porque estava com um problema cardíaco. Aí eu encontrei o Leverkusen e ficamos conversando, né, longamente, trocando ideia e tal. Aí o Levir falou assim, eu perguntei do Muricy, pô, que chato o Muricy, né, vai aposentar, vai parar na área técnica e tal. Aí ele falou assim, ou ele morre do coração, ou ele morre de tédio. Olha aí. Não é fácil, palavras do Leverkusen. Quem vive no futebol, eu já ouvi. Olha, não abandona o futebol, Filipão, é difícil. O Filipão vai fazer 76 anos, quer voltar a trabalhar, cara. Exato. Tem toda Filipão razão. Consagrado, consagradíssimo. Sim. A gente viu o Oscar Tabares agora nas cadeiras ali do Centenário. Maestro Tabares. O Maestro Tabares parou porque ele fisicamente não dava mais. Física ficou ruim, mas é um cara lúcido ainda. Tem 80 anos. Exatamente, exatamente. 9:10, daqui a pouquinho em definitivo, Pedro Ramiro, direto do estádio Couto Pereira, vai escalar a seleção equatoriana. Vamos nessa! Um carneirinho, 2 carneirinhos. Sabe por que ele pega rápido no sono? Fez um empréstimo pessoal com a Euro 17 Crédito. Tem até 30 meses para pagar. As parcelas cabem no bolso. É fácil, seguro e sem surpresas. Durma tranquilo. Conte com a Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Euro 17. Essa vinheta tá muito alta. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço. Jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Quero dizer que eu estou muito contente
contente de estar aqui, naturalmente, perto dos meus amigos, abraçando o Almirante, que eu adoro ele. 1954. Em novembro, tendo partido dos Estados Unidos com destino ao Rio, Carmen Miranda fez escala em Congonhas, onde a esperavam alguns de seus amigos mais próximos, e a reportagem da Rádio Bandeirantes. Estou emocionada que eu não posso quase falar. Mas de qualquer maneira eu quero que saibam que estou muito contente de estar aqui depois de 14 anos e que naturalmente farei o possível para continuar mais tempo nesse feito de vocês. Esta é a mais popular emissora paulista PRH9, Rádio Bandeirantes de São Paulo. Você pretende, o Carmen, você pretende gravar no Brasil? Não sei ainda. Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Vixe, o boleto do empréstimo chegou. Surpresa! Se fosse na Euro 17 Crédito, não teria susto. É fácil, seguro e com até 30 vezes para pagar. É o mesmo valor do início ao fim, ou seja, sem surpresas. Fique tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço. Jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Atenção, atenção, Brasil. A Rádio Central de Moscou passa a transmitir 1961. Foi no dia 12 de abril que um ser humano era lançado ao espaço sideral. Foi o astronauta russo Yuri Gagarin, com apenas 27 anos de idade, deu uma volta completa ao redor da Terra. A Rádio Bandeirantes transmitiu. Yuri Gagarin transmitiu do cosmos. Sinto-me bem. Vejo a Terra. Boa visibilidade. Ouço-vos perfeitamente. O voo decorre bem. Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Não dava mais para adiar. Vou. Vim ver a família. Vou. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Vem, vô. Aquele que tem juros mais baixos e não tem pegadinha. Vem, vô. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, não perca essa oportunidade aqui. Vem, vô. Vem ver o desenho que eu fiz para você. Ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual o do meu avô. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Concentração. 9h14. Daqui 16 minutos, a abertura oficial da jornada esportiva Bandeirantes é data FIFA. Sexta-feira à noite tem Brasil e Equador. Bola rola às 10 horas no estádio Couto Pereira, onde fala Pedro Ramiro, que daqui a pouquinho chega com a escalação da seleção equatoriana. Brasil já definido, já escalado, já passamos por aqui. Agora tem uma passada com ela. Alô, Nina Gagliotti, reta final de primeiro tempo agitado entre Uruguai e Paraguai, Nina. Primeiro tempo agitado, mas segue 0x0, o placar não muda, 43 do primeiro tempo no estádio Centenário. E se tiver gol, eu venho te avisar, viu, Capelani? Maravilha, 0x0 Paraguai e Uruguai. O Rocher fez duas ótimas defesas, o Uruguai meteu uma bola na trave com o Luizito Soares, assim como a seleção paraguaia. O Presto alertou muito bem. Depois da mudança de comando técnico, o Paraguai é outra equipe. E detalhe, o próximo jogo do Brasil depois do Equador é contra quem? Que dia e que hora, hein, Ramiro? Paraguai, terça-feira também às 10, jogo importantíssimo fora de casa em Assunção. É isso aí, claro, com transmissão da Bandeirantes. João, é outro time. Impressionante a postura do Paraguai perto do que foi na Copa América, com que tá jogando contra o Uruguai. Jogando bem mesmo, estamos vendo o jogo aqui. Um time compacto, marcando muito, um time muito físico. E tem alguns bons jogadores, o Enciso, o Almiron, certo? O próprio Matias Rojas, né, que acho que nem foi chamado. Agora o Isidro Pita de titular, né? Mostra também uma face diferente do Paraguai, né? Impressionante como a gente estava discutindo outro dia, né? Os centroavantes estrangeiros dominaram o futebol brasileiro, né? Você pega aí, ó, Pita, Lucero, Mastriani, Caleri. Pita jogaria no Corinthians? Hoje? Eu acho que jogaria. Hoje? Pelo menos no elenco. Hoje não. No elenco, sim. Eu acho que jogaria. Mas hoje com Depay, não, Carrilho claro. e Thales Magno, ele seria banco. O Pita seria titular no Santos, pra mim. Claro que sim. Titular. Ele é melhor que o Júlio César Furque. É melhor. Não que eu acho Furque ruim, melhor que o rapaz novo, jogador. o Wendel Silva não é ruim, não.
Mas eu acho que o Pita é melhor que ele. Pode ser. Ramiro, vamos escalar a seleção equatoriana. Sobe som do hino do Equador. Vamos lá, Ramiro. Vamos lá, Capela, essa seleção que no momento é a 5ª colocada das eliminatórias para a Copa do Mundo e tem 8 pontos. Eu imagino até, diante da escalação divulgada, sem a ordem correta, mas pelo que a gente tem observado até da seleção equatoriana, que o técnico BKC, que aliás escala pela primeira vez a Latri, com 3 zagueiros. O goleiro é o Galíndez, que veste a 1, e os 3 zagueiros são Félix Torres, que veste a 2, Pátio tem a 6, Hincapié veste a número 3. Na ala direita, o Mendes, lateral, vai ser o ala direito aí vestido a 20, jogador que pertence ao São Paulo. No meio de campo, com o Caicedo, 23, Alan Franco, do Atlético Mineiro, 21, Sarmiento, 16, e na ala esquerda, Estupinhan, vestindo a 7. A dupla de ataque, Kevin Rodrigues, veste a 11, e Ener Valência, do Internacional, veste a camisa 13. Capela. Pretzel. A minha dúvida é se o Mendes vai ser ala pela direita ou se o Torres vai ser o lateral. Eu acho que pode o Torres pode ser, né, Ramiro? Acho pode que vai ser também. Torres na direita. Eu não estou contestando nada, só estou dando uma opinião. Torres na direita, Pátio e Hincapié na defesa, Estupinhan na esquerda. Aí o Mendes, como o Mendes não tem velocidade para jogar de ala. O Mendes é um jogador de território. E eu tô surpreso com a escalação. Criticou muito ele, né? Tô surpreso com a Na Copa do Mundo escalação ele não foi dele. mal, velho. Na Copa do Mundo de 2022 ele não foi Mas mal. eu tô surpreso com a escalação dele como titular do BKSS. Porque o Caicedo é muito bom jogador. E O Alan BKSS Franco gosta de cara que corre, né? Exato. Ele não é muito corredor. Né? O Alan Franco no Atlético é um marcador, né? Então é liberar um pouco mais o Caicedo. O Sarmiento é bom jogador. E na frente o Kevin Rodrigues e o Ener Valência, né? O Plata faz muita falta. Mas a Confederação o puniu, né? Não adianta. Não deixaram convocar nem ele nem o Arboleda. Estão punidos ainda naquela questão disciplinar. Com a perna amarrada na o seleção Plata tem que equatoriana. jogar, cara. Não convocar o Plata é um prejuízo para a seleção equatoriana. Que contratação do Flamengo. Excelente hein? contratação. Misericórdia, tá louco. Ó, gente, tem um recado importante agora. 9h18, Sala Digital. Uma parceria formidável entre o Google e o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Meu parceiro Lucas Balassi chega com um assunto importante. Os principais assuntos do momento. O que está sendo discutido aí, Lucão? Um abraço para você, boa noite. Fala, Capelanes, fala, Pretzel, Nina, todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. É lógico que aqui, a gente agora chegou ao fim do dia, a gente quer saber mesmo de bola, né? A gente quer saber logo do jogo Brasil e Equador, que começa daqui a pouco com a transmissão da rádio. E a gente separou para vocês um gráfico aqui especial. O pessoal que está ouvindo na rádio, eu vou explicar aqui. Quem estiver assistindo a transmissão no YouTube vai conseguir ver que é um gráfico de interesse. Então a gente consegue ter com isso um retrospecto aí das últimas partidas do Brasil contra o Equador, graças a esses picos de buscas, né, de interesse de buscas dos brasileiros. A gente tem aqui 3 picos principais. O primeiro em janeiro de 2021, quando o Brasil empatou com o Equador em 1-1 pela Copa América. Depois 2 jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, né? Primeiro 2-0 para o Brasil em junho de 2021 e depois o empate em 1-1 em 2022. Empate que acabou aí garantindo a vaga tanto para o Brasil quanto também para o Uruguai na Copa do Catar de 2022. Agora tá aqui do meu ladinho, aqui esse pico aqui que eu vou falar para vocês. Estava atualizando agora no nossa ferramenta do Google, já está bem maior, já tem muita gente animada para o jogo e a gente também está aqui querendo logo um joguinho de futebol para sexta-feira, né? Sextou com futebol é sempre bom, né, meus queridos? Não tenha dúvida, Lucão, até porque a gente torce muito para que o futebol brasileiro ele tenha um calendário mais equilibrado, mas quando chega a data FIFA o futebol para. É chato, uma barbaridade. Um abraço pra você, Lucão. Grande boa abraço, sequência. boa jornada pra vocês. Obrigado. Valeu. E a qualquer momento, nossa parceria. Gente, o estúdio digital que o Google fez com parceria com a Band, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Se é na Europa, porque aqui, porque na Alemanha, porque na Holanda tem uma torta holandesa, vão para o inferno. Aqui é Brasil, rapaz. Bagulho de primeiro mundo. 9h20, até já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem
tem Estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Quando Gilbert Durinho pisa no octógono, a guerra é certa. Amanhã, dia 7 de setembro, o brasileiro vem com sede de vitória e promete acabar com a boa fase do prospecto dos meio-médios, Sean Brady. E um duelo verde-amarelo no peso mosca feminino agita o octógono. Jéssica Batistaca enfrenta Natália Silva. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Se apronte para votar. O e-título com foto vale como documento na sessão eleitoral e também serve para justificar a ausência. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. 9h23. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho tem a nossa rodada de palpites. A gente está colocando em destaque para vocês também nossos parceiros comerciais. Ouçam os nossos parceiros comerciais, que eu não tenho dúvida alguma que você pode ter a sua vida muito bem resolvida e muito bem melhorada e evoluída, sem dúvida alguma. Expectativa de público. Alô, Estádio Couto Pereira. Daqui a pouquinho tem Rogério Assis, tem Mestre Pretzel, tem Pedro Ramiro direto do estádio. Vamos lá, Ramiro! Vamos lá, Capela. Expectativa. Olha, aliás, com o Estádio Couto Pereira, que cabe aí quase 40 mil pessoas. Dá pra falar assim, Capela? Quase 40 mil pessoas? Ah, você tá sendo 37, bem parceiro, vai. Né? Que tem ali 37. A faixa de gás, a separação de 36. Torcida, né? Mas a expectativa é mais de 36 mil pessoas para esse estádio. O importante é que o Curitiba, a marca Curitiba, a conquista de títulos estaduais, o maior campeão paranaense, é um grande clube do Paraná. Você não acha, meu caro Ramiro? Talvez não, o maior, concordo. né? E o detalhe é o seguinte, em que bairro fica o Couto Pereira? No Alto da Glória. No Alto da Glória, exatamente. Exato. Onde fica... Qual que é o nome do estádio do Atlético? Não, vamos lá, você tem que saber, você que é o repórter. Fala aí qual que é o nome. Baixada. Não é, tá errado. Não, tudo bem, a Liga Arena, né? Mas, não, tá errado, não é. Tá bom, como que é? Não, você que é o repórter, você tem que estar bem informado. Claro que não. Joaquim Américo. Não é Joaquim Américo, mudou. Canetaram. Estádio Mário Celso Petralha, Conselho Conivente. Valeu, Petralinha. Permitiu a mudança de nome. O nome verdadeiro é Estádio Joaquim Américo Guimarães. Mudaram na canetada. Muitos cordeirinhos do Petralha, né? Pois é, pois não. Agora, Petralinha é um apelido que, olha, foi fantasticamente mas colocado, hein, Ramiro? Só com o Petralinha, que é capaz de politizarem a parada. O Capelanes é petista! E aí vamos explicar. Eu não sou nada. Deu Petraglinha, certo? Que é o Petralha, é o diminutivo de Petraglia. Você acha que eu sou um mini ditador na rádio? Muito. Não, tu tenta, mas tu não orna. Não adianta. Você é um mínimo. Não consegue ornar. Muito bem, então, como bom ditador que sou, 9h25, ninguém vai falar, vamos pro break, depois a gente volta definitivo. Chupa, Ramiro!
não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete e, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes. Não dava mais para adiar. Vou. Vim ver a família. Vou. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Vem, vou. Aquele que tem juros mais baixos e não tem pegadinha. Vem, vou. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, não perca essa oportunidade aqui. Vem, vou. Vem ver o desenho que eu fiz para você. Ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual o do meu avô. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço. Jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui naturalmente perto dos meus amigos abraçando o Almirante, que eu adoro ele. 1954. Em novembro, tendo partido dos Estados Unidos com destino ao Rio, Carmen Miranda fez escala em Congonhas, onde a esperavam alguns de seus amigos mais próximos, e a reportagem da Rádio Bandeirantes. Estou emocionada que eu não posso quase falar. Mas de qualquer maneira eu quero que saibam que estou muito contente de estar aqui depois de 14 anos e que naturalmente farei o possível para continuar mais tempo de frente de vocês. Esta é a mais popular emissora paulista PRH9, Rádio Bandeirantes São Paulo. Você pretende, o Carmen, você pretende gravar no Brasil? Não sei ainda. Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Não dava mais para adiar. Vim ver a família. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Aquele que tem juros mais baixos, melhor prazo e não tem pegadinhas. Já vivi muita coisa boa. Viva o tio Osvaldo! Mas não tem nada igual a esse momento aqui. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual ao do Osvaldo. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço. Jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Atenção, Brasil, bola rolada, Cafu pra lá e bateu! O primeiro título mundial do São Paulo no Japão veio em 92, ao derrotar o Barcelona por 2-1. 2 gols de Raí, o segundo de falta. Na Bandeirantes, a narração de Éder Luiz e reportagem de Cândido Garcia. Raí para a história, terminou! Ninguém esperava a cobrança ensaiada, a falta cobrada em 2 toques. O Zubizarreta ficou estático. A bola rolada para Raí, na segunda medida, no segundo toque. Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Federal. Concentração. 9h29, agora sim, em definitivo, estamos de volta. Rádio Bandeirantes, daqui a pouquinho a bola vai rolar com o Rogério Assis, com Pretzel, com Pedro Ramiro. Rodada de palpites, vamos lá no pique. Alô, Couto Pereira, alô, Pedro Ramiro, Brasil e Equador, Ramiro, vamos lá. Vambora para essa seleção brasileira que já faz o trabalho de aquecimento, Capela. E um dos nomes muito ovacionados aqui, sem sombra de dúvida, o mais aplaudido é o do Vini Júnior. Há pouco a escalação da seleção brasileira foi anunciada e Vini Júnior foi o mais aplaudido. Houve algumas vaias e tudo mais em alguns nomes por conta da rivalidade do Atletiba, né? Bruno Guimarães foi vaiado e o Dorival Júnior também, 2 nomes com identificação com o Atlético Paranaense. Capela. Maravilha, seu palpite? Olha, 2-0 Brasil. Nina Gagliotti, seu palpite, Brasil e Equador. 2-1 Brasil. 2-1 Brasil, mestre Pretzel. Eu quero que o Brasil ganhe. 1-0. Pra mim vai ser seleção da CBF 1, Equador também 1. 9h30, vem aí a jornada esportiva do microfone de esportes da Bandeirantes. Um abraço para Marcelo Botti, ouvindo a gente, falou, hoje é 4-0 Brasil. Vem aí o estrondoso canhão do gol para muita emoção no rádio do Brasil. Termina aqui
Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Viva a sorte! Ganhe um carro por 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Ofertas Steel por tempo limitado. Acesse ofertas.steel.com.br. E Estrela Bet. Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Curitiba, Estádio Couto Pereira, com uma campanha ruim nas eliminatórias. A seleção brasileira enfrenta o Equador. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Packers e Eagles no Brasil. Um jogo que vai entrar para a história da NFL. Mas no Disney Plus, a história da NFL acontece toda semana. Prepare-se para curtir 158 jogos ao vivo. Lances que parecem coisas de filme. Única Red Zone em português que existe. E tudo na companhia de quem mais entende do assunto. Assista no Disney Plus Premium. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa.
Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor Nakata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra a sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção! Com Viva Sorte São Paulo, você tem a chance de concorrer a um carro por apenas 2 centavos. Isso mesmo! Por apenas 2 centavos você pode mudar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro na garagem. É a oportunidade que você estava esperando e ela está ao seu alcance. Não perca tempo! É fácil e rápido. Basta acessar vivasortesaopaulo.com.br, comprar o seu título e torcer para ser o próximo grande vencedor. Aproveite essa chance única de transformar sua vida por apenas 2 centavos. vivasortesaopaulo.com.br. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Futebol é com a Bandeirantes. É com a Bandeirantes e sempre será. Atenção, torcedor, tem um recado importantíssimo para você que está aqui na expectativa para ouvir a jornada esportiva Bandeirantes na voz de Rogério Assis. O Viva Sorte São Paulo traz uma oportunidade imperdível para você. Muita atenção nesse recado. Já imaginou
concorrer a um carro 0 bala, 0 quilômetro aí na sua garagem por apenas 2 centavos. É isso mesmo, não é fake news não, pelo contrário. Apenas 2 centavos você pode transformar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro novinho aí na sua garagem. É uma chance única e acessível para todos e para participar é muito fácil, gente. É só você acessar a partir de agora vivasortesaopaulo.com.br. É prático, é simples, não tem burocracia, não vai te dar dor de cabeça, pelo contrário, vivasortesaopaulo.com.br e comprar o seu título e você já estará concorrendo a esse prêmio maravilhoso. Então não deixe essa oportunidade passar. Acesse agora vivasortesaopaulo.com.br. É a chance de viver uma nova fase na sua vida. Aproveite e garanta agora a sua participação. Tem um QR Code para você já dar aquela escaneada ou acessar pelo site, vou repetir para você, vivasortesaopaulo.com.br. Garanta a sua participação e lembre-se, com apenas 2 centavos, o próximo sortudo pode ser você. vivasortesaopaulo.com.br, Brasil! Bandeirantes. Um grande abraço a você que ouve futebol com todo o time da maior rede de rádios do Brasil. Couto Pereira, Curitiba, na capital do estado do Paraná. Eliminatórias para a Copa do Mundo. É a 7ª rodada. A seleção brasileira de Dorival Júnior enfrenta o Equador com técnico novo. A seleção equatoriana, apesar de fazer uma eliminatória até razoável, está inclusive à frente da seleção brasileira. A estreia de Dorival comandando o time nas eliminatórias, buscando a confiança que o torcedor perdeu há muito tempo. 10 da noite, hora de Brasília, no Couto Pereira. Já bonito, com um grande público, tem eliminatórias. Você vai ouvir com todo o time da Bandeirantes. Couto Pereira, são 9h43 da noite. Faltam 17 minutos para começar o jogo. Destaques, informações, detalhes desse jogo. Brasil, Equador, destaque da seleção brasileira. Boa noite, Pedro Ramiro. Tudo bem, Canhão? Um abraço para você, um abraço ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Noite importante para a seleção brasileira. Tentar escapar de qualquer maneira de uma possibilidade de não se classificar para a próxima fase. Nesse momento a seleção é a 6ª colocada com 7 pontos conquistados até aqui e tenta viver uma nova era sob o comando do técnico Dorival Júnior, que até agora não perdeu. É verdade que foi eliminado precocemente nas disputas da Copa América, mas tem algumas dificuldades para a partida de hoje. Não poderá contar com Pedro e também nem com o Militão, desfalques no departamento médico. Para os lugares dele, ele optou por Marquinhos e também Luiz Henrique. Luiz Henrique que faz sua primeira partida com a camisa da seleção verde e amarela. É a primeira convocação desse jogador de 23 anos que pertence ao grupo ali que comanda a equipe do Botafogo, atua no Botafogo e é titular com o Couto Pereira lotado para a partida de hoje, Canhão. Brasil e Equador tem bola rolando, 10 da noite no Couto Pereira, e a seleção do Equador que chega muito bem, até melhor que a seleção brasileira, Ramiro. É verdade, na pontuação tem um ponto a mais que o Brasil e também uma posição a mais, é a 5ª colocada. É verdade, com uma disputa de Copa América um pouco frustrada, mas a seleção do Equador tem força nesse campo de ataque, principalmente através do seu meio de campo, com Caicedo, jogador que atua, por exemplo, no Chelsea, tem o Hincapié, aliás, defensor da equipe do Bayer Leverkusen da Alemanha, e outros nomes, como Jeremy Sarmiento, do Burnley, da Inglaterra. Ele que inclusive nem jogou no Equador, desde cedo está na Europa. Depois jogou no Benfica e no Brighton da Inglaterra também. Portanto, um nome forte nesse ataque que, claro, terá Ener Valencia, o maior artilheiro da história da seleção equatoriana. 89 jogos, 41 gols marcados,
está escalado e definido pela primeira vez sob o comando do técnico Sebastian Becassese. Quinto sinal marcou, faltam 15 minutos para as 10 da noite, hora de Brasília. Uma eliminatória inconstante da seleção brasileira. Dorival estreia hoje no comando da seleção nas eliminatórias. Uma Copa América ruim. Não há por parte do torcedor brasileiro uma confiança nessa seleção. A cada instante, troca de jogadores, um time titular diferente. Hoje é mais um jogo para buscar esta confiança, esta recuperação, já pensando na vaga para a próxima Copa do Mundo. São 6 times que passam. Não é imaginável o Brasil fora de uma Copa do Mundo. Eu ainda imagino a seleção se classificando e nem imagino o Alexandre Pretzel na 6ª posição. Boa noite, Pretzel, e o jogo de daqui a pouco em Curitiba. Boa noite, Canhão. Um abraço para você, para toda a nossa equipe técnica, todos que nos acompanham, espalhados pelo planeta na Rádio Bandeirantes. Eu acho que o Brasil é favorito contra o Equador. Em condições normais anteriores seria, hoje não. Hoje você pega o Brasil da maneira como está jogando, como veio da Copa América e pela convocação do Dorival Júnior, é um time normal. Tem bons jogadores do Brasil? Claro que tem, mas já é um time pronto coletivamente? Não. A impressão da Copa América foi muito ruim. O Brasil praticamente não jogou nada, nenhuma partida. E isso realmente não é que tenha colocado uma pressão em cima do Dorival, mas faz com que ele seja um pouco mais conservador nas suas escolhas. Eu, particularmente, acho que o Estevão deveria começar o jogo. Ah, mas só tem 17 anos, muito jovem, mas é a grande novidade do futebol brasileiro neste momento na Série A. Ele preferiu deixá-lo no banco, assim como o Endrick, e vai começar com o Luiz Henrique, que faz uma Série A do brasileiro também muito boa. Vai ser um jogo interessante, porque o Equador, apesar de ter ido mal também na Copa América, é um time que tem um novo treinador, o Sebastian Becassese, argentino, que gosta do jogo ofensivo, gosta da marcação-pressão. Estou curioso para ver como que o Equador vai se postar e se comportar, e é isso que eu quero ver. O Brasil vai para cima, joga em casa, não tem outro resultado que não pense que seja a vitória, até para evitar a pressão na eliminatória. Eu, particularmente, Canhão, acho que ser primeiro e ser sexto, me entendam, a vaga é a mesma. Você vai para a Copa do Mundo sendo primeiro ou sexto, não interessa. Não tem ponto de bonificação. Exatamente, não tem nada. Mas como é Brasil, e aqui a gente quer ver o Brasil sempre como protagonista, a Argentina já foi a 18 pontos. A Argentina já abriu 12 pontos para o Brasil. Quer dizer, certo? O campeão do mundo tirou 12 pontos do Brasil. Isso é demais para nós. Então o Brasil tem que dar uma reagida até para tentar convencer um pouquinho a opinião pública e a torcida de que ainda é possível torcer e ver a seleção brasileira. Canhão. Pretzel, e ainda afastar essa Neymar dependência? Ou não dá para não ter uma seleção sem Neymar, Pretzel? Não, o Neymar vai jogar, né, Canhão? Eu sei que ele tá voltando no Hilal agora, uma lesão grave, 1 ano parado praticamente. A gente sabe que não é fácil, ele já é um jogador de 32 anos, vai fazer 33 em fevereiro, mas ainda é a nossa maior expressão técnica e a nossa seleção, querendo ou não, apesar da antipatia que ele causa para muita gente, ainda é o nosso grande jogador. Então o Neymar em condições normais, vamos supor que ele volte a jogar agora, tá? Na metade do mês, ou que ele volte a ganhar alguns minutos no fim do mês, provavelmente na data FIFA de outubro ele seja convocado pelo Dorival Júnior. Tem Brasil e Equador no Couto Pereira. Você já ouve a torcida brasileira, os jogadores do Brasil reservas já prontos para virem para o banco de reservas. Já as equipes em campo. Hora do destaque do plantão da Bandeirantes. Boa noite, Nina Gagliotti. Boa noite, Canhão. Hoje tem Brasil e Equador, 7ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Além desse jogo, a bola já rola para Uruguai e Paraguai, tá 0-0. O jogo começou às 8h30 no Centenário. Agora 13 minutos do segundo tempo. Às 10h30 da noite tem Peru e Colômbia se enfrentando no Nacional de Lima. Vamos para a classificação das eliminatórias. A Argentina lidera com 18 pontos, como disse o Pretzel. Uruguai em segundo e com este empate está indo a 14 pontos. Colômbia tem 12. Venezuela em quarto com 9 pontos. O Equador, adversário do Brasil, está em quinto com 8 pontos. O Brasil em sexto com 7 pontos, fechando a zona de classificação. Com o empate, o Paraguai vai somando 6 pontos e ocupa a 7ª posição.
com 6 pontos. Paraguai e Bolívia. O Chile tem 5. O Peru é o 10º, está na lanterna das eliminatórias com apenas 2 pontinhos, Canhão. 10 minutos para começar o jogo em Curitiba. O time da Bandeirantes pronto, escalado para mais uma grande cobertura. Tem eliminatórias, tem a seleção brasileira em campo. O nosso time técnico tem Michel Lopes na mesa de som. Na central técnica, Beto Rebeque, Caiame Martins. Com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques. No digital, Marcela Souza. Externas, o som da Bandeirantes, direto do Couto Pereira, com Marcos Mesquita. 9 minutos para começar o jogo. Mais destaques, mais informações. Jogadores do Brasil já se posicionam. Já em campo a seleção brasileira. Antes das escalações, Pedro Ramiro, mais desse jogo, mais um para o Brasil nas eliminatórias. O primeiro de Dorival Júnior no torneio, Ramiro. Vamos lá, Canhão, trazendo mais destaques dessa seleção brasileira. Os atletas do banco de reservas já se dirigem até para essa posição, para daqui a pouco darem início a este jogo. E é verdade que o retrospecto da seleção brasileira diante da equipe do Equador tem sido bastante positivo. São 36 jogos, apenas 2 vitórias da seleção do Equador, que nunca venceu o Brasil aqui em sua terra, em terra canarinha. E o detalhe é que para a partida de hoje, o Brasil pode chegar ao número 100 de gols marcados contra o Equador. Ao longo dos mais de 80 anos de confrontos, a amarelinha balançou a rede 98 vezes e pode chegar ao seu tento aí de número 100, caso marque 2 gols. Brasil e Equador, que como eu disse, fizeram 35 partidas, são 27 vitórias verde e amarelas e também 6 empates e 2 triunfos equatorianos. A seleção sofreu 24 gols, o primeiro confronto aconteceu em 1942 pela Copa América. O Brasil venceu aquela época por 5-1. Só um destaque, até uma curiosidade aqui, direto do Couto Pereira, uma expectativa muito grande para essa partida, mas a gente vê, obviamente, está falando da casa do Coritiba, uma movimentação enorme do torcedor do Coxa Branca. E bem à minha frente, alguns membros aí da comissão técnica do próprio Coritiba, e o técnico Jorginho está por aqui, muito aplaudido, apesar da campanha dele ainda não ser das melhores. Chegou recentemente ao Coritiba, é verdade, pouco mais de um mês. O time não está bem, 12ª colocação do Campeonato Brasileiro na Série B. E o Jorginho está tirando várias e várias fotos junto ao Lucas Ronier, o atacante de 19 anos, que inclusive está na mira da Arábia Saudita, é o grande nome desse time do Coxa Branca. As duas equipes já se postulando e até falando um pouco mais sobre a questão do Equador. O Equador que tenta de qualquer maneira deixar esse retrospecto negativo diante da seleção brasileira. E, como eu disse, tem o Sebastián Beccacece, ele que foi o treinador principal da Universidade do Chile, Defensa e Justiça, conquistou a Recopa Sul-Americana. Daqui a pouco, a bola vai rolar no Couto Pereira, que geralmente traz muita sorte para a seleção brasileira, Canhão. Crianças agora trazendo bandeira brasileira, bandeira do Equador. Jogadores do lado de fora ainda, na lateral, no gramado do Couto Pereira. As crianças se posicionam, carregando as bandeiras. E na sequência, as duas seleções vêm para o campo. Equipe de arbitragem, que é da Argentina, traz os times para o campo. Jogadores vestindo ainda agasalho. Qual é a temperatura agora aí em Curitiba, Ramiro? 15 graus em Curitiba, tá um friozinho. Ontem estava pior, cerca de 10 graus aqui na capital do Paraná. O frio deu uma tranquilizada. É verdade que aqui na cabine da Bandeirantes a gente tá bem tranquilo, tá bem coberto, mas fora, do lado de fora do estádio também muito frio. Cerca de 37 mil pessoas são esperadas. A gente está bem no setor social, ingresso a R$600 nesse setor. Lado a lado, os jogadores agora já no campo. Equipe de arbitragem, é claro, ao centro, com os jogadores de Brasil e Equador já posicionados.
equatoriano. Hino do Equador. Vamos agora à execução no Couto Pereira do hino nacional brasileiro. Nacional brasileiro em Curitiba. Vamos escalar os times. A seleção brasileira, Pedro Ramiro. A seleção pentacampeã do mundo, que é pura emoção, é felicidade no meu coração. Vai a campo escalada com Alisson no gol, que veste a 1. No setor de defesa, 2, Danilo é o capitão do time. A dupla defensiva com Gabriel Magalhães, 14. 4, Marquinhos. Arana veste a 16. O meio de campo de 18, André. 5, Bruno Guimarães. 8, Paquetá. O trio de ataque, 20, Luiz Henrique. Vini Júnior, o Malvadeza, tem a 7. E 10, Rodrigo fecha a seleção do técnico Dorival Júnior. E na reserva na seleção brasileira, banco de reservas de Bento, Ederson, William, Beraldo, Wendel, além de João Gomes, Gerson, Lucas Moura, Hendrick, João Pedro e Estevão. Agora a seleção do Equador. Seleção equatoriana, escalada e definida pelo técnico Sebastián Beccacece, com Galíndez no gol, que veste a 1. Félix Torres tem a 2, Pátio veste a meia dúzia, Rincapié veste a 3, Estupinhan tem a 7. No meio de campo, o time que vai a campo tem Caicedo, 23, Mendes, 20, Alan Franco, 21. Mais à frente tem 16, Sarmiento. A dupla de ataque, 11, Rodrigues e Ener Valência veste a camisa 13, Canhão. E na reserva do Equador,
Banco de reservas com Ramírez, Napa, Porosso, Arriaga, Chaves, Grueso, Yeboah, Kendry Paes, Angel Mena, Medina, Mercado e Corozo. Arbitragem da Argentina, não é, Ramiro? Exatamente, dos hermanos, com Facundo Tejo, auxiliado por Ezequiel Brailovski e Gabriel Chad, ambos da Argentina. O quarto árbitro é Pablo Echavarria, argentino, que tem o VAR de Silvio Truco. Arbitragem também já definida para a partida, Canhão. 22 horas, 50 segundos. Vamos para o jogo. Alexandre Pretzel, mais uma decisão no caminho do Brasil nas eliminatórias. Pretzel. Talvez o Brasil não precise convencer, Canhão. Precise ganhar o jogo, né? Para fazer 9 pontos. Uruguai e Paraguai estão empatando neste momento. O Paraguai mudou a sua formatação. Provavelmente já vai ser um adversário bem mais chato do que na Copa América na próxima terça-feira. Então tem que aproveitar o fator local. A torcida está empolgada, todo mundo cantando o hino juntos. É verdade que o Brasil não traz grande admiração por parte da torcida. Hoje é o futebol mais de clubes, as torcidas também, mas é a seleção brasileira em campo. Então é vencer ou vencer. Precisa convencer? Eu acho que não. Tem time para convencer? Talvez sim. Mas vai enfrentar um adversário chato, treinado por um argentino que gosta de futebol ofensivo. Tomara que seja um jogo muito bom com a tua narração, meu caro Rogério Assis. Tudo pronto então, já se posicionam as duas equipes, você ouve a manifestação do torcedor brasileiro. A saída é da seleção brasileira com Lucas Paquetá. Já posicionado ao centro do campo, Facundo Telo posiciona os jogadores da seleção do Equador. O Brasil, é claro, jogando de amarelo. De vermelho, jogando a seleção equatoriana. Observação de minuto de silêncio. Homenagem póstuma a Sérgio Mendes, um divulgador do talento da música brasileira. Monstro. Em todo o mundo. Nos deixou hoje o grande Sérgio Mendes. Observação de minuto de silêncio. Vai autorizado o argentino Facundo Telo. Paquetá se posiciona, está tudo pronto para Brasil e Equador em Curitiba. Rolando a bola, começa no Couto Pereira. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol na maior rede de rádios do Brasil. Futebol com todo o time da Bandeirantes. E a seleção do Brasil precisando ganhar o jogo para recuperar a confiança do seu torcedor. Ele domina a jogada. Opa, já tomou o primeiro tranco. Entrada forte em cima dele, se levanta, que a marcação volta o Brasil, toma a frente, Paquetá, no ataque a bola de cabeça, sobe na marcação, tira aqui atrás em Capié, rebote vai pelo meio do campo ainda, recupera a bola, time do Brasil, toma a frente para tentar pegar na ponta, Rodrigo na pedalada por baixo, é falta nele! Rodrigo partiu pela minha direita, tocando por baixo a marcação, fazendo falta para o Brasil com 50 segundos de jogo, Ramiro. E foi falta no Sarmiento. O Rodrigo tentava avançar pela ponta direita, só que o jogador que atua no futebol inglês, do Burnley, da Inglaterra, acaba deixando o rodo do brasileiro. Vem para a bola, Rodrigo toma distância pelo lado direito de campo para a seleção brasileira. O Brasil cobra a falta pela meia direita. Rodrigo se prepara para fazer cobrança para a grande área, os zagueiros do Brasil. Lá dentro, Luiz Henrique também. Já chegam Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo lá dentro. Rodrigo se prepara apenas no jogador do Moro. O árbitro vai autorizar. Opa, saiu o empurrão. Confusão. Na entrada da grande área, o tempo esquenta. Empurrões. Facundo Telo já chama os jogadores de Brasil e Equador. E o detalhe, né, Canhão, é que o Gabriel Magalhães estava por lá. Ele foi empurrado pelo jogador da equipe do Equador, não gostou nada, foi para cima do atleta adversário. A arbitragem falou: gente, é o começo do jogo, vamos com tranquilidade. Falta para a seleção brasileira, ponta direita, Canhão. 2 minutos de jogo, a primeira chance para o Brasil em cobrança de falta. Permanecem na grande área os zagueiros brasileiros. Rodrigo na bola, na primeira trave, toque de cabeça, ela vai por cima. Toca Luiz Henrique se antecipando e bota o cabeção, mandando por cima, Ramiro. Com 1,80 m, ele tenta subir ainda no início da pequena área. O Luiz Henrique doido para marcar o seu primeiro gol com a camisa
da seleção brasileira em sua primeira convocação. Cabeceia para fora. 2 minutos e meio, tá só começando o jogo no Couto Pereira. Tiro de meta, tá cobrando o Félix Torres da pequena área. Para Galindes, pé direito, o goleiro despacha para o ataque. Tenta na ponta a bola, Valência vai chegar na marcação. Toma a frente, recuperação, bola. Estupinhante já perdeu. Brasil à frente, tenta a bola pela ponta, outra falta marcada, não há falta marcada. Fica no campo do Guimarães, recupera a marcação com o time do Equador ainda na entrada da grande área. Bate atrás, já domina a bola com o Félix Torres. Toca na esquerda, bate na bola, foi travada, essa bola vai para fora. Luiz Henrique põe o pé, ela sai no sub na cobertura feita com o Hincapié. É lateral para o Equador jogar. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Estupinhão para fazer a cobrança. Na esquerda, arremesso, defesa do Equador. O Brasil marca aqui na saída da seleção adversária. Estupinhão busca opções, mas está difícil achar alguém de vermelho. Arremesso e começa a bola recuando a jogada. Pede pátio, dá com o goleiro Galindes na grande área. Marcado! Quase Luiz Henrique chega. Sobe na marcação, tentou pegar Rodrigo, tira o goleiro. Rebate atrás com o time do Brasil ainda com a jogada. Marquinhos toca a bola para a meia esquerda. Vai na primeira pinta, escapa da falta da primeira bola da sequência, não. Delo apita a falta, aliás, prefere dar... Não, ele havia marcado a falta. Paquetá vai na jogada. Alexandre Pretzel já deu para perceber que o jogo não vai ser mole para o Brasil, não, Pretzel. O Equador não alivia, marca forte e divide todas. E a arbitragem deixa correr. Ele apitou Corinthians e Bragantino recentemente, Rogério, pela Copa Sul-Americana. Um jogo que definiu a vaga nos pênaltis para o Corinthians e ele deixa o jogo correr, não tem muita conversa. 4 minutos para o primeiro tempo. É lateral, essa bola vai para fora. Arremesso, o Equador cobra, Ramiro. Até um detalhe, a gente falava sobre 3 zagueiros, 4 zagueiros. A impressão inicial são de 3 zagueiros mesmo. E o Alan Franco aberto pela direita. Aí. Exatamente. O Alan Franco aberto pela direita. Prensado, a Arana chega colocando peça. A bola vai para fora. Não. Segundo a arbitragem, a bola é para a seleção do Brasil. Queria essa bola, Kevin Rodrigues, e a bola para o Brasil jogar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil CSIL, pode confiar. 4:30, primeiro tempo, tá só começando o jogo do Brasil nas eliminatórias. Tem Brasil e Equador se enfrentando no Couto Pereira. Domina Marquinhos, entrega a bola para a esquerda com Guilherme Arana. Mais à esquerda para Vini, pede Vini, recua, começa recuando a bola com Gabriel Magalhães. O zagueiro do Brasil entrega pelo meio do campo, recebe de volta a bola, dá para o André. André de volta, Gabriel na esquerda para o Arana. Pede atrás, ele devolve a bola com Gabriel de novo. Equador marca pelo meio do campo, ele devolve a bola, Gabriel Magalhães. Toca a bola para a minha direita, tenta o passe na ponta, vira Capitão Danilo, vira o passe na ponta, tenta a bola na ponta, Bruno Guimarães, volta para Marquinhos. O Brasil troca passes na sua defesa. Couto Pereira, Curitiba. A bola rola, o relógio não para. Lá vem Brasil, Arana na esquerda, por dentro da primeira finta, escapa do primeiro adversário, entrega a bola mais atrás ainda, vira o passe com o André, na direita com Danilo, bota na coxa, olhou para a área para cruzar, levantou para o gol para Vini, a bola passa para o Arana, chega em fita que ela sai, não consegue, bem que tenta, mas não consegue, põe para fora direto, linha de fundo, 5:30, o primeiro tempo e o placar Bandeirantes. Na 7ª rodada das eliminatórias no Couto Pereira, 0-0, Brasil e Equador, Nina Gagliotti. Canhão, Uruguai e Paraguai se enfrentam no centenário 0-0, 30 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco tem Peru e Colômbia no Nacional de Lima. Tiro de meta para fazer cobrança, Galindes, por isso as vaias que você ouve. Torres já toca a bola com Galindes, pequena área. De longe marca Rodrigo, levanta o goleiro, enfia essa bola para o ataque. Bola para canhota, sobre de cabeça com Danilo. Na prensada com Kevin Rodrigues, perdeu. Ela volta para Sarmiento, liga de fundo. Marca, vem Luiz Henrique, Sarmiento já o dribla. Olha para a área, para cruzar, não cruza. Passa Kevin Rodrigues, ele bate mais atrás da jogada. Volta a bola pela meia direita. Na aproximação, tenta o passe atrás, vira com Caicedo. Caicedo entrega a bola com Félix Torres. Devolve a bola, o zagueiro lança pelo meio do campo ainda. Bate, vem marcando aqui atrás, vai tocar de volta por dentro. Mendes tenta, perde equilíbrio, perde a bola para o Brasil, ganha, defesa, volta, recuperação para trás do toque. Tocou para fora essa bola, Kevin Rodrigues, é lateral de graça no toque de Estupinhã. Em lateral para o Brasil cobrar. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 7, primeiro tempo, Paquetá para Vini de volta, Vini tenta driblar, é marcado, dá pressão em cima dele, Félix Torres, vai ter que devolver a bola, Alan Franco fica em cima do Vini Júnior, toca atrás da bola, Gabriel Magalhães, já lança Marquinhos para a direita, com Danilo por dentro, André de primeira, vira a bola pela ponta, passa pela marcação, não pega Bruno Guimarães, despacha a frente, Estupinhã, toca Marquinhos para o Brasil, dá Danilo, marcado por 2, enfia de volta a bola com Bruno Guimarães, belo giro, esquece da marcação, Valência pressiona, rebote, volta no campo aqui atrás, que o time do Equador ainda, bola por dentro, pelo meio do campo,
na proteção, fecha Sarmiento, ganha a frente Kevin Rodrigues, toca a bola com Alan Franco, domina, volta a bola para Torres, Torres entrega a bola com Pátio, Pátio domina, lança a bola com o Estupinhando lá do esquerdo, 7,5, o primeiro tempo dispara pela ponta, vai tentar Encapié para cruzar para a grande área, a bola atravessa, a grande área sai do outro lado, a Arana corre e acompanha a saída de bola, num ataque na esquerda perigoso contra o time do Brasil agora, Ramiro. E é verdade que esse lado esquerdo da equipe do time do Equador vai ser bastante utilizado, porque tem o rápido Sarmiento e o também rápido Estupinhan e Encapié. Eles tentavam avançar, não conseguiram, sobe o Brasil. É falta, o Brasil cobre e joga na entrada da sua grande área. 8, primeiro tempo 0-0 em Curitiba. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Pro Brasil já sai jogando aqui atrás, domina bem aberta a jogada com Rodrigo caminhando com ela. Pretzel, são 8,5 no primeiro tempo, 0-0. Alexandre Pretzel. A frase, Rodrigo caminhando com ela, de falso 9 para vir buscar a bola aqui na intermediária. Que interessante. Aí o Paquetá e o Bruno Guimarães avançaram quando o Rodrigo veio buscar a bola no campo de defesa brasileiro. Domina a Vini, foi pra bola, opa! Alan Franco chegou nessa marcação em cima, ele até puxou pela camisa. Falta, o Brasil já sai jogando. 8,5, primeiro tempo, 0-0, jogo em Curitiba. Domina aqui atrás, André com o Brasil, lança a bola com a Arana, entregando curtinho pra Paquetá, de volta na esquerda. Pra Vini, domina, perna canhota por dentro do passe. Gabriel tenta a jogada pelo meio, Bruno Guimarães, a Rodrigo, a Danilo na grande área de carrinho por baixo, tira a primeira marcação com o Estupinhan. Na primeira bola pra tomar, perdeu a frente a jogada, nada de falta, sim, tem falta. Por baixo o pé do Luiz Henrique, reclama pro jogador do Brasil, dando que não fez a falta. Facundo Telo para e marca a falta, Ramiro. Foi justamente pelo lado esquerdo de campo, porque subia o Estupinhan por lá e o Luiz Henrique faz a sua segunda falta na partida. Mais uma tentativa do Equador de avançar ao campo de ataque brasileiro. Falta, sobe o Equador pelo setor de defesa. Surpresa é o Mendes ser titular do Equador. Ele não pega nem banco no São Paulo. É um negócio impressionante. Jogador lentíssimo, lentíssimo e é titular no Equador. Pátio domina a bola pela esquerda, entrega na ponta essa jogada com o Estupinhan, sai jogando, tenta Ener Valência, na marcação, chegou para tomar na frente, recuperação com o time do Brasil ainda, faz o giro, protege bem a marcação por dentro do Paquetá, de Paquetá para Arana, encosta ao lado e perde essa bola bem abertão na ponta, Bruno Guimarães, a Arana toca a bola com Paquetá, Paquetá de volta para o Arana, de novo com Paquetá, começa recuando a bola com Gabriel Magalhães, trocam passes os jogadores do Brasil, Tenda Atacado, tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Na central técnica da Bandeirantes, Beto Rebeck, Caiane Martins, com Michel Lopes na mesa de som marcando. Eliminatórias em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do primeiro tempo. 7ª rodada eliminatórias, Brasil e Equador segue 0-0, Nina Caliotti. Canhão, o Corinthians acerta a contratação do atacante holandês Memphis Depay. Jogador de 30 anos vai assinar contrato válido até o final de 2026 com o Timão. Luiz Henrique vai na bola, pancada nele, ia driblando da ponta pelo meio, tomou porrada, é falta pro Brasil, Ramiro. E aí quando eles se encontrarem no Campeonato Brasileiro novamente, Luiz Henrique no Botafogo e o Mendes no São Paulo, rapaz, vai ter treta, porque ele acaba deixando uma paulistinha, uma enxadada na coxa do Luiz Henrique. O Pretzel pontuou bem sobre o Mendes, ele fez só 4 jogos no São Paulo, a convocação deve ter surpreendido o próprio Mendes. Vem pra bola, Brasil. 11 minutos, primeiro tempo. O Brasil vem para cobrar a falta e para a grande área. Voltam os zagueiros. Gabriel Magalhães e Marquinhos lá dentro. Paquetá pode até tentar o chute direto de pé esquerdo. Galíndez sobe o muro. Encostado na trave esquerda. Paquetá e Rodrigo ao lado, Rodrigo direto, Galíndez espalhou para frente de cabeça, colocou para a grande área essa bola, tenta Bruno Guimarães, a defesa rebate, a recuperação volta com o Brasil, para Paquetá, toca pelo meio do campo, devolve a bola com o André que vira o passe para a direita ainda, capitão Danilo domina a bola, é marcado, ele dispara pela ponta, Rodrigo, dá até Luiz Henrique, cortou para a perna da canhota, boa, recuar, toca de volta o passe, recebe de volta de primeira, Paquetá, devolução errada, bola volta com o Brasil para Paquetá, Paquetá com Danilo, volta Paquetá de qualquer lindo passe, vem Luiz Henrique, domina com o time do Brasil, abre bem a jogada na meia esquerda para Guilherme Arana, caminho com liberdade, protege, encosta ao lado do Rodrigo, já perde a bola do Rodrigo para Vini, ele contra Alan Franco, balançou Vini, driblou para cruzar, preferiu outra fita, Alan Franco tocou na bola, não tocou não.
Facundo Tela apenas observe, marca tiro de meta, é bola para a seleção do Equador jogar. Se tem hit, tem estrela, Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. 12 minutos do primeiro tempo. Alexandre Pretzel tá 0-0. E esse início de jogo em Curitiba, Brasil e Equador, Pretzel. O que valeu foi a falta do Rodrigo, agora em curva, mas o Galindes deu um soco na bola, né? Não quis comprometer para tentar segurá-la. A única coisa até agora de tirar... Galindes travado na grande área. Vini colocou o pé, ela bateu na lateral da rede. Saída errada no tiro de meta, Galindes demorou para bater. Domina e chuta. O Vini estava chegando em cima. E é a segunda que ele faz, essa mais perigosa. Se o Vini tem um metrinho para trás, era 1-0 Brasil, Pretzel. É verdade, goleiro do Huracan da Argentina. Dá-lhe um bico para frente, né? Quer brincar? Eu estava falando sobre o soco que ele deu na bola, não se comprometeu em agarrar a bola. Tem que chutar mais o Brasil, que é bem marcado pelo Equador. Arana volta para Casco, o goleiro começa, Alisson jogando com o pé dentro da grande área do Brasil. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. São 13 minutos e meio de jogo em Curitiba, no Couto Pereira, 0-0. 6 vagas diretas para a Copa do Mundo. Só faltava o Brasil não entrar nessas 6. Era só o que faltava. 13,5 primeiro tempo. Marquinhos domina. Dá com Danilo. Abertão na direita. Marcado por vai ter que recuar a bola. Em cima vinha chegando o Sarmiento. Toca atrás Danilo para Marquinhos. Marquinhos de volta com o Gabriel Magalhães. Pede a Arana. Volta Gabriel para o goleiro Alisson, que domina com o pé e joga dentro da grande área do Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Com quase 14 primeiro tempo. Ramiro, qual a expectativa de público aí no Couto Pereira para esse jogo, Ramiro? 36 mil pessoas, Canhão. Tá lotado no olhômetro? Tá lotado. Paquetá de cabeça, Luiz Henrique ganhou na primeira bola, vai na linha de fundo, entrou na grande área. Só que ele fez a falta, ele usou o braço e jogou no chão, Estupinhã. Ele comete a falta em Capié, Estupinhã fechavam. Ele vai usando o braço e joga longe o jogador do Equador, Ramiro. E é impressionante como o Luiz Henrique tem sido acionado. Ele que se tornou, em valores nominais, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. 20 milhões de euros custou ao Botafogo cerca de 106 milhões de reais. Tentava avançar, sofreu a falta. Sobe o Equador, lado direito. É um bom jogador, fez a falta do Encapié. O lado esquerdo, Canhão, com Encapié, Estupinhã, é um perigo ofensivamente pro lado do Equador. Saída errada aqui atrás da bola de graça, o time do Brasil fica com ela. Lateral para o Brasil cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Com quase 15 primeiro tempo, com 0-0 Brasil e Equador jogando em Curitiba. Vem zagueiros do Brasil, Marquinhos com Danilo, marcado pelo Sarmiento. Devolve a bola, Marquinhos domina, já inverte com outro zagueiro do Brasil ainda. Sai atrás com Gabriel Magalhães. Enquanto isso, no Couto Pereira, Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do primeiro tempo. Nas eliminatórias do Couto Pereira, 7ª rodada, tá 0-0. Brasil, Equador, Nina Gagliotti. Canhão também pelas eliminatórias da Copa. A Bolívia goleou a Venezuela por 4-0 e a Argentina venceu o Chile por 3-0. Galindes na grande área, Luiz Henrique marca, ele prefere tocar do lado esquerdo com o zagueiro Pátio. O Pátio domina a perna da canhota, levanta para o ataque, enfia forte na ponta da bola. Sobe de cabeça com o Brasil, corta Danilo, passa pelo meio, tenta pegar o André. Recuperação, volta, tentou, balançou, caiu, falta nele. André girou, tentou tocar, ficou no chão, é falta marcada. Ele põe a mão à altura do joelho direito, Ramiro. Já chamou a responsabilidade nessa seleção brasileira que cada vez mais vai dando espaço ao André. Ele que inclusive foi contratado agora pelo Wolverhampton da Inglaterra. Sofre a falta. Mais uma para a seleção brasileira. São 9 faltas no jogo até agora em 16 minutos. Sai jogando o Brasil de volta, Arana enfia o passo por dentro, não chega na marcação, Vini rebate, Félix Torres, a bola volta aqui atrás com o time do Brasil ainda. Domina Gabriel Magalhães, entrega a bola, Gabriel Magalhães, volta com Arana, ele toca atrás e o Brasil recomeça com Marquinhos, domina na entrada da grande área, 16,5, primeiro tempo, 0-0, com Brasil, Equador jogando em Curitiba. Para trás desse passe, Rodrigo busca a marcação, volta com Arana, recua, dá Gabriel Magalhães, que entrega a bola pela meia direita, Marquinhos adianta o passe, vira a bola para a direita, capitão Danilo, domina, marcado, entrega, ele volta a bola para Marquinhos, ofertas estilo, por tempo limitado, novas motosserras em linha a bateria em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestilo.com.br e aproveite.
Na esquerda, Rodrigo, balança, escapa da marcação, com Mendes em cima, recua, toca do ladinho a jogada. Tenta o passe por dentro, a bola recuperada no braço, tem com ela. André pela meia direita, enfia a bola na direita pela ponta com Danilo. Do Danilo com Lucas Paquetá. A Luiz Henrique se movimenta, mexe. Tenta a finta, vai no fundo, a bola batendo no pé dele, vai sair, não saiu não. Bola aqui atrás da marcação, como Hincapié, ganha com a seleção do Equador. Dá um bicudo Hincapié, sobre de cabeça, tira o passe na ponta, tenta Ener Valencia, uma casquinha, a bola volta com o time do Brasil. Domina e volta a marcação com o time do Brasil atrás com Gabriel Magalhães. Com 17,5 primeiro tempo, 0-0. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesampaulo.com.br e transforme a sua vida. 17h30, primeiro tempo, ia jogar o time do Brasil, Vini prefere bater para trás a bola. O Pretzel ficou bravo aqui, era para atacar, ele devolveu a bola no meio campo, Pretzel. Claro, vamos jogar para frente, pô. O Brasil previsível demais e lento. Lento e previsível. Luiz Henrique, 2 duelos contra Hincapié, perdeu os 2, mas está bem acionado. Domina Danilo, volta meio campo do Brasil ainda, toca a bola com Gabriel Magalhães, toca pelo meio campo André de volta com Gabriel, 18, primeiro tempo 0-0, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG porque é na Nakata. Vem Brasil, André, na área, bola, não dominou, Rodrigo, ela bateu no pé dele, tira a marcação como Estupinhano, pega a bola, Valência, sobe de cabeça, Mendes, por dentro, Valência, domina, Marquinhos vai para travar, ele, Valência, briga pela posse da bola, tenta a jogada, perde a bola, recuperação Brasil ainda, Paquetá, põe no corpo e toma a bola do Ener Valência pela meia direita com o time do Brasil, toca para o André, André devolve a bola, entrega atrás com o Danilo. Caicedo chegou empurrando, o André caiu de novo, o André tá sentindo aquele joelho direito, naquela pancada que tomou, não é não, Ramiro? É verdade, os dois vão se encontrar no futebol inglês porque o Caicedo é do Chelsea. Sobe, Brasil. Vini na esquerda por dentro. Paquetá na meia-lua. Levanta a bola. Sobe de cabeça, disputa. A bola fica na grande área. Volta na marcação. Tira que atrás da defesa da marcação com o Félix Tungues. Sai jogando bola para o Caicedo. Domina. Toca a frente. Caicedo para fora. É lateral ataque do Brasil. Arana pega a bola. Já arremessa. Perde a bola para o Guimarães. Perde a bola. Kevin recupera a bola com o time do Equador ainda na direita. Toca a bola. Kevin Rodrigues que joga na Bélgica. Toca atrás. Alan Franco levanta para o Valência, no peito, Marquinhos chega com o time do Brasil, domina e volta a jogar sozinho, tranquilo, entrada na sua grande área. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. 19 do primeiro tempo, Alexandre Pretzel segue 0-0, Brasil, Equador em Curitiba, Pretzel. O BKSS tira o Franco do meio, onde ele é volante no Galo, e coloca para marcar o Vinícius, e pro Torres sobrar. 2 contra 1 em cima do Vinícius, que não está tendo vitória pessoal e está pouquíssimo acionado. Brasil muito lento e parando na marcação equatoriana até o momento. Luiz Henrique na direita, uma finta, já perdeu a bola, ganha Sarmiento, insiste o Luiz Henrique, Sarmiento tomou um tapa, é falta. É falta marcada, opa, tá caído Sarmiento. Disputa intensa com o André caindo, levando a mão no tornozelo direito, já se levanta agora. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Domina Torres, entrega atrás pro goleiro, levanta a Galinho, chuta mal, esquisito, a bola ganha efeito. Galinho volta na ponta, para Félix Torres, domina, Vini pra cima dele, toca a frente do zagueiro do Corinthians, levanta na ponta, tem Gabriel Magalhães, caiu na ponta, pedindo falta, defesa volta, o Brasil recupera a bola por dentro, André, dá no meio campo com o Paquetá, na direita o Luiz Henrique, primeiro que ele, põe o pé em Hincapié, tira, passe no fundo para Estupinhã, domina, vem à frente com 20 minutos e meio primeiro tempo, segue o jogo 0-0, bola por dentro, passe da marcação com a defesa feita na ponta para Moisés Caicedo, toca a bola com Kevin Rodrigues que vira a bola com Alan Franco, marca Arana, entrega de volta pelo meio do campo ainda, passa Caicedo, prende, protege, André ou encara, devolve a bola no meio campo que atrás com a defesa. Vaias do torcedor brasileiro, o som da Bandeirantes mostra no Couto Pereira com Marcos Mesquita, Hincapié para trás a bola, vai tocar com o zagueiro. Pátio domina, dá a bola para Torres, marcado pelo Vini, dá na ponta, Alan Franco, colocou o pé para baixo, Arana comete a falta. É falta marcada para a seleção do Equador, cobrar meio campo na ponta direita. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 21, primeiro tempo. 7ª rodada das eliminatórias, Brasil, Equador em Curitiba, no Couto Pereira. Tá 0-0, Nina Gagliotti. Canhão STJD suspende Zé Rafael, Nestor e Sabino por brigas em Palmeiras e São Paulo. Sabino pegou 5 jogos fora, Zé Rafael e Nestor pegaram 4 jogos cada um. Abraçando você, ligado na maior rede de rádios do Brasil. Bola com o dedo Galindes, ele agora arrisca driblar. Dribla Rodrigo de pé direito, levanta a bola para a esquerda muito alta. Danilo bota ele pela bola na ponta, Luiz Henrique se antecipa na marcação. Hincapié, André pro Brasil, faz o giro, sai do Sarmiento. A Vini, entra na grande área, dominou, tá sem ângulo, bateu, travado!
Chutando na hora do chute, escanteio. Vini quase faz o gol pro Brasil. Não fosse o pé do adversário, Ramiro. E num passe espetacular que ele recebeu na entrada da grande área. Se livrou da marcação e Alan Franco salva o gol que seria da seleção brasileira. O primeiro escanteio na partida. Vem Rodrigo para cobrança. 22 minutos do primeiro tempo. O Brasil tem escanteio na direita. A torcida vai junto. Rodrigo na bola. Autorizado. Toque de cabeça. Ela vai desviada no escanteio. Paquetá na primeira trave, é um novo Brasil, Ramiro. 1,84 m, ele sobe para colocar a bola na linha de fundo. Vem o Rodrigo de novo. Metade na metade, 22:30. Rodrigo escanteio, o Brasil na direita. Primeira trave de cabeça na marcação. Caicedo tira a bola, voltou, rebote do Brasil ainda. Danilo bota de cabeça, a bola para a direita ainda. Rodrigo, uma primeira finta, já perdeu. Sarmiento toma, desarmado, ele vem com ela, chuta, a bola bate na marcação com o Brasil. Toca em Bruno Guimarães e a bola vai direto pela linha lateral. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 23, primeiro tempo, Alexandre Pretzel 0-0 e o Brasil cria a primeira grande chance do jogo, Pretzel. Já aconteceu na Copa América e acontece hoje. Vinícius muito marcado pelo lado, infiltra pelo meio, faz o facão na diagonal. O André, para mim, é o melhor jogador do Brasil até agora. O cara que está jogando com consciência, marca e joga, deu um passe maravilhoso pro Vinícius. Agora o BKSS sacrificou o Franco para marcar o Vinícius e ele salvou o gol. Equador ataca, Sarmiento puxa a bola lá do esquerdo e passa ao lado Estupinhã. Sarmiento por dentro, bola para a grande área. A defesa do Brasil tira aqui atrás. Reclamaram pênalti. Paquetá voltou. Facundo Tela não viu nada. O Valência está caído. Agora se levanta. Recuperação, volta atrás com o Equador. Ainda bola para Incapié. 24 no primeiro tempo, 0-0. Caicedo de primeira, vira essa bola para a ponta direita. Onde está Félix Torres. Marca Vini Júnior. Vini dá pressão. Volta Félix Torres a bola. Toca atrás, vira para Caicedo. Caicedo a Pátio. Marcado na ponta e Capié pede a bola. Pátio vira-se. Vai ter que girar. Mas Rodrigo tapa em cima dele. Toca na esquerda. Levanta a bola para o ataque. Ela não sai ainda. Bota na ponta na jogada. Domina bem na categoria. Estupinhã. Vira a bola para Valência. Recupera, faz o giro. Perde Sarmiento. Recuperação do Brasil. Ainda a bola para a ponta. Tá voltando no impedimento, Rodrigo. Nem vai para a bola, ela vai direto pela linha lateral. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Só uma sublinhada em dois jogadores que atuam no Brasil. Félix Torres, parece que joga melhor na seleção do que no Corinthians, hein? E o Ener Valência, errando tudo. Sai jogando Félix Torres, lança a jogada pelo meio do campo, na meia direita para Sarmiento, completamente sozinho, faz o giro, prende, protege. Esse jogou muito na Copa América, hein? Já toca atrás, dá Caicedo, levanta na ponta de cabeça, Danilo manda a bola para fora. Ainda até para o Equador bater na esquerda. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Equador domina a bola pelo meio do campo, completamente sozinho. Mendes domina, dá no meio para tentar essa bola. Pátio quase perdeu pro Vini. Dá para Torres, enfia a bola para a direita. Passe errado. Arana pro Brasil ganha. Dá Paquetá. Paquetá mais na esquerda. Para correr Vini. Marcado, a torcida vai junto. Na grande área pede Bruno Guimarães. Vini tentou a finta. Torres tocou na bola, depois caiu, pediu falta. Não houve nada. Arana, Paquetá, Arana. De volta para Vini. Encara Torres. Pedalou na área. Levantou direto. A bola sai do outro lado pela linha de fundo. Ganha altura, a bola, muita força, ninguém para botar para dentro, Ramiro. E mais uma oportunidade da seleção brasileira agora pelo lado esquerdo de campo, até para trazer praticamente uma síntese. O Equador ataca pelo lado esquerdo e o Brasil não consegue espaço nesse mesmo lado. Tem que jogar a todo instante com o Vini Júnior, que agora não consegue cruzar, segue tudo igual 0-0. Couto Pereira, a bola rola, o relógio não para. 26 primeiro tempo. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Couto Pereira, Curitiba, tá 0-0. Brasil, Equador, Nina Gagliotti. Canhão com empate, o Brasil vai a 7 pontos na sexta colocação das eliminatórias. O Equador está em quarto com 9 pontos. 26 minutos com 0-0. Alexandre Pretzel segue o jogo. Pegado, obrigado, Pretzel. O Estupinhã é um ala atacante. Ele só fecha o lado esquerdo aqui para fazer a dobra no Luiz Henrique, mas ele é bom jogador ofensivamente. E o Incapié faz o sistema defensivo atrás, como o Ramiro disse. Agora, o time do Brasil não joga pelo meio, né? Bruno Guimarães, você não falou o nome do Bruno Guimarães agora. Segundo homem de meio. Não marca e não joga. Não aparece para trabalhar a bola junto com o próprio Paquetá também.
Equador marca no meio campo, Brasil troca passes. André do lado, para Marquinhos, Marquinhos entrega a bola, Gabriel Magalhães, dá na esquerda, liga de fundo, Arana fecha aqui, dá finta, segue Alan Franco, quase que perde a bola, reboteou, voltou, cai atrás com o Brasil de volta a bola, Gabriel Magalhães, dele para o André, pelo meio se desmarca Bruno Guimarães, dá Bruno recua, dá Marquinhos, toques rápidos, 2 no máximo do time do Dorival Júnior, 27, primeiro tempo no Couto Pereira, vem Brasil de volta, jogada Bruno Guimarães, domina pela minha direita, sai da marcação, pressionou em cima dele o Mendes, toca a bola para a minha esquerda, inverte a passada com o Bruno lança a bola, com Gabriel Magalhães, girou, sai da marcação com o Kevin Rodrigues e devolve Marquinhos, o Brasil joga a bola, fica no meio campo, o time de amarelo jogando, o novo Disney Plus está com tudo massista, ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Gabriel Magalhães carrega a bola, já dá pro Vini, contra Alan Franco, marcado, enfia pelo meio a jogada Arana, dá pra Vini, bota no peito, tomou um rapa o Vini, nada de falta. Fica caído o jogador do Brasil. A bola volta na ponta para Caicedo, que toca no ataque para Kevin Rodrigues. Pressionou, cortou Gabriel Magalhães. A bola voltou com Alan Franco ainda. Toca na ponta, marcado. Caicedo tenta a tinta. Bate na bola, recupera a defesa. A bola vai descendo para fora. Por quem? Por Gabriel Magalhães. E a bola vai lateral. É com o Equador que vai jogar. Amortecedor com qualidade. Líder em suspensão. É HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Temos 28 primeiro tempo, você nas estradas viajando, ouvindo a Bandeirantes, um grande abraço, boa viagem para você, no Band Play, você com a gente, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial também, em toda a galáxia. Vai tocar o zagueiro Pátio, marcando, Vini, Pátio recua, toca ao lado, o goleiro Galindes levanta para o ataque de pé direito, bota na ponta, sobe na marcação, ela bate no pé do Caicedo, vai recuperação, volta com o Brasil para Rodrigo, toca para trás a bola, vira para Arana, mais atrás Gabriel Magalhães, que devolve no meio do campo, com o Brasil jogando, temos 28:30 primeiro tempo, Marquinhos carrega, dá com Danilo, capitão, marca na ponta Sarmiento, dá Luiz Henrique, marcado, pressionou, vem Capié, tentou ganhar a bola, botou para fora essa bola em Capié, é lateral, o Brasil ataca na direita agora, vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Paquetá carrega da meia direita, inverte a jogada, vira com Guilherme Arana, lá no esquerdo, na ponta esquerda, Vini já pediu, na ponta Rodrigo fecha, é para Rodrigo, dominou para trás a bola, serviu do ladinho, tentou a jogada, vira Bruno Guimarães, lança com Paquetá de frente, tentou arrumar o passe, fica com o André para Danilo, vira a jogada do Brasil, trocando passes, Paquetá por dentro, Rodrigo limpou, para bater pro gol, bateu na trave, entrou! Gol! Rodrigo da entrada da grande área, domina, dá um corte excepcional do marcador, manda um canhão, ela vai cheia de efeito, bate no pé da trave direita, passa nas costas do Galindes e entra do outro lado. O Brasil faz 1-0. Rodrigo, um canhão da entrada da grande área, tem um leve desvio, Galindes fica vendido, tenta voltar, não consegue. 1-0 Brasil, 1-0 Brasil no Couto Pereira. Rodrigo, Galindes não tem jeito, tá feito. Rodrigo, o Brasil faz 1-0. Ramiro. Gol daquele que tem assumido a responsabilidade na ausência de um capitão ou na ausência de um nome de mais qualidade. Rodrigo, que tem o nome ovacionado e gritado no Couto Pereira, faz o seu 7º gol em 28 jogos com a seleção brasileira. Contou também com a ajuda, é verdade, do Pátio, que desviou no meio do caminho e com a trave, mas isso não interessa. O Brasil está na frente, 1-0 canhão. Alexandre Pretzel, Rodrigo, 1-0 Brasil, Pretzel. Tem que chutar no gol, não adianta ficar tocando pra lá e pra cá contra o time bem marcado, aliás, com o time que marca bem, que é o caso do Equador. Agora, o Mendes, que tá sem ritmo por nem jogar pelo São Paulo, tomou um drible do Rodrigo muito fácil. Só que o brasileiro é rápido, e aí ele vira e chuta, a bola desvia no Pátio, e aí bate na trave e morre no fundo da rede. O azar do Equador, sorte do Brasil, que não faz um bom jogo. Perto do que a gente espera do Brasil, não faz um bom jogo. O Brasil vence, mas não convence. Mas é aquilo que a gente falou na abertura da jornada. Tem que pontuar, tem que elevar na classificação. No momento, a vitória é interessante. Gabriel Magalhães chuta a bola e parece atingir Kevin Rodrigues.
Está no chão o jogador do Equador. Um princípio de tumulto. Dedo no nariz. Jogadores equatorianos vão para cima do brasileiro. Facundo Telo olha de longe, até quem sabe com a ajuda da arbitragem de vídeo, Ramiro. É verdade, é a segunda briga do Gabriel Magalhães até nessa partida. Lance muito rápido, o Magalhães já havia brigado no início do jogo ali com um zagueiro do time do Equador e agora a arbitragem do Facundo Tejo vai conversar ali com o Gabriel Magalhães, pedindo um pouco mais de calma. Ele que obviamente chama os dois jogadores, também ali o atleta do Equador, para fazer essa conversa. Acho que o VAR, por enquanto, não acionou. Olha, além disso, ele chama os capitães. Sim, o Danilo e o Ener. O Gabriel Magalhães, ele chuta a bola contra o Kevin Rodrigues e deixa o braço na sequência no rosto do equatoriano. Aqui no Brasil, o VAR já levaria 5 minutos para analisar o lance. Como é Comebol, cara, eles acham que isso é ação de jogo, não vai dar nada. Kevin Rodrigues agora se levanta e mostra o olho para o Facundo Telo. Ele nem falta havia marcado. Nada. Vai dar bola ao chão. Nada. Sai jogando o time do Brasil, 33. Primeiro tempo no Couto Pereira. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Hong Kong, cartão Tenda. Alisson, grande área, entrega a bola. Gabriel domina, está jogando o zagueiro do Brasil, enfia para o meio campo. Paquetá na bola, atravessou Incapié, tentou um chapéu. Sarmiento insistiu. Paquetá no carrinho, ganhou. A galera vai ao delírio. 1-0 Brasil, ganha o jogo. Danilo toca no ataque essa bola. Bola bateu nas costas do Vini. Insistiu na marcação. Luiz Henrique toca a defesa atrás. Dá um bico do zagueiro Pátio. Toca a bola para a direita ainda para Kevin Rodrigues. Arana bota o cabeção e toca a bola para fora pela linha lateral. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. 33,5 primeiro tempo, 1-0 o Brasil está ganhando o jogo. Já tem nenhum intervalo. João Paulo Capelanes. Meio campo, o Equador domina a bola pelo meio campo aqui atrás com o Caicedo que recua, dá Félix Torres que toca mais atrás da bola para Pátio. Em cima dele volta Vini pressionando. Pátio dá para o goleiro Galíndez na grande área. Vini vai chegar. Galíndez, pé direito, um bicudo. Toca no ataque, a bola muito alta para Valência. Sobre cabeça, tira Marquinhos. Rebate Brasil, carrinho do André para a ponta. Não pega a Arana, vem Alan Franco para tomar. Toca o passe, a bola tem a Arana e foi para fora pela linha lateral. Ainda arremesso, a bola para defesa. Aliás, ataque do Equador na ponta direita. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Para buscar a bola, Rodrigo, autor do gol do Brasil, já buscou bem, dá para o André, tomou pressão, caiu, é falta. Facundo Telo para o jogo e marca a falta. O Brasil é quem vai cobrar. Todo o time da Bandeirantes em Campos, Zonzão da Bandeirantes em Curitiba. No Couto Pereira com Marcos Mesquita. No digital Marcela Souza. No Twitter, imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial Alexandre Marques. 1-0 Brasil, troca passes tranquilo. 1-0 Alexandre Pretzel, o Brasil tranquilinho ganhando o jogo. Mas não tá fácil ainda não, né, Pretzel? O jogo até sair o gol do Brasil era um jogo igual, um jogo parelho e até com pouquíssima criatividade brasileira. Agora, obviamente, pelo estilo do treinador BKSS, o Equador vai sair um pouco mais pro jogo. E aí que o Brasil tem que aproveitar. Luiz Henrique, não tá mal no jogo, não. Rodrigo de frente, a Vini, perna esquerda, levantou para Rodrigo, ela passou direto, fora! Vini tentou Rodrigo, quase ele põe o pé, se ele calçasse 43 ia fazer 2-0, ela passou por ele, foi para fora, até quase entrando no lançamento do Vini, Ramiro. Um número a mais de tênis, é verdade, daria esse gol para a seleção brasileira. E o detalhe é que a jogada começa pelo lado direito de campo, trabalhada pelo Luiz Henrique, que acha na outra ponta o Rodrigo e na sequência Vini para Rodrigo. Quase marca a seleção brasileira. Couto Pereira, Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 35,5 primeiro tempo. André pro Brasil, domina, lança o Luiz Henrique, são dois em cima, tenta adiantar a jogada, tira, bate o zagueiro, bate na marcação, bola volta atrás de cabeça do Guimarães, vai tocar a bola para o André, marcado, pressionado, sai do Caicedo, toca Paquetá, que dá Bruno, que volta a bola com Paquetá, que já acha Betão Danilo, Brasil ataca, tá indo o jogo 1-0 primeiro tempo, 36 minutos, Paquetá inverte o passe pelo meio do campo, bola passa aqui atrás, Marquinhos, zagueiro do Brasil de primeira, já toca a bola com Guilherme Arana, lado esquerdo para Vini, ginga de corpo, Félix chega para tomar e toma, toca para frente a bola, volta com o Brasil sozinho, domina e joga atrás, Gabriel Magalhães, 36 primeiro tempo e o placar da Bandeirantes em Curitiba. Na
na 7ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Para o Brasil que ataca de volta. Passe por dentro aqui, lembro do Guimarães, perdeu. Paquetá na sobra, entrada na grande área, bola de cabeça, rebate, bate, a bola volta com o Brasil. Marquinhos sozinho ajeita aqui pelo meio do campo. 36,5 primeiro tempo. Nina Gagliotti, 1-0 Brasil em cima do Equador. E lá no Centenário, Uruguai e Paraguai empataram por 0-0. Peru e Colômbia jogam no Nacional de Lima, 0-0 também. Mas esse jogo com 5 minutos do primeiro tempo. Manifestação da galera pro Kevin Rodrigues, que tomou aquela porrada, ficou catimbando, lançado, não pegou essa bola, bem fácil que o Brasil que joga. Na hora de fazer a troca do fluido, de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Kevin Rodrigues na direita, Valência está muito longe, caminha ao lado do Alan Franco. Domina Kevin Rodrigues, vai ter que rolar atrás, Caicedo com ele, chega mais atrás ainda. Dominou para bater, cruzou pro gol, tira André, só para voltou a entrada na grande área, bateu pro gol, Mendes, a bola foi desviada, não foi não. Caicedo mandou um canhão, passo para a direita, linha de fundo, pediu escanteio na primeira jogada, depois não pediram mais escanteio, os jogadores do Equador, Ramiro. Mais uma oportunidade, aliás, o primeiro chute do Equador na partida, acaba não acertando o gol Mendes. Só um detalhe, o técnico Sebastião Becassese já chamou até 2 atletas para aquecimento, um deles é o Yeboah, atacante que ultimamente tinha sido bastante utilizado, perdeu a vaga, 24 anos e pode pintar no segundo tempo. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. 38, primeiro tempo, Brasil está ganhando o jogo, 1-0, Alexandre Pretzel opina na Bandeirantes. Quando eu falei que o Luiz Henrique não está mal, é porque quando ele é acionado, ele tenta fazer a jogada que ele faz no Botafogo. Só que a marcação é interessante. Estupinhão para Kevin Rodrigues. Está impedido o Bandeira. Demorou um pouquinho para marcar. O Alisson já havia tocado de cabeça. Pretzel. E o Luiz Henrique é o seguinte: qual a jogada dele? É utilizar força e tentar sair da direita para o meio. Ele faz muito isso no Botafogo. Ou buscar a linha de fundo. Só que ele não está buscando a linha de fundo. Ele está tentando lutar contra 2 jogadores bem posicionados. E por isso não está tendo muitas vitórias. Mas é um jogador interessante. Agora, nesse nível de seleção aí, o Estevão tem que entrar no segundo tempo, pelo amor de Deus. Rodrigo na esquerda, linda finta, cede Alan Franco, dado do ladinho para Vini, Vini de volta, a bola para Rodrigo, de novo para Vini, Kevin Rodrigues na pressão, Rodrigo recomenda a jogada, começa atrás com a defesa do Brasil, Gabriel Magalhães pelo meio do campo, para o André, na direita Bertão, levanta o braço, o capitão Danilo, 39, primeiro tempo, 1-0, o Brasil está ganhando, ofertas Steel por tempo limitado. Novas motosserras de linha bateria em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertassteel.com.br e aproveite. Alisson por dentro, passe, André domina o meio campo do Brasil, agora 1-0, a seleção do Brasil está ganhando o jogo, 39 primeiro tempo, a Luiz Henrique na direita, domina, marcado, chega em cima dele, Incapié, tentou dominar a frente, a defesa corta, manda para fora essa bola aqui atrás, Estupinhã, já cobra Luiz Henrique, dá Paquetá, Paquetá de volta, Luiz Henrique, toca do lado, vira a bola, Coutinho com Danilo, sem muita pressa o Brasil, encosta a Vini, agora Betão na direita, caminha com ela, puxa a marcação, Brasil com Danilo, 39-30, primeiro tempo, 1-0 para a seleção brasileira, concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesampaulo.com.br e transforme sua vida. Danilo bate na bola, vai desviada, colocou o pé, mandando para fora essa bola, Sarmiento em lateral, é bola para o time do Brasil jogar com quase 40, vem aí o toque da Bandeirantes para marcar, com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck, Caiane Martins na central técnica. No Couto Pereira, nas eliminatórias, a 7ª rodada, a bola rola, o relógio não para. 40, primeiro tempo. 1 Brasil, Equador 0, Nina Gagliotti. Com o gol, o Brasil dispara para a 4ª colocação das eliminatórias com 10 pontos. O Equador cai para 6º com 8. Danilo no comando, essa bola Luiz Henrique vai, colocou o pé, tentou, tomou um tapa, caiu, não deu Facundo Telo, era a manha do Luiz Henrique, a bola volta aqui atrás com o zagueiro, bate, domina, marcado, entrega com o goleiro Galindes na grande área, pé direito, ele não quer saber de dominar mais, seu goleiro Galindes agora dá um bicudo, Valência de cabeça, Kevin Rodrigues, Alisson com o pé, saiu do gol. Dá um bicudo, levanta a frente, rebate de cabeça aqui atrás, tira Félix Torres, Caicedo bota o cabeção, tenta Sarmiento, Paquetá, depois tropeçou, a arbitragem deu a falta, achei que não foi nada, mas a arbitragem marca, é falta, o Brasil cobra, 41, Alexandre Pretzel, tá dominado o jogo pelo Brasil, que ganha por 1-0, Pretzel. Dominado sim, num campeonato de posse de bola, o Brasil seria líder, né? Mas como futebol vistoso, pouco, muito pouco do que a gente espera de uma seleção brasileira. Agora o Galindes é um goleiro fraco, inseguro, tem que chutar no gol. Fico surpreso que o Domingues tenha perdido a vaga, né? Goleiro da LDU. E no banco está o Ramírez, que joga no Independente Del Valle.
Então, surpresa que o Galindes seja titular, mas ele claramente é o goleiro inseguro. Galindes na grande área, bate o marcado Luiz Henrique, vem em cima, ele toca na esquerda essa bola, bota no jogo em Capié. Domínio lateral, chuta, a bola vai desviada, bate no pé do Paquetá, cai na esquerda. Kevin Rodrigues agora mudou de lado, tentou uma caneta, vai na trombada, perdeu a bola, nada de falta, ela volta com o Brasil, com o Danilo na grande área do Brasil. Danilo ajeita e toca aqui por dentro, volta a bola para Marquinhos. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. 42, primeiro tempo, está ganhando o jogo o Brasil, 1-0 o gol do Rodrigo. Do puxa a marcação, André com a seleção brasileira, sai da primeira bola, sai do Sarmiento, dá na ponta, dá Luiz Henrique, 2 em cima, devolve no meio, entrega de volta a bola, dentro do Guimarães, que vira curtinho por dentro, teve a liga do autor do gol, Rodrigo toca na canhota, para Arana para mim, o passe errado, ele tira aqui a defesa, bota na frente essa bola, então sai do gol, Marissu com o pé para jogar, e a seleção brasileira está ganhando, o torcedor está incentivando no Couto Pereira. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Arana lançado de Félix Torres para tomar. Ganha Félix Torres da pressão. Dá um bicudo. Toca à frente. 15 para as 11 da noite. Sobe de cabeça na primeira bola para perder o André. Vai na ponta esquerda. Jogada vindo na direita. Alan Franco. Bota na frente. Opa, tá impedido o Kevin Rodrigues. Ele não tem a menor noção de impedimento. O camisa 11 do Equador, hein, Ramiro? E até por isso levou a bronca do Ener Valencia, dizendo, pô, você não percebeu que você estava bem impedido? Só um detalhe, viu, Canhão? Eu tô observando a todo instante o Danilo tentando orientar o Luiz Henrique. Eles não têm se entendido nesse lado direito, é verdade. É o primeiro jogo dos dois juntos, mas o Luiz Henrique, em muitos momentos, o Danilo entende que ele vai fazer uma coisa e ele acaba fazendo outra. O Luiz Henrique entende que o Danilo vai fazer outra, então tá uma confusão geral desse lado direito. O Luiz Henrique tem que ir pro fundo, explorar a força dele, porque ele tá jogando só pra trás. Super time do Luiz Henrique. Não é que ele esteja mal, é um jogador que a gente espera mais, mas é o primeiro jogo dele como titular na seleção. E acho até que é a primeira convocação, porque quando ele era do Fluminense ele não foi chamado, e no Betis também não, né, Ramiro? Então foi a primeira. E o detalhe, você falou muito bem, viu, Pretzel? Porque a todo instante o Danilo tá dizendo, vai, porque o Danilo tá ficando muito atrás. Ele pede, Danilo, o Luiz, vai mais pra frente, se joga lá, tenta atacar mais. Nesse momento, um atleta do Equador sentindo bastante. Torres. É o Torres que joga melhor na seleção equatoriana, cara, do que no Corinthians, viu? Pelo menos a atuação de hoje, tá jogando bem o Torres, e no Corinthians ele é bem seguro também. Uma pergunta que nesse momento é pertinente ao senhor. Não seria porque o time do Equador é melhor que o Corinthians? Pode ser também, a parceria pode ser melhor. As companhias ajudam, as companhias ajudam, e outra, mas tanto pro bem como pro mal também. Mas ele está enfrentando a seleção brasileira, né? Ele tem tido trabalho contra o Cuiabá, contra o Criciúma, né? Também tem isso, né? E do lado que tem o Vini Júnior jogando. Exatamente. Né? Aliás, o Vini Júnior super tímido, né? Querendo passar só o pé por cima da bola, mas bem marcado pelo próprio Torres. Então é o seguinte, o Brasil, Pretzel, tá só falando mal, não é isso. Ganhar é o mais importante, entendo o que eu estou dizendo, mas para a seleção brasileira, é pouco o que a gente está vendo. É pouco o que a gente está vendo. O Estevão tem que entrar no intervalo, é a novidade da seleção. Ah, mas o time do Equador é físico e forte, não vai aguentar o Estevão, vamos ver. Bota ele para cima dos marcadores, para ele tentar 1 contra 1. Brasil super previsível, cara. O Rodrigo pegou a bola e chutou no gol e saiu o gol na sorte. O Félix Torres trocou a camisa, ou seja, ele tem algum sangramento, né? Sim. Só pode ser isso, né, Ramiro? Pode ser isso. E o Félix Torres, que inclusive até é pertinente falar sobre isso nesse momento, porque se trata justamente sobre ele. Ele sofreu nessa semana uma perda do irmão e tudo mais. Chegou a ser cogitada a desconvocação dele, mas ele falou, não, eu quero ficar, eu quero de certa forma representar o meu irmão. Mais 3 minutos, vamos a 48 desta primeira etapa. Por enquanto o Brasil vence 1-0. Ele está sentindo, Félix Torres, sente o joelho esquerdo. A plaquinha subiu com os acréscimos, iremos a 48. Todo mundo ficou em volta, fizeram uma rodinha. Eu acho que ele passou mal, eu não vi pancada. Acho que ele passou, teve um mal-estar pelo jeito. Pode ser. Olha ali, o Brasil está subindo para 4º lugar. Olha que é uma vitória numa eliminatória tão equilibrada com 10 pontos. Tudo bem que os outros vão jogar também, né? Também tem isso. É somar. Mais ou menos, né? Só tem Peru e Colômbia agora. Todo mundo já jogou, né? É verdade, é isso aí. Essa vitória vai levar o Brasil lá bem pertinho. Né? A Argentina está com 18 disparos. Ontem, sem Messi e tudo, ganhou mais uma. Né? Mais uma, fácil, 3-0 no time. 46, em 2 minutos vem João Paulo Capelanes. Intervalo Bandeirantes. Tudo bem com Torres, Ramiro? Já de volta. Brasil, Luiz Henrique, na direita. Tá na área, ganhou, rolou pra Vini, vem pra trás. Torres mandou pra escanteio.
Vini fechava uma grande jogada, Luiz Henrique. Vini ia fazer 2-0 Brasil, não fosse Torres que voltou, Ramiro. E voltou no pique para tirar essa bola em cima do lance. Ligeiro demais o Félix Torres. Terceiro escanteio na partida, terceiro para o Brasil, Rodrigo na bola. 46:30, finzinho de primeiro tempo no Couto Pereira. O Brasil tá ganhando 1-0 para a grande área. Danilo, Paquetá, Gabriel Magalhães, Marquinhos também. Rodrigo, pé direito na bola, autorizado para o gol de cabeça. Valência tira a bola, sai da grande área, rebote atrás com o André. Nossa, ele dá um balão. Tentou colocar de volta na grande, a bola ganha uma altura, cai quase que lá na Liga Arena, estádio do Atlético. Vai no meio, Paquetá brigou, conseguiu tomar, inteligente Paquetá. Rodrigo na área, para Vini, para trás. Rodrigo passou dela, tentou a defesa, corta a mão, veio André na primeira bola, perdeu pro Guimarães, perdeu a bola, voltou com o Brasil. André, a Rodrigo, tentou a fita, caiu, não houve a falta, ele tentou cavar uma falta, não houve nada. Desarmada a bola, voltou na ponta esquerda ainda, insiste marcando o Paquetá, vem na bola, tropeçou o Estupinhã, tomou o André, cruzou pro gol, tira a Pátio de cabeça, a bola voltou na ponta para pegar Estupinhã, sai de volta a Pátio, chuta, ela bate em André, Estupinhã tirou, ela bateu no André. Em lateral para a seleção do Equador, cobrar na esquerda no finalzinho do primeiro tempo. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Segundo os sinais da primeira parte no Couto Pereira, Curitiba, o Brasil está ganhando. Rodrigo fez 1-0 para o time do Brasil. Para fazer a cobrança de lateral, Estupinhã espera alguém de vermelho para arremessar essa bola. Autorizar Estupinhã, já bota a frente sobre de cabeça, tira aqui atrás do Brasil com Paquetá, insiste, erra, dá uma orelhada, pega a bola, Kevin Rodrigues, escapa na primeira bola, sai da segunda, vai na bola Danilo, Kevin Rodrigues conseguiu tomar dele, no meio, Ener Valência, Caicedo lançado, ele bateu na cavadinha, Alisson defendeu, Caicedo bateu direto no gol, Gabriel Magalhães em cima da linha, salvou! A defesa do Brasil esqueceu de marcar pelo meio. Marcou tudo na ponta e deixou livre Caicedo. Alisson na primeira. Gabriel Magalhães como se fosse um goleiro em cima da linha. Com o pé mandou pra fora, Ramiro. E o grande detalhe é que o Brasil não esqueceu, Canhão. É que o Arana escorregou. Ele estava em cima do Caicedo pelo lado direito. O Arana ficou no meio do caminho. Ele não conseguiu acompanhar. Sobre o Equador. Escanteio, 48:30, quase o Equador empata. Autorizada a cobrança para a grande área de cabeça. Subiu aqui atrás, Marquinhos tira. Rebote, volta, Caicedo levantou para a grande área. Alisson no alto, subiu, grudou. E aí, Facundo Telo apita. Termina o primeiro tempo no Couto Pereira, Curitiba. Rodrigo fez o gol do Brasil. Brasil, Equador 0, intervalo na Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o estrondoso canhão do gol, por enquanto tá dando Brasil 1-0, mas que sufoco na reta final da primeira etapa. Alô, Couto Pereira, alô, Pedro Ramiro, é o Brasa vencendo o jogo, Ramiro. É verdade, a seleção comandada pelo técnico Dorival Júnior, que desde que chegou, chegando agora a 9ª partida sob o comando do Brasil e a sua 4ª vitória. Por enquanto, 4 vitórias e 5 empates. O Brasil com bastante dificuldade, é verdade. Nesse fim de jogo, o Alisson, junto a Gabriel Magalhães, salvaram a seleção do que poderia ser um gol da equipe do Equador. E eles fizeram até uma rodinha antes da volta ao intervalo e tal. Foram ali conversar para ver se está tudo certo. Vamos ver se fará mudanças o técnico Dorival Júnior para essa segunda etapa. Jogadores já deixando o campo de jogo nesse exato momento, Capela. Ô, Ramiro, você que tá aí no campo de jogo, me traz mais um destaque. Durante o jogo, a gente viu, obviamente, que o torcedor pegou no pé da arbitragem. Mas o torcedor começou a xingar outras coisas ou tô viajando? Tô monitorando aqui a rede social. Sim. E aí falaram que teve um movimento político aí. Era falando do Lula, eu tava vendo threads aqui, tá nos principais assuntos do momento. Foi isso que aconteceu mesmo? Isso, houve xingamentos aqui direcionados ao presidente da República, principalmente nesse setor aqui que eu tô, é o setor é o setor, é verdade, que fica mais centralizado ao campo aqui, e houve muitos xingamentos à presidência da República, direcionado ao presidente da República, um coro que começou fraco, mas depois foi tomando espaço aqui no Couto Pereira, que tá lotado, mais de 36 mil pessoas na partida de hoje, Capela. Maravilha, quis tirar dúvida contigo, porque eu falei, rapaz, eu tava ouvindo a transmissão aqui com o Pretzel, com o Canhão, eu comecei a ouvir alguma coisa, mas não conseguia reconhecer 100% se era pro Lula, né? O pessoal acaba politizando tudo, até o futebol, né, Pretzel? Compensação, muitos aplausos ao Pedro Ramiro.
Muitos. Por quê? Não, pela tua participação no jogo. Excelente. O que melhor fez o Ramiro nessa viagem a Curitiba foi a entrevista com o Odilon. Figuraça. Nossa, foi histórico. E ele ficou feliz, ele mandou mensagem depois. Foi gente boa demais. Ele te chamando de piá foi muito legal. E o melhor de tudo é que ele sabe os caminhos, né? O Capelanes é um mascarado. Mestre Pretzel, e aí? 1-0 Brasil, esse último lance aí, hein? Seleção brasileira. Pessoal, não me tratem como antipático a seleção, não é isso. Mas eu esperava um futebol um pouco melhor, né? Mas pelo menos mais rápido, mais intenso, sabe? Um Brasil mais ambicioso. Achei o Brasil bem previsível. Daqui a pouco na coletiva, o Equador é o time que marca bem. Sim! E o Brasil não tem capacidade de jogar mais rápido, trabalhando bola, encostando um jogador. O Rogério lembrou bem, às 10 minutos do primeiro turno, o Rodrigo vem buscar a bola no campo de defesa. E ele que é o nosso chamado falso 9. Por quê? Porque o Brasil já não conseguia nem passar da intermediária. Muito previsível. Bola no Luiz Henrique, que perdeu as 2 primeiras para a defesa do Equador. Essa última ele ganhou por quê? A gente não sabe tudo, mas olhando para o jogo, qual a característica principal do Luiz Henrique? Força e velocidade. Vai para o fundo. E não querendo entrar no meio para ser sanduichado pelos marcadores. Quando ele foi para o fundo, ele conseguiu fazer o cruzamento para a área e o Félix Torres aliviou para escanteio. Vinícius, né? Firulento, perdeu aquele lance que o André tocou, que ele entrou pelo meio. É meio insolente o Vinícius Júnior no Brasil. Assim, o Vinícius, Vinícius, mais jogo, certo? Menos pé por cima da bola e mais vertical em direção ao gol, como você faz no Real Madrid. Bem marcado pelo Alan Franco, que foi... tem vezes que o treinador ele enxerga bem, né? O que ele fez? Ele pegou o Alan Franco, que é um bom marcador no meio. Cara, tu vai marcar o Vinícius. E quando puder, joga. Mas a tua função é tentar anular o Vinícius ou incomodá-lo. E é isso que está acontecendo. E o Torres, tô repetindo, tá jogando melhor no Equador que joga no Corinthians, fazendo a sobra e ganhando do Vinícius também, impedindo que o Vinícius consiga ter uma vitória pessoal. Então o que acontece? O Luiz Henrique não funciona muito. Vinícius Júnior não está funcionando muito. O Brasil funciona com 2 jogadores. André, que faz uma partida muito boa, e o próprio Rodrigo, que é um cara que sai para o jogo, aparece e só fez o gol porque ele chutou no gol. Tem muito jogador que não chuta, ele chutou no gol, a bola desviou no pátio e acabou batendo na trave e entrando. E no final, o Brasil todo desorganizado, o Bruno Guimarães, que é o pior jogador em campo para mim, totalmente desconectado do meio de campo, e aí quase que o Caicedo, bolão do Kevin Rodrigues para o Caicedo empatar o jogo, e o Gabriel Magalhães salvou. Então é o seguinte, o Brasil empolga? Não. É importante a vitória do Brasil? Sempre. Tanto é que o Brasil está indo para 4º lugar. Agora, esse futebol agrada a opinião pública? Vale 400 a 600 reais para pagar ingresso? Não, apenas isso. No pique, Pretzel, o melhor em campo pelo Brasil na primeira etapa e a nota dele? André. Nota? 7,5. Do outro lado, o Equador? Do Equador eu gostei muito do Incapié, certo? E também gostei do Sarmiento, jogador de muita movimentação. Esse Kevin Rodrigues, ele parece um pouco inteligente para jogar, concorda comigo? Sim. Mas essa última jogada dele, ele deu o gol pronto pro Caicedo. Deu mesmo. Pior em campo do Brasil? Bruno Guimarães. Equador? Do Equador, pior em campo, cara, eu acho que o Mendes. Eu não quero pegar no pé dele, mas foi o Mendes. E a arbitragem rapidinho, uma boa, sublinhada? Muito boa do Facundo aqui tranquilo, né? Tranquilo. Muito bem. Transmissão. A jornada tá do seu agrado não, também, do legal, meu agrado, bacana, viu? né? Alta sintonia, né? Ótimo. O melhor é o Michel Lopes. 10h57, vamos fazer o seguinte, nossos parceiros comerciais em destaque na volta, Nina Gagliotti, o super placar do futebol, líder para o Brasil de audiência, claro, o futebol é aqui, Brasil! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha
magia divina. Tudo certo, Dudu Tigre. Atenção! Com Viva Sorte São Paulo, você tem a chance de concorrer a um carro por apenas 2 centavos. Isso mesmo! Por apenas 2 centavos você pode mudar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro na garagem. É a oportunidade que você estava esperando e ela está ao seu alcance. Não perca tempo! É fácil e rápido. Basta acessar vivasortesaopaulo.com.br, comprar o seu título e torcer para ser o próximo grande vencedor. Aproveite essa chance única de transformar sua vida por apenas 2 centavos. vivasortesaopaulo.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já conferiu as condições especiais que a Steel preparou para você? Então aproveite! Leve agora para casa sua motosserra Steel em até 6 vezes sem juros. Confira também motocultivadores, perfuradores, motopodas e a nova linha de motosserras com condições especiais. Conte com mais eficiência e praticidade nas suas tarefas no campo. Acesse loja.steel.com.br e compre agora mesmo. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Packers e Eagles no Brasil. Um jogo que vai entrar para a história da NFL. Mas no Disney Plus, a história da NFL acontece toda semana. Prepare-se para curtir 158 jogos ao vivo. Lances que parecem coisas de filme. Única Red Zone em português que existe. E tudo na companhia de quem mais entende do assunto. Assista no Disney Plus Premium. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. É Nakata. Paz no trânsito começa por você. Rogério
É para Rodrigo, dominou para trás a bola, serviu do ladinho, tentou a jogada, vira pro do Guimarães, lança com Paquetá de frente, tentou arrumar o passe, fica com o André para Danilo, vira, jogada do Brasil, trocando passes, Paquetá por dentro, Rodrigo limpou para bater pro gol, bateu na trave, entrou! Entrada da grande área, domina, dá um corte excepcional do marcador, manda um canhão, ela vai cheia de efeito, bate no pé da trave direita, passa nas costas do Galindes e entra do outro lado, o Brasil faz 1-0, Rodrigo, um canhão da entrada da grande área, tem um leve desvio, Galindes fica vendido, tenta voltar, não consegue, 1-0 Brasil, 1-0 Brasil no gol do Pereira, Rodrigo, Galindes não tem jeito, tá feito, Rodrigo, o Brasil faz 1-0, Ramiro! Gol daquele que tem assumido a responsabilidade na ausência de um capitão ou na ausência de um nome de mais qualidade. Rodrigo, que tem o nome ovacionado e gritado no Couto Pereira, faz o seu 7º gol em 28 jogos com a seleção brasileira. Contou também com a ajuda, é verdade, do Pátio, que desviou no meio do caminho e com a trave, mas isso não interessa. O Brasil está na frente, 1-0 Canhão. Com Pedro Ramiro, repórter Bandeirantes, na narração dele, Rogério Assis, o estrondoso Canhão. Alexandre Prato nos comentários, o Brasil está vencendo. A seleção da CBF vence a seleção equatoriana. 1 Brasil, gol marcado pelo Rodrigo, 0 para a seleção do Equador. Alô, Nina Gagliotti, outros jogos válidos pelas partidas das eliminatórias sul-americanas, Copa do Mundo, dos Estados Unidos, do México e do Canadá. Tá chegando a hora, Gagliotti! Alô, Capela, vamos repassar os jogos porque tem mudança na tabela de classificação. Ontem, Bolívia 4, Venezuela 0, Argentina 3, Chile 0. Hoje, Uruguai 0, Paraguai 0, Brasil vai ganhando do Equador por 1-0, Peru e Colômbia segue 0-0. Mas a tabela de classificação, o Brasil dá um salto. A Argentina segue em primeiro com 18 pontos, Uruguai em segundo com 14, a Colômbia em terceiro com 13, o Brasil em quarto lugar com 10 pontos. A Venezuela é a quinta colocada com 9 pontos, o Equador cai para a sexta posição, 8 pontos, Paraguai 6 pontos, Bolívia também 6, Chile 5 e o Peru vai somando 3 pontinhos na lanterna das eliminatórias. O que acontece com o Peru, hein, Pretzel, nas eliminatórias? E realmente a coisa não tá fácil. O Brasil tá voltando pro campo de jogo aí, Pedro Ramiro. É verdade, a seleção brasileira retornando agora ao campo de jogo e também a equatoriana. Tô de olho se teremos mudanças, tá? Porque a gente viu bastante jogador da seleção equatoriana fazendo o trabalho de aquecimento. No Brasil, vendo aqui, André... Parece o mesmo, Luiz Henrique até voltou. Por o Estevão, Ramiro. Fala pro Dorival por o Estevão, brincadeira velho. não botar o Estevão, hein? É brincadeira, né, cara? Por enquanto é igual a seleção brasileira, sem mudanças. É o famoso conservadorismo do técnico Dorival Júnior. Ele vai dizer, viu, gostei do primeiro tempo, né? Tivemos uma boa movimentação, dominamos com a posse de bola. Pô, sabe, aí o scout vem com 5 finalizações. O goleiro não fez nenhuma defesa. Mas é a posse de bola. É, a defesa só aquela, sabe aquele soco que ele deu na bola, naquela bola em efeito do Rodrigo, que era uma bola fácil de pegar, né? Aí eu tava vendo o Ener Valencia conversando com o árbitro agora, de risada, ó. O Ener Valencia, hein, tem que voltar a jogar bola, porque ele é bom jogador, hein? Sem dúvida. Vamos voltar para a segunda etapa. Vai mexer? Fala, no pique, vamos lá, Ramirão. Vamos lá, daqui a pouco 2 mudanças no Equador. Vai entrar o 8, Gruezo. Inclusive é filho do Carlos Gruezo, auxiliar do Zubeldiano São Paulo, e também o 10 Paes, já vendido ao Chelsea, que hoje está no Del Valle. Sai o 16 Sarmiento e entra o 10 Paes, jogador de 17 anos, o mais jovem a atuar na última Copa América, inclusive em todas as Copas Américas. Entra com a 10 no lugar do 16. Sai também o 20, o Mendes, que é do São Paulo, para a entrada do 8, o Gruezo. Gruezo entra com a 8, 2 mudanças, vai recomeçar a partida. Vamos lá, O Mendes foi o pior em campo. Sem dúvida. Isso Vamos aí. então. E o Preto vai analisar ao longo de toda a segunda etapa com muita emoção do Rádio do Brasil. Ele está de volta para os 45 minutos finais de Brasil 1, Equador 0 a partir de agora com ele.
Explode, Canhão! Vamos nós então, autoriza o árbitro, começa o segundo tempo em Curitiba. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Começa o segundo tempo, 1-0 o Brasil ganha e troca atrás do Brasil, a bola, Alisson, goleiro, levanta a bola mal demais, o passe pro Gabriel Magalhães, a bola vai por cima do Gabriel, é lateral, ataque Equador na direita. Começando o segundo tempo, é lateral para fazer cobrança, Alan Franco, já recua, toca atrás da bola, Grueso, perde aqui, domina marcado, começa voltando a bola pelo meio do campo ainda, toca pro zagueiro, vira para Pátio, Pátio toca a bola, lado esquerdo, como Encapié, fechando com o Estupinhã, domina Encapié, toca pelo meio campo, Pátio outra vez, tem do ladinho, já toca a bola com Félix Torres, marca só de longe Rodrigo, levanta Torres, inverte a jogada na ponta esquerda, muito alto o passe, sobe de cabeça com o Brasil, tira Danilo, tenta a ponta, Luiz Henrique, vai na bola com Encapié, saiu, Encapié protege a bola, vai pela linha lateral, em arremesso com pressa, já pega a bola e já bate Encapié, começando o segundo tempo em Curitiba, 1-0 o Brasil ganhando o jogo, Paes domina a bola no meio do campo, toca pelo meio campo, na proteção para Torres, marcado já dribla Vini, enfia para o comando essa bola, Valência bate mal na bola, perde equilíbrio, insiste, pé direito, toca à frente, Arana para o Brasil, no que bota à frente já lança, Vini Júnior protege para Arana, toma o tranco, vantagem para Arana, não tem vantagem, é falta, pronto, esperou o Facundo Telo acertadamente, atingido, caiu o Vini, não tem vantagem, é falta, né, Ramiro? É falta e bem próxima à área dos técnicos, Dorival Júnior até deu uma olhada e falou, pô, isso aí não tem como. Falta para a seleção brasileira em cima do Guilherme Arana, lado esquerdo de campo, Canhão. 14 faltas, 9-5 para o Equador. O Kendrick Paes tem 17 anos, Canhão, vendido para o Chelsea, bom jogador. Uma grande revelação equatoriana e o Grueso foi titular na Copa América e perdeu a posição para o Mendes inexplicavelmente. Se não me engano, ele é um mês mais novo ou um mês mais velho que o Bender. É, exatamente, é isso aí. E apareceu aos 16 anos no Independente Del Valle, bom jogador, só que não tem experiência. Mas ó, o BKSS põe um menino de 17, o Dorival não põe. 2 minutos, começando o segundo tempo no Couto Pereira, 1-0 Brasil ganhando. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Comembol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Bola aqui atrás com o Encapié. Vaias do torcedor no Couto Pereira. Toca Encapié para Pátio. Pátio para Félix Torres. Vini para cima. Enfia na meia direita. Tenta uma caneta. Toma o tranco. Pediu a falta da arbitragem. Não marca a falta em Caicedo. Brasil já toma. A Luiz Henrique. Tentou driblar. Insistiu para tomar. Ganhou. Cortou. Rolou do lado. Perde a bola do Guimarães. Já falta do Luiz Henrique. Facundo Telo. Olha para o Encapié. Calma. Não vem, não reclama. Encapié batendo Luiz Henrique. É no bico da grande área na direita. Ótima cobrança para um canhoto desse lado, Ramiro. Essa é a grande oportunidade. E o Rodrigo já se aproxima por lá numa falta em que o Brasil conseguiu através do Luiz Henrique contra o Encapié. 2 jogadores jovens. O Luiz Henrique com 23, o Encapié com 22. Ele acaba deixando uma enxadada em cima do atleta brasileiro que está bancando com muitas dores. Dorival, por enquanto, não colocou ninguém para aquecer. 3 minutos e meio, segundo tempo. Galindes encostado na trave esquerda, sobe o muro. Paquetá para bater de perna esquerda. Rodrigo para bater de pé direito. Muro colocado dentro da grande área. Facundo Telo posiciona a barreira. É falta para o Brasil, que já está ganhando o jogo por 1-0. Paquetá, pé direito, pede apoio na bola. Rodrigo ao lado. Paquetá, 2, 3 passos para trás. Rodrigo direto. Bandeirantes, o canal do esporte. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão BHG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 4 minutos do segundo tempo. Tiro de meta. Vamos acompanhar porque a outra cobrança no primeiro tempo quase que terminou em gol do Vini. Pátio, zagueiro. Vai cobrar. Rodrigo está de olho. O Vini também. Galindes põe no chão, dá pro Pátio, perna canhota, não é a boa. Inversão, levantando bola pra ponta. Bate em Arana, rebote e volta na ponta. Alan Franco, toca ao lado. Faz a proteção, Caicedo, bica na ponta a bola. Pra Kevin Rodrigues, vai proteger atrás, o Brasil ganha a jogada. Domina e volta, André recuando a bola com o Alisson dentro da grande área. Do Alisson pra Marquinhos, Marquinhos domina. Toca na direita a bola com Danilo, tomou pressão. Paes em cima dele, levanta no ataque, a bola cai, Luiz Henrique pede a falta, agora não teve falta não. Bate, domina e joga atrás com a defesa do Equador sozinho. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão BHG Nakata. Sabe por que? Ora, porque é Nakata.
4,5 segundo tempo. 1-0, o Brasil está ganhando o jogo, subindo na classificação das eliminatórias. Vai trocar aqui a jogada, o Alan Franco domina, vai devolvendo. Da Félix Torres, que entrega para Pátio. Pátio domina na entrada da grande área. Pede na ponta em Capier, já tocando, lançando em Capinhe, que vira a jogada mais para a esquerda ainda. Pede à frente, marcado, pedindo a jogada pela meia direita. Crubeso, prefere o passe, atrás outra vez a bola. Vira para em Capier entrada na grande área. Pátio virou, cai cedo na pressão, quase de lança. A bola no pé do Vini. Rodrigo Feijão botou para fora pela linha lateral. Ele se assustou, eram 2 do Brasil chegando, o Vini chegando em cima dele. É lateral de graça para o time do Brasil cobrar. Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. Placar das eliminatórias, a 7ª rodada em Curitiba, Brasil, Rodrigo. Equador 0, Nina Gagliotti. Luan Pérez e o Zafanige são desfalques para o jogo do Santos contra o Brusque. Júlio César, Furque e Escobar voltam para o time titular do Peixe. Amanhã vamos mostrar na Bandeirantes o Peixe jogando contra o Brusque pela Série B. Marquinhos domina a bola com o time do Brasil. Tomou pressão do Kevin Rodrigues. Vai recuar para o Alisson. Valência para cima. Alisson, pé direito. Levanta no ataque. Ninguém do Brasil. Pátio domina, dá pressão. Vini Júnior. Pátio recua para o goleiro Galindes. Sai da grande área Galindes. De pé direito lança a bola para Torres. Rodrigo do lado. Vira pela amiga. A bola passa. Usa o braço. Não comete a falta para o Guimarães. André para o Brasil. Já toma. Tendo o passe da ponta. O passe é curto. Corta aqui atrás. Félix Torres não pega. Luiz Henrique. Tabeli. Volta a bola. Começou na entrada da sua grande área. Encapia, domina e bota à frente, já joga. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. De volta a bola para o Brasil. Já ouço o Pretzel, porque a bola não sai do pé do Brasil, não. O Equador domina a bola, mas depois entrega para o adversário. Só que agora ganha a bola com Kevin Rodrigues. Paes ao lado, ele prefere o passe do ladinho pela minha direita para Grubê socorrer. São 6 minutos e meio. Protege Caicedo, Alan Franco de volta a bola para Caicedo. Caicedo atrás, a bola para Paes. Triverinha na ponta, estica a perna, toca atrás, Danilo, levanta no meio do campo. Rebate de canela, Pátio. Dá no pé do Rodrigo. Lá vem Brasil. De primeiro passe, forte no meio para Vini. Não chega. Volta em Campinas, proteção para tomar na frente às 11h15 da noite, marcando o quinto sinal Bandeirantes, horário de Brasília. Faz ainda tão Paes por aberta no meio do campo para Kevin Rodrigues. Ele é macia na coxa, do que domina, já lança o passe atrás com Caicedo. 7 do segundo tempo. Alan Franco caminha, carrega, ia bater a frente, gol. Ia tocar, não tem ninguém, ele prefere voltar a bola para Caicedo. Caicedo toca a bola para Crubeço do ladinho, ele volta a bola para Paes. Paes domina a bola, volta para Caicedo outra vez. São 7h30, segundo tempo, 1-0, o Brasil está ganhando. Tenda Atacado, tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade, economia em todos os produtos. Gritos do torcedor do Brasil no Couto Pereira. Equador troca passes de baixo de vai, a bola para a direita no peito do Alan Franco. Ramiro. E o grande detalhe é que agora o Dorival Júnior pela primeira vez convoca os seus reservas para o trabalho de aquecimento. Quem sabe uma mudança muito em breve na seleção. Grueso levanta a bola para a esquerda, linha lateral do campo, para tentar pegar a frente, toca a frente, o Brasil estupinho, domina, tira Danilo, bota para fora de bico pela linha lateral, arremesso Equador na esquerda, ataque, 8 segundo tempo, 1-0, o Brasil está na frente. Se tem hit, tem estrela, estrela bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Para fazer a cobrança, Estupinha, numa velocidade, parece que está ganhando o jogo, Estupinha. Por isso, você precisa para ele voltar a bola. Começa mais atrás com a defesa aqui atrás em Capié. Ele vem no meio do campo, já vira a bola com Félix Torres, ajeita o zagueiro. Rodrigo marca atrás, Vini perde a bola pelo meio do campo. Toca na ponta direita a bola. Caicedo lança Alan Franco. Alan Franco atrás, devolve a bola, começa com Félix Torres. 8,5, segundo tempo, Alan Franco pela meia direita. Já prende a primeira marcação, entrega a bola para Kevin Rodrigues. Vai na linha lateral do campo, já devolve, já quem sabe, mexida no Brasil. Levanta essa bola, Crubeço na esquerda, bela abertura para o outro lado. Levantamento nas costas da marcação, para trás a bola de primeira, bateu pro gol. Paes bateu mal na bola, pega de canela e manda longe do gol, linha de fundo. São permitidos 6 jogadores no aquecimento, todos os 6 estão aquecendo. 9 segundo tempo, começando o segundo tempo, 9 minutos, Alexandre Pretzel, 1-0 Brasil. Ô Pretzel, o Brasil tem mais a bola nesse segundo tempo, não tem não, Pretzel? Tem, mas permite que o Equador também comece a tocar e comece a sair um pouco mais pro jogo. Assim, ó, quanto tempo que a gente diria isso, meu caro Canhão? Imagina só, o Brasil jogando recuado, esperando o Equador errar para partir no contra-ataque dentro de casa num jogo com a torcida brasileira. A gente diria isso há quantos anos? Nunca. Mas está acontecendo isso agora, porque esse é o nível do futebol sul-americano. O Brasil muito conservador agora, fechado e esperando o Equador errar. É isso que está acontecendo.
Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Com quase 10 de jogo no segundo tempo, 1-0 Brasil, domina Caicedo, passa no ataque, levanta a bola para a esquerda, passe muito alto de cabeça, corta, Danilo para o time do Brasil, sozinho domina, já toca com Paquetá, que lança a bola pela linha direita, Bruno Guimarães, que vira a bola para a direita, Luiz Henrique vai na primeira bola, domina muito mal, perde na sequência, toma a frente, ganha, Estupinha, domina e volta, a bola com Incapié, e vem o toque da Bandeirantes para marcar, com Beto Rebeque, Caiane Martins, na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som, Curitiba no Couto Pereira, bola rola, o relógio não para. 10 minutos do segundo tempo. Nas eliminatórias, a 7ª rodada, Rodrigo fez no primeiro tempo. Seleção brasileira 1, Equador 0, Nina Gagliotti. Com o gol, o Brasil dispara para a 4ª colocação das eliminatórias com 10 pontos. O Equador cai para 6º com 8 pontos. Arana bota a cabeça, dá no meio para Vini, que já limpa, dá pro Arana de volta, no carrinho tentou, tocou para trás, a bola carrinho, Alan Franco, tiro de meta. Eu achei que foi escanteio, falta não vi, mas a arbitragem está marcando o Facundo Ortelo, tiro de meta, Ramiro. Tiro de meta, mais uma vez impedido, e o detalhe é o seguinte, há pouco no Couto Pereira a torcida gritava: Estevão, Estevão. Claro. Os torcedores querem Estevão e ele pode se tornar o 5º atleta mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira. E aí, Pretzel, você tiraria quem desse ataque para colocar o Luiz Henrique? Tiraria o Luiz Henrique, acho que aí sim é uma mudança até meio óbvia, mas vamos deixar claro, viu, Canhão? Apesar da qualidade, o Vinícius Júnior não tá jogando nada, hein? Nada. Ou seja, tá jogando com o nome, né? Se daqui a pouco tirar o Vinícius, não tira o Vinícius, pelo momento não seria nenhum absurdo. 11 minutos e meio, já quem sabe mexe Dorival Júnior. Bola para ponta, Luiz Henrique foi agarrado, falta marcada em cima do jogador brasileiro, para e marca a falta, Facundo Otelo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Na rede Bandeirantes de Rádio, as emoções das eliminatórias, é a 7ª rodada. Brasil vencendo o jogo em Curitiba, já quem sabe Estevão no time brasileiro. Torcida tá pedindo, 12 minutos do segundo tempo. Domina Guilherme Arana na esquerda, defesa brasileira. Toca a praça, lança com o zagueiro Gabriel Magalhães, que devolve a bola para Arana, que entrega pelo meio do campo, completamente sozinho, domina e vem à frente com o André, que vira a bola para a ponta direita com Danilo. Mais à direita, bota Luiz Henrique para correr. Marcado em cima dele, Estupinhã. Rolou Paquetá, Luiz Henrique, inverteu na esquerda, a bola não domina Rodrigo. Passe veio forte, era no peito, ele tentou pegar com o pé lateral de graça. Torcida fez... né, Pedro Ramiro? Ô, Estevão. A bola saiu de graça, ele chamou o Estevão ali, o Estevão foi na sede, e aí o Dorival falou: calma. Eu não sei se ele vai chamar novamente o Estevão, até perdi um pouco a visão ali, mas sobe o Brasil. Gerson e Estevão. Gerson e Estevão. Boa, Paquetá da área, a bola para tentar Luiz Henrique à frente dele, toma a frente, Incapié, toca na ponta a bola. Completamente sozinho, Estupinha domina, volta recuando com Incapié, que toca na ponta com o peito, toca na direita, essa bola o André Paquetá, volta a bola, Gerson e Estevão vem já no time do Brasil, 1-0, tá ganhando a seleção brasileira. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Domina aqui meio campo do Brasil, André com Paquetá por dentro, Bruno Guimarães quase que perde a bola no biquinho, toca com André de volta com Paquetá, Brasil vai administrando a jogada, vencendo o jogo por 1-0, Paquetá inverte, bota na seguida desse passe, Arana, dispara pela ponta, perde à frente, Rodrigo, toque à frente de cabeça, tira Alan Franco, tenta Caicedo, levanta, dá um chapéu, sai do Arana, insiste, Arana vai na bola para tomar, recupera, volta pro Brasil, perde Bruno Guimarães, Ender Valência, toca recuando, Alan Franco de primeira, devolve a bola, puxa, Grueso atrás, Félix Torres da grande área pro goleiro, Galindes levanta de pé direito, a bola pro ataque para Valência, sobre de cabeça, disputa na marcação com o Gabriel Magalhães da primeira, na segunda cabeceia, meio orelhada na jogada do Valência agora, depois ele faz a falta no Arana. O Valência simplesmente, ele foi cabecear, deu uma orelhada, e aí vai no corpo do Arana, e o pior é que ele se machuca, com a entrada atabalhoada que ele dá no Arana. O Valência tá em outra galáxia. Que fazem? O Valência tá com uma atuação constrangedora. Agora tem uma imagem aqui, Canhão e Ramiro, do Estevão rezando sem a camisa da seleção, com o rosto enfiado no meio da camisa. E agora ele vestiu a camisa para entrar junto com o Gerson. Então a concentração do menino que fará sua estreia, imagina a expectativa, né, meu caro? E também a ansiedade dele por jogar pela seleção brasileira.
14 minutos e meio, Ramiro. Vem aí os Desculpa dois. até te cortar, Canhão, mas os dois serão chamados e muito provavelmente o Bruno Guimarães vai deixar o gramado para a entrada do Gerson. A expectativa fica com relação ao Estevão. Pois é, Luiz Henrique, Bruno Guimarães eu concordo, vai entrar o Gerson. Agora você pode escolher, pode tirar o Luiz Henrique ou pode tirar o Paquetá junto com o Bruno Guimarães, que o Paquetá não está jogando nada, e recuar o Rodrigo para a armação. Se ele fosse ambicioso, ele poderia fazer isso também, tirar o Bruno Guimarães e o Paquetá. Mas só com 1-0 não é perigoso? Ah, mas tem que botar pra frente. O time do Equador tá melhor em campo, hein? Tá melhor posicionado, tá tocando a bola e o Brasil não fez nada até agora no segundo tempo. 15 minutos do segundo tempo. Aqui atrás do Brasil domina, está jogando com o zagueiro Marquinhos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 15 minutos e meio. Vini domina na esquerda, toca à frente, Alan Franco vai. Vini já tomou, Alan Franco volta, recupera a bola para o time do Equador, já toca no meio do campo para Grueso. Grueso, bola aberta na direita, na proteção. Alan Franco fecha com Caicedo, bola para a direita, Paes bota para Valência, inverteu na esquerda. Estupinhan fecha do outro lado, dominou, limpou, é destro, levantou para o gol, toque na grande área, a bola voltou no rebote fora para Valência. Ele manda a bola no Beira-Rio, a bola foi para Porto Alegre. Ramiro. Ele tem 6 gols em Copas do Mundo, mas a fase não é boa, não faz gol desde julho. Ener Valencia, a última vez contra o Juventude, já são 9 partidas sem colocar a bola no fundo da rede. Vamos então às alterações. Antes um atendimento rápido ali ao Gabriel Magalhães caído. E agora sim, vamos à mudança. Sai o 20 Luiz Henrique e entra o 22 Estevão, que se torna o 5º atleta mais jovem a atuar pela seleção brasileira. Ultrapassa Ronaldo e Walter, 17 anos e 135 dias. Também sai o Bruno Guimarães e entra o 19 Gerson. Alexandre Pretzel opina na Bandeirantes. Aplausos para Estevão. Estreando para delírio do torcedor do Couto Pereira. Pretzel. Vaias para quem? Pro Bruno Guimarães, só porque jogou no Atlético. Isso, mais ou menos. Bruno Guimarães. Também o torcedor, bom, o torcedor pode fazer isso. Tá na casa do Coritiba, mas não jogou nada o Bruno Guimarães, hein? Bruno Guimarães no Newcastle joga muito bem, mal na seleção. O Gerson tá jogando muito bem no Flamengo, esperamos que ele faça uma função melhor, né? De segurar um pouco mais a bola, mas ao mesmo tempo dar um pouco mais de ritmo do meio para frente, algo que o Bruno Guimarães não fez. Então você tem André e Gerson, 2 caras que podem combinar muito bem. E o Estevão é o seguinte, dá a bola nele para ele para cima da marcação. Alisson cobra tiro de Berta com Danilo que domina aqui na direita, vai levantar a frente, toca pelo meio do campo, passe é curto, vai chegar para tentar dominar a bola, tentou na primeira jogada pelo meio, falta. Domina a bola e toma uma pancada por baixo quando vinha para jogar, para ficar com ela no meio campo do Brasil, cobra falta. Ofertas Steel por tempo limitado. Novas motosserras e linha bateria em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertassteel.com.br e aproveite. Arana que atrás que o Brasil já está jogando sozinho. Lança Gabriel Magalhães. Ameaçou bater para Marquinhos. Devolve a bola. Dá para Arana outra vez. Pelo meio, Gerson perde a bola. Arana recua. Dá Gabriel de novo. Que já bate a bola para Marquinhos. Danilo abrindo na direita. Já pediu. Já recebeu. 18 segundo tempo em Curitiba. 1-0 Brasil. Danilo por dentro. Passe errado. Se antecipa na bola para tomar a frente. Para ganhar essa bola. O Caicedo meio campo. Paes com ele. Volta Estupinhan. Dá Caicedo do ladinho para Paes. Domina o menino. Vive para Caicedo. Para Estupinhan. De cabeça corta. Danilo. Bola para direita. Estevão não pega. A defesa se antecipa. Toca para trás dessa bola. Rebate no Brasil de cabeça, tira, parte no meio, quase que ela fica no meio, quicando pro Vini Júnior, tenta no meio, Grueso toca, passa pelo Paes, Marquinhos bota à frente a bola, recuando, Paquetá com Danilo com o peito para trás essa bola de Gerson, levanta Marquinhos de primeiro, um balão para o ataque, levanta a bola para Rodrigo, Alan Franco domina mal, Rodrigo bateu nele, tomou, bateu que eu digo, tomando bola, dominou o Rodrigo, recua a jogada, calcanhar, Paquetá pro Estevão, na direita, na área, para Paquetá, para cruzar, demorou, Pátio chegou para tomar, dominou o Paquetá, cercado, são 2 em cima dele, volta também, Encapié, recuou, tentando, bateu a defesa, subiu de cabeça na marcação atrás aqui o Pátio, rebote, toca, bate no Marana, volta atrás com o time do Brasil ainda, tentou tomar a frente o Estevão, bota o pé, o menino ganha, recua, dá Gerson atrás outra vez, toca do ladinho Gabriel Magalhães, que dá Arana, que volta a bola para Gerson, domina Gerson na canhota, Rodrigo fica bem aberto, ó o Vini chegando, é para Vinícius, dominou Vini, encarou, pedalou,
partiu pra cima, tem Arana nas suas costas. Vini fez uma gracinha, Alan Franco fica do ladinho. Vini toca do ladinho, devolve a bola. Dá o Arana que toca para Gerson, que de novo volta a bola para Vini Júnior, lado esquerdo. Ameaçou cruzar, não cruzou, preparou, domina, recua para Gerson de volta. Do Gerson pela meia direita ainda com o André. André vira a bola para meia direita com Danilo. Já se desmarca Paquetá. Na direita o Estevão pediu, lançado. Estevão domina, recua, tocou do lado. Vem Rodrigo, Danilo, levanta. Na grande na bola, Alan Franco de cabeça, uma caixinha. A bola atravessando, ficou para o Brasil. Para Vini Júnior, da área, bateu no canto, pegou o Galíndez. Ele chuta no meio da janelinha, no meio das pernas do Alan Franco. Galíndez pega Ramiro. E numa partida agora de mais paciência da própria seleção brasileira, que tentava avançar na troca de passes. Vini Júnior perdeu a paciência, chutou de perna direita. Daqui a pouco, mudança também no Equador. Vai entrar o camisa de número 9, Yeboah. Daqui a pouco na seleção do BKC. Pode tirar o Ener Valencia, que é o pior jogador do Equador em campo. Que fase do Ener Valencia, cara. O jogador é bom, tem que ser recuperado, mas ele tá errando tudo e tá brabo agora, porque ele tá chegando no corpo dos jogadores do Brasil. Curitiba no Couto Pereira, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio. Segundo tempo. Eliminatórias para a Copa do Mundo na Bandeirantes. Você acompanha Rodrigo Barco no primeiro tempo. Brasil, Equador 0, Nina Gagliotti. Canhão, Peru e Colômbia vão empatando por 0-0 no Nacional de Lima. Jogo no intervalo. Mais cedo, Uruguai e Paraguai empataram também por 0-0. Bandeirantes. Já vai trocar o Equador, o Brasil domina aqui atrás, Marquinhos, toca pelo meio campo com Paquetá, Paquetá já gira, André domina, marcado, prefere o passe da ponta vida com Guilherme Arana, domina e já bota à frente a jogada lá do esquerdo com o time do Brasil atacando, Vini Júnior, sai do Caicedo, entortou o Alan Franco, Vini dominou, partiu, passou sobre a bola, rolou por dentro, passe batido primeiro, Paquetá desviado, escanteio pro Brasil. É lá do outro lado, só achei que ele errou o lado, mas tudo bem. Escanteio para o Brasil na direita, Ramiro. E é agora o quarto escanteio para a seleção brasileira na partida. E é o sexto no jogo. Daqui a pouco também o 18, Mercado, da equipe do Equador. Vem para a bola, Rodrigo. Escanteio, Brasil cobra, Rodrigo na direita. De pé direito vão para a grande área os zagueiros do Brasil. Lá dentro, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Paquetá se desmarca, Vini Júnior fica na entrada da pequena área. 11h30 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes. Rodrigo escanteio, Brasil para a grande área. Bola, Valência, bota de cabeça. Acho que é a última dele, hein? Valência botou para fora. Vamos à mexida na seleção do Equador. Mercado também vem aí. São duas mexidas então, Ramiro. Exatamente, acaba saindo ali o 13, Valência, entrando o 9, Yeboah. Yeboah entra com a 9. E daqui a pouco, agora vai entrar o camisa de número 18, Mercado. Mercado entra no lugar do 11, Rodrigues. Mercado que, inclusive, já atua pelo Atlético Paranaense. É um atleta que entra no lugar do camisa 11, Rodrigues. Mexe duas, BKC se troca mais duas na seleção do Equador. Yeboah e Mercado em campo. É lateral, Brasil na direita para fazer cobrança com Danilo. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e transforme sua vida. Marquinhos atrás com Gabriel, domina o zagueiro do Brasil, Gabriel Magalhães. Já lançou para Arana, volta a bola com Gabriel de novo. Alisson pede na grande área. Gabriel toca a bola para o Alisson. Pressão em cima dele, quase chega em cima. Yeboah toca no meio, Alisson, que sufoco. Dá para o André que já volta para Gerson, que toca errado o passe. Toma a frente, Félix Torres enfiando no meio. A jogada fica para Caicedo. Sai jogando pela minha direita. Puxou para Paes. Vira o menino. Opa, sai até do árbitro. Driblou até o Facundo, tem o árbitro argentino. Dá na canhota esse passe. Puxa a bola com Estupinha. Estupinha domina. Devolve a bola para Encapié. Encapié de volta para Paes. Paes pelo meio do campo para Grueso. Grueso ajeita. Vira a bola para a direita com Félix Torres. 23h30. Segundo tempo. Torres, Alan Franco. Na grande área a bola. Passou pelo Yeboah. A bola caiu na esquerda do outro lado. Vai chegar na ponta esquerda a bola. Estupinha para trás. Bateu pro gol. Paes travado. Carrinho por baixo, Denzil na marcação com o André, escanteio, Equador na esquerda, Ramiro. E mais uma oportunidade da seleção do BKC. Se o Paz, apenas com 17 anos, chamando uma responsa, bate de perna canhota. Vem para o segundo escanteio, Estupinhã na cobrança. 24 minutos do segundo tempo e os zagueiros do Equador vão todos para a grande área do Alisson. 1-0 Brasil.
Autorizada a cobrança. 24 segundo tempo, 1-0 Brasil ganhando. E boa pede, sobe de cabeça, tira aqui atrás, Guilherme Arana. Rebote, volta fora da grande área, bate para trás essa bola. Stupinhan vai bater para Grueso. Grueso bota no peito, toca, ele volta a bola para a ponta esquerda. Vai tentar driblar, Paes domina, vem o menino. Todo empolgado, inverte na direita, o passe é errado. Ele abaixa a cabeça e lança muito mal. Arana ganha para o Brasil, Vini pede na canhota, lançado Vinícius Júnior. Prende a bola para tentar girar com 2 em cima. Tentou a fita, foi tocado, derrubado, é falta. O outro não deu. Vini vai no chão, a arbitragem não marca. Ele queria a falta porque tomou um toque no rosto. Essa firula toda também é desnecessária. Ofertas Steel por tempo limitado. Novas motosserras linha em bateria. Até 6 vezes sem juros. Acesse ofertassteel.com.br e aproveite. E abordou a na direita, Ieboá, drible curtinho, trabalhou, girou, saindo do gesto, vira a bola para o Alan Franco, de novo na direita, Alan Franco se apresenta para marcá-lo, Alan Franco devolve, a bola recomeça com o Félix Torres, vem aí o toque dos 25, pronto, veio, chegou. 25, segundo tempo, 1-0, Brasil ganhando o jogo. Na direita a bola, abertura feita para o ataque. Ieboá aqui pedindo para a grande área, Mercado. Ieboá rolou na área a bola, arrumou para trás o toque de calcanhar, vai chegar Mercado. Travou com ele, André ganhou para o Brasil na entrada da grande área. Já está jogando com o Paquetá que toca a bola para Danilo que ajeita. O time do Brasil é quem troca passes. Domina e vem à frente para Estevão que volta a bola com o Paquetá. Pediu Danilo, Paquetá tentou driblar, a bola foi travada. Bola para fora pela linha lateral, remesso então. Pintou um clima, opa! Paquetá, e tá caído o Arana, levando a mão ali do lado direito, perto da... E o Paquetá se desentendendo do outro lado, que fez até o assistente. O Gabriel Chat sair da posição para quem sabe ali apartar uma possível briga, né, Pedro Ramiro? Ele não sabia se ele ia pra briga, separar ou se ele ia atender ali também, ajudar a atender o Arana. O fato é que o Arana está conversando ali com os médicos, é um grande problema esse joelho do Arana, porque o Arana já teve rompimento de ligamento, ficou mais de 1 ano fora. Só um destaque também, o Ieboá veio reclamar de alguma coisa do uniforme, ele foi tirar aquele apoio lá, aquele, parece um sutiã lá que eles ajudam para ver o desempenho do atleta e tudo mais, tava com calor, na verdade tirou a blusa de baixo, Ieboá que é ganês, mas naturalizado equatoriano. Vou te falar, o Arana no Atlético ele sobra, viu? No Brasil... Sabe quando a bola queima, Canhão? A bola começa a queimar. É. Viu? O Arana perdeu a naturalidade para jogar na seleção brasileira, cara. No Atlético ele sobra, ele avança, ele aparece, ele ataca. Muito time na seleção. E vem aí o Lucas Moura, né? Lucas Moura, quem sabe, daqui a pouco no Brasil. Deu para ver agora uma imagem recuperada. O Lucas Moura colocou a camisa. Mas não deve ser pro lugar do... Foi chamado. Lucas conversa com o Dorival. Aliás, acho que ele vai tirar o Paquetá, eu acho. Ele vai vir com o Wendel e vai vir com o Lucas. É, o Wendel também. Acho que ele vai tirar o Arana para entrar o Wendel e deve tirar o Paquetá para entrar o Lucas. Imagina isso. O Wendel também foi chamado, né? O Wendel foi chamado. Então, provavelmente os dois aí mexem no lado esquerdo e no ataque também o Dorival. Não dá pro Arana. O lance recuperado mostrou a imagem. Ele parece que se machuca sozinho. Né? Virilha, né? Ele botou a mão aqui do lado. Agora, curioso, hein? O Dorival tá colocando em campo 3 jogadores que atuam no Brasil convocados por ele. Já colocou o Estevão. Estevão de cabeça ganha. Vini na área para fazer, se desequilibrou. Saiu do goleiro, sem ângulo, bateu. Fora! Ele driblou para o lado direito, foi ficando sem ângulo. Quando chuta, ela dá na lateral da rede. Perdeu 2-0 para o Brasil. O Estevão baixinho de cabeça chegou e ganhou de 2 grandões, Ramiro. Foi ligeiro demais no meio do caminho o Estevão, que sentiu na sequência. Sentiu demais o Estevão. Dificuldade tremenda para o atleta desta seleção. Mas ele vai receber atendimento, tá tudo certo com o Estevão. Vamos então às mudanças. O árbitro até levantou para a saída do 9, mas o 9 é o Hendrick. O Hendrick está no banco de reservas e a entrada do Lucas. Muito provavelmente o Dorival pediu para segurar um pouco, o quarto árbitro errou ali. Lucas voltando à seleção depois de 6 anos. 6 anos em que o Lucas não era convocado. Vai sair o 8, Paquetá, para a entrada do 11, Lucas. Lucas entra com a 11 depois... Desde 2018 sem jogar na seleção, no lugar do Paquetá, e vai sair o 16 Arana para a entrada do meia dúzia Wendel. Aplausos para as modificações feitas. 28 minutos e meio, segundo tempo. Mexe Dorival, mais 2 no Brasil, Pretzel 1-0 Brasil. A atuação discretíssima do Paquetá.
O Lucas é um jogador rápido do meio para frente, é isso que a gente espera. Carregar mais a bola e se aproximar mais do Vinícius Júnior, que está jogando agora como centroavante, o Vini. O Vini está jogando como um falso 9 pela velocidade. O Rodrigo está aberto na esquerda e o Estevam na direita. O Gerson está no meio junto com o Lucas. O meio-campo, então, tem André, Gerson e Lucas Moura. E aquela curiosidade que eu te falei: 3 jogadores que atuam no Brasil convocados pelo Dorival, ele coloca em campo. Lembrando que ele pode trocar mais uma só. Mais uma só. 29 minutos e meio, segundo tempo. 1-0, Brasil joga aqui atrás, domina o Wendel, recua. Toca Gabriel Elias na grande área. Gabriel dá pro Alisson, pequena área, marcado. Ieboá em cima, na direita Marquinhos, pra cima Mercado. Dá Danilo, tomou pressão do Paes. Levanta Danilo na ponta, bola muito alta. De cabeça, toca à frente Lucas Moura. Recuperação, volta atrás com o zagueiro. É Pátio quem fica com ela. Domina e joga bem atrás, completamente sozinho. Com quase 30 do segundo tempo no Couto Pereira. O Brasil está ganhando o jogo 1-0. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Já jogando o zagueiro aqui atrás, o Equador vem com ela, como Incapié. Vira a bola para a ponta esquerda, para Mercado. Mercado recua, dá grueso, mais atrás o passe. Curitiba no Couto Pereira, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos é o segundo tempo. Placar da Bandeirantes, eliminatórias da 7ª rodada, Brasil 1, Equador 0, Nina Gagliotti. O Corinthians acerta a contratação do atacante holandês Memphis Depay. Jogador de 30 anos vai assinar contrato válido até o final de 2026 com o Timão. Quando terminar Brasil e Equador, vem João Paulo Capelanes no apito final pela maior rede de rádios do Brasil. Sai jogando aqui na esquerda o time do Equador com Incapié. Marcado, domina e volta a bola para o Grueso. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 31 minutos, domina aqui na marcação, Pátio levanta a bola para Incapié na esquerda, dispara pela ponta, perde à frente a marcação, bola bate na marcação, toca em Estevam, vai para fora pela linha lateral, é arremesso, o ataque da seleção do Equador que já bate com pressa. 31, segundo tempo, 1-0 com o Brasil ganhando o jogo. Grueso vira a bola para a direita, atravessando o meio campo, Félix Torres, toca na bola, só que ela bate no pé do Rodrigo, não conseguiu chegar, volta para marcação com Pátio volta na entrada da grande área para o goleiro, Galíndez domina com o pé para jogar sozinho. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. E a bola na direita, marcado, já perdeu. Gerson para o Brasil, toma. Dá no comando para Vini Júnior. Galíndez sai da grande área de pé direito. Galíndez enfia um bicudão, toca no ataque, a bola muito alta. Marquinhos disputa a marcação com o Mercado, divide. Ela bate no Mercado, volta pelo meio do campo ainda com o Lucas Moura. Prensou o jogador do São Paulo, vai na bola, caiu, chutou. A bola gritou socorro. Lucas Moura perde a bola, recuperação, volta no meio para Paes. Toca na canhota, passe muito forte, protegeu o Danilo e a bola sai pela linha lateral. Em arremesso, defesa do Brasil na direita agora. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. 32, segundo tempo. Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes 1-0 Brasil. Pretzel. Não tem nada definido, né? O Brasil no segundo tempo é praticamente inofensivo. Teve o contra-ataque, o Estevam ganha de cabeça para o Vinícius Júnior quase marcar o segundo gol. O próprio Vinícius chutou uma bola também rasante, mas com uma defesa fácil do Galíndez. E o Alisson não foi testado o jogo inteiro. Só no primeiro tempo, naquele lance do Caicedo. Segundo tempo, Equador joga mais, tem mais a bola, mas praticamente não finaliza. Então o Brasil faz, no momento, uma atuação de resultados. Está garantindo o 1-0 e subindo na classificação. Como espetáculo, atenção, hein? Como espetáculo, para quem paga ingresso e quer ver o Brasil, a história do Brasil, o jogo é muito fraco. Incapié na esquerda da bola, Paes do Emílio tenta que saia, só que dá no pé no Estevam, que toca com o Lucas Moura, defesa a prensa, bola, o Lucas Moura fez a falta, ele acertou o Grueso e vai até tomar cartão por isso. Foi sem querer, mas sem querer também é falta, Ramiro. É falta, e é falta, ele que deve até pedir desculpa depois, porque o Grueso é filho do auxiliar técnico lá do São Paulo, falou, perdão, su papai é mi amigo, tranquilo. Cartão amarelo para Lucas Moura. O papai dele já foi expulso umas 12 vezes aqui no São Paulo. Não adianta nada querer justificar cartão. Exatamente. Não tem como. 33 minutos. 1-0 o segundo tempo, está na frente a seleção do Brasil. Trocando passes, zagueiros da seleção do Equador. Pátio levanta a bola para Incapié. Perna esquerda, levanta a bola para a direita. Alan Franco fecha desse lado de cabeça. Wendel bota a bola para fora, arremessou lateral, ataque do Equador agora. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 34, trocando passes, defesa, aqui atrás o Equador domina Torres toca a bola para Pátio, do Pátio para Incapié, 1-0 Brasil.
Incapié toca a bola para a ponta esquerda. Vai chegar no Mercado. Tenta o passe à frente. Vem a jogada para Grueso. Dá Paes. Saiu a bola pela linha lateral. Está entregando o lateral o assistente Gabriel Chad. É bola para o Brasil jogar. Amortecedor com qualidade. Líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por que hora? Porque é Nakata. Danilo vem aí, numa velocidade, está ganhando o jogo por 1-0 para cobrar arremesso lateral. Lucas Moura passa na ponta, arremessa para o Estevam. Garoto chama a falta, toca, ela bate no cacau do Lucas Moura. Perde no meio, não fica com ela Vinícius Júnior. Toma a frente, ganha na recuperação de bola. Toca a defesa do Equador aqui atrás com o Caicedo. Caicedo para Torres. Toca, ele volta a bola para Caicedo pelo comando para Mercado. Tentou um grandão a finta, perdeu, tocou na bola Gabriel Magalhães. Paes na área, Mercado de primeira, bateu. Fora! Mercado chegou de primeira, batendo já dentro da grande área. Tem um buraco na defesa do Brasil. Sorte nossa que ele mandou longe do gol e abaixou a cabeça e enfiou um canudo, Ramiro. E essa foi na meia-lua da entrada da grande área. Quem tinha de acompanhar ele por lá era o André. O André acabou dormindo no meio do lance. Quase Mercado marca a favor da equipe do Equador, que vai perdendo 1-0. Vou falar um negócio. Se eu pago R$600 pra ver isso aí, cara, eu começo a vaiar agora os 35 do segundo tempo. Tá doido. Como? Rapaz, essa é uma vaia, eu vou dizer a você, se 30 mil fizerem essa vaia, o estádio cai. Uma vaia de bicho papão. Vaia de bicho papão. O Wendel no peito, domina, lá vai embora o Brasil. Hoje o Brasil não está sendo bicho papão, não. O Wendel toca a bola na esquerda, vai embora Rodrigo, dispara o Wendel, toca para trás o Rodrigo, se apresenta com o Gerson. Gerson atrás, domina, cadencia, volta a bola para o André. André toca na direita com o capitão Danilo, que abre para a direita, mais lá pela ponta bem aberta o Estevam, quem domina a bola, vai encarar o Incapié, fecha a Estupinha também. Estevam toca Lucas, dá Estevam, cai Lucas, pede a falta, nada de falta de devolução, foi feita errada. Toma frente Paes, ganha na marcação, craque, o menino, garoto prodígio do time do Equador, já domina, lança por dentro para Grueso para Caicedo, na direita, passa bem aberto Alan Franco, domina e vai no ataque, Mercado fecha pela meia direita, vai tentar a bola na direita, abertura para o outro lado, e Yeboah, cortou para boa, canhota, já limpou também o Vini, vai no meio André, Yeboah quase que arrancou a cabeça dele, André tomou na vantagem para o Brasil, se empolgou, dá para Vini, dispara pela ponta, Rodrigo está pedindo, Vini carrega demais a bola, é fominha. Vini carregou demais a bola, a torcida não gostou, não é para gostar mesmo não. Alan Franco devolve a bola com o Yeboah, que joga mais atrás. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. 36:30 do João segundo Gomes. tempo, diga. João Gomes foi chamado por Dorival Júnior. Para fechar o meio do campo. Para segurar esse 1-0 dramático. Importante é ganhar. Jogar bonito é outra coisa. É o que eu falei antes. O verbo não é vencer, é convencer, que não vai acontecer. 11:45 da noite, o Brasil ataca de volta, atacaria. Perde essa bola no meio campo, Rodrigo. Recuperação atrás com o time do Equador ainda. Caicedo vira a bola para Yeboah, de volta para Caicedo. Sai do André. André, que jogada, que jogo tá fazendo o André. Pretzel elogiou no primeiro tempo. Que jogo tá fazendo o meio campo, André? Disparado melhor em campo. Grande jogador em campo. E na esquerda o ataque, Estupinhan, lado esquerdo, Incapié encostou, dominou, ia cruzar, pede a bola e não prefere o passe atrás com Paes, não. Vai recuar com o zagueiro, Pátio mais atrás ainda, domina pelo meio do campo. Já ouvimos vaias que você ouve, externas da Bandeirantes no Couto Pereira, com Marcos Mesquita. Torcedor tá vaiando, aí pode ser uma vaia para a posse de bola do Equador e para a atuação da seleção também, e vale para os dois. Incapié no ataque, já terminou a vaia. Pronto, foi rapidinho. Foi só para dar uma bronca, mas tá valendo. Incapié, lado esquerdo ainda, no ataque com Paes. Toca de volta a bola para Incapié. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Torres na direita, vira a bola para a direita no ataque para Yeboah. Domina, Vini Júnior em cima. Dá uma caneta, Yeboah no Vini. Carrinho por baixo do Gerson, é falta. Gerson acertou o Yeboah. Esse é para mais cartão do que aquele que o Lucas Moura tomou. Ramiro. É verdade, o Gerson acaba acertando ali o atleta da equipe do Equador. Uma falta feia em cima do Yeboah pelo lado direito. A arbitragem, pelo que eu vi ali, não sinalizou o cartão amarelo para o Gerson. Não. E vai mexer a equipe do Brasil. Sai o 18, o André. Ele tira o André. Nossa. E entra o 15, João Gomes. Só se o André sentiu a dor no joelho. Ou cansou. Ou cansou, porque o que jogou o André é um absurdo que jogou o André. Ele me parece saindo normal, sem apresentar muitas dores. É claro que isso o Dorival também vai explicar na coletiva. E do outro lado, o 17 Medina vai entrar
no Equador. Meio-campista Medina, 19 anos, atua no Del Valle. Não é o Gabriel Medina, é o Medina equatoriano. E aí, vamos só aguardando a placa ser levantada para a entrada do 17 Medina e vai sair o 7 Stupinhan. Stupinhan vai sair com a 7 para a entrada do 17 Medina. Enquanto você destacava essa alteração, eu estava observando a saída do André. Parece no semblante que ele está completamente estafado. Pelo jeito dele, não é aquela que o cara sai para fazer cera. E ele estava jogando um bolão. Não tem razão. Mas ele saiu, a língua dele estava no queixo, Pretzel. Ele jogou muito e merece esse descanso. Agora, o time do Brasil faz um segundo tempo sofrível. Baez na cobrança de falta, o Equador pressiona, é lá do lado direito, 39:40, segundo tempo. Baez levantou para mercado, a bola atravessou, saiu do outro lado. Passa na pequena área, quicando e vai para fora, um susto. É tiro de meta para a seleção do Brasil cobrar. E vem o toque da Bandeirantes marcando em Curitiba. Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck, com Caiane Martins na central técnica, no Couto Pereira. A bola rola, o relógio não para. 40. Segundo tempo. Nas eliminatórias do Couto Pereira, 7ª rodada, Brasil 1, Rodrigo marcou no primeiro tempo, Equador 0, Nina Gagliotti. Canhão, Peru e Colômbia vão empatando por 0-0, 20 minutos do segundo tempo. O Brasil vai vencer o Equador e vai à 4ª colocação das eliminatórias. O Wendel cai aqui na ponta, disputa a bola e acaba atingindo o Ieboá. Até achei que foi uma dividida de bola em que o Wendel apenas escorrega. O Ieboá tá cheio de manha. Pretzel, 41, já chegamos a 41. Pretzel, botar mais um volante não significa chamar o adversário? Claro, mas assim, ó, é que com a lesão do André, cansaço do André, o que acontece? Se ele botar um meia, o jogo tá só 1-0. Aí eu vou até entender o treinador. Não é que ele seja conservador, ele tirou um volante e botou outro. Para ter um jogador descansado para Resultatista, evidente. O Brasil tá jogando pelo resultado. Há muito tempo que a gente não viu isso, mas essa é a realidade. O Dorival, ele quer dar confiança para o time que foi muito mal na Copa América e está subindo agora. A tônica da coletiva vai ser o seguinte, ó, ganhamos e já estamos em 4º. Essa vai ser a tônica da coletiva, o que não deixa de ser importante para ganhar confiança contra o Paraguai na terça-feira. 41,5 é lateral, mas vou pegar um adversário melhor na terça-feira. Opa, né? O Paraguai jogou bem contra o Uruguai. Hoje a estreia do técnico Gustavo Alfaro, o argentino que classificou o Equador para a Copa do Catar. E não vai ser um jogo fácil não na terça. Gabriel Magalhães, ataque do Brasil, ataque do Equador, pressiona, levanta o zagueiro do Brasil pro ataque, essa bola muito alta, toca a defesa, rebate, vai na ponta. Gerson conseguiu na primeira bola, mas prensou a defesa, recupera a bola, Vini, o Estevão na direita pediu, Vini de frente, dominou pro Estevão, dá na área, cortou, bateu em cima do Encampinha, a bola sai da grande, vai para fora pela linha lateral. Em arremesso, a bola, ataque do Brasil na direita. Se tem hit, tem estrela, a Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Todo o time da Bandeirantes em campo, com o digital Marcela Souza, com Alexandre Marques nas imagens, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Marcos Mesquita, som Bandeirantes, direto do Couto Pereira em Curitiba. Vem aí João Paulo Capelanes no apito final Bandeirantes. Brasil troca passes, bola aqui atrás para o Wendel, que domina, dá do ladinho Gabriel Magalhães, Domires, dá para Marquinhos, pede Danilo, 42,5. Temos público no Couto Pereira, Pedro Ramiro. Público de 36.914 pessoas. 36.914 pessoas. Ainda não foi divulgada a renda, até porque a renda vai ser alta, hein? Vai ser uns 10 milhões de renda. Nossa senhora. Os preços mesmo quais eram? Os de 400 a 600 reais, 400 o mais barato. Dá mais até. O mais caro podia jogar? Brincadeira. A CBF, o mais caro se entrava em campo. A CBF se apropriou da seleção brasileira. Futebol não é mais do povo. Alan Franco na direita, lança por dentro essa bola, vai chegar para Grueso, Grueso para trás com Caicedo, Caicedo vira, volta para Grueso de novo, 43,5. O Brasil agora está só naquela de roubar a bola para fazer um 2-0 no contra-ataque, está marcando para não tomar um empate, seria um desastre. Mercado na esquerda para Paes, chuta a bola, bateu desviada na marcação do Brasil ainda, toca em João Gomes, em lateral, ataque equatoriano na esquerda. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com.
Quase 44 do segundo tempo. E o Brasil ataca de volta na direita. O Alan Franco domina com o time do Equador. Já recua a bola. Recebe de volta. Fechando o grueso. Na grande área para o mercado. De cabeça. Alisson acompanha. Domina no peito. O primeiro Alisson. Domina e joga sozinho dentro da sua pequena área. Com 44 do segundo tempo no Couto Pereira. 1-0 ganhando o jogo a seleção do Brasil. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Começou o murmúrio, né? Agora dá para ver que as vaias são para a seleção brasileira. Seleção brasileira que faz uma atuação, olha, medíocre. Perto do que representa a seleção, desses jogadores que custam fortunas, né? O Rodrigo foi escalado para marcar o Alan Franco. O Rodrigo não tocou na bola no segundo tempo. Tu não narraste o nome do Rodrigo, Rogério. Ele tirou o Rodrigo do meio para botar o Vinícius no meio, mas o Rodrigo não tocou na bola, não foi nem acionado. Isso é muito pobre o futebol da seleção. O meio-campo não funcionou. O Estevam até que entrou bem pela vontade, por tudo, mas difícil ver algo de muito positivo depois desse jogo. Ele quase 45 com o Alisson, porque ele queria o lançamento na esquerda, o Alisson não fez. Mais 4 minutos, Canhão. 45. Inverteu em campeão. Alan Franco vai subir na marcação. Tira aqui atrás o Wendel. Já toca Rodrigo. Domina. Marcado. O anúncio do alto-falante do Couto Pereira confirmando a informação já dada pelo Pedro Ramiro. Opa! Alan Franco deu um rapa no Rodrigo. É falta marcada para o Brasil. Só uma bronca? Nada de cartão, né, Ramiro? Só uma bronca. Alan Franco, jogador de 26 anos, que está no Atlético Mineiro, revelado pelo Del Valle, jogou no Tajeres, no Charlotte dos Estados Unidos, chegou ao Galo em 2023. Se tivesse a Pretzel Bet hoje, eu colocaria assim: quantos torcedores vaiarão a seleção depois do apito final? Nossa. 12 por 1 daí, mais ou menos. Aí você colocaria 36.914. Exatamente. Que é o público do jogo. Vem aí o toque dos 46 e uma falta para o Brasil bater na defesa na sua direita. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Gerson domina aqui atrás, já recua, 46 agora, dá com Gabriel Magalhães, o zagueiro do Brasil domina a bola, pressão de Yeboah, toca para trás, a entrada da grande área do Brasil para Marquinhos à direita com Danilo, pede no meio João Gomes, já lançado, o volante do Brasil toca no ataque para ninguém, Estevam vinha para trás, tem uma falta aqui no João Gomes. Ele leva um treco nas costas, é tudo que o Brasil queria. Uma falta marcada para o Brasil bater com 46:30 do segundo tempo. Ofertas Estil por tempo limitado. Novas motosserras de linha, bateria em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestil.com.br e aproveite. Agradecendo a grande audiência da rede Bandeirantes de Rádio, o Brasil ligado na maior rede de rádios. Alisson domina a bola na grande área, sai de perna direita, toca a bola para a esquerda. O Wendel de primeira devolve a bola com Gabriel Magalhães. Pressão em cima dele feita por Yeboah, levanta Gabriel, dá um bicudo. Quase 47, levanta no ataque, Vini vai na bola. Se enroscou, tomou pátio, o zagueiro tirou, deu um bicudo. Bola voltou com o Brasil ainda, sai no meio com o João Gomes que ganha para o Brasil. Recomeça com o Danilo, quem sabe um golzinho. O segundo, domina Estevam, tentou driblar, foi fominha, se empolgou, perdeu. 47, concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasorte-são-paulo.com.br e transforme sua vida. Marquinhos domina com o Brasil na grande área, dá para o Alisson dentro da grande área, toca com Gabriel Magalhães na esquerda, toca a bola Gabriel, dá para o Wendel, tomou pressão, dá para o Gabriel de perna canhota, vai ter que isolar, chute e manda a bola para fora pela linha lateral. 47:30, mais 1,5 para acabar. O finalzinho de jogo é dramático, o Brasil toma pressão. Não é um jogo bonito. Aliás, eu não esperava isso, mas esperava um pouquinho mais de futebol, pelo menos. Claro, mais futebol, exatamente isso, cara. A gente não esperava espetáculo, brilho, mas mais entrega, mais intensidade, mais competitividade. O Brasil jogando pelo 1-0. Imagina se termina 1-1 isso aí. Vai ser uma vaia gigantesca, velho. Caicedo domina a bola pelo meio, foi tocando na bola. Falta marcada! Na entrada da grande área, mais pela meia direita. 48, quem sabe a última bola do jogo. O Paes, o craque do time, já está com a bola debaixo do braço, Ramiro. Falou, é minha, não tem conversa, eu vou para essa bola. E o Medina tomou dele. O Medina falou, mas também é minha. O Encapié tomou do Medina. E aí ele falou, é minha. E tá a brigaiada toda lá. E fica no vai, não vai, não foi. Ô Ramiro, será que é igual o pênalti para despistar? Um pega a bola e vem outro? Será que é isso? Pode ser, ó. O Medina tá lá. Medina é o que está mais posicionado. Medina vai para a bola. Medina na cobrança, perna canhota. Falta perigosa para o Equador.
Segundos finais de jogo. Quase 49. É o último lance do jogo. Alisson encostado na trave esquerda, sobe o muro. O muro fica na meia-lua da grande área. Medina. 1-0 Brasil. 49 segundo tempo. Medina. Na bola. Canhoto. Autorizado. Bateu por cima. Ela vai para fora. Longe, longe, longe do gol. Ufa. Nossa, que alívio. Era só que faltava o empate a essa altura. Termina o jogo. Facundo Otelo. A seleção brasileira vence. Volta a ganhar nas eliminatórias, mas não convence. A torcida no Couto Pereira vaia. O importante a essa altura é somar pontos. Vamos deixar para jogar mais para frente um pouquinho. 1-0 o Brasil ganhou o gol do Rodrigo na Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio transmitiu a vitória do Brasil. O Brasil vence por 1-0 a seleção do Equador, mas que bolinha, hein, Brasil? Mas que futebolzinho medíocre, grotesco. Ouça o estádio Couto Pereira nesse momento. Percebe-se ao fundo não muitos aplausos, algumas vaias. Realmente a vitória veio, mas o desempenho muito abaixo da expectativa. Ainda mais para quem pagou o ingresso mais barato, R$400. Alô, Pedro Ramiro, destaque da saída de campo dos jogadores aí, Ramiro. Alô, Capela, trazendo destaque dessa seleção brasileira que consegue vencer, é verdade. Agora, sob o comando do técnico Dorival Júnior, chegando à 4ª vitória em 9 partidas. São 4 vitórias e 5 empates. Jogadores conversando bastante ali na saída do campo. E vamos ver quais serão as justificativas do treinador brasileiro trazendo este resultado. Claro que, como o Pretzel disse, o Brasil venceu, mas não convenceu. E agora começa a pensar no próximo jogo, terça-feira. O Brasil vai ficar mais um tempo aqui no sul do país e viaja na segunda-feira ao Paraguai, onde vai atuar contra a seleção de lá, no jogo também válido pela 8ª rodada. Só um destaque, tá? Eu vou estar na coletiva do Dorival. Há uma divisão aqui, o Grupo Bandeirantes está bem representado, com 3 pessoas aqui. Um vai para a coletiva, outro vai para a zona mista. E eu fiquei aí com a coletiva do Dorival Júnior. Vamos perguntar ao técnico da seleção brasileira. A Fanelli vai estar na zona mista, é isso? Isso. Então, beleza. Então, não dá para fazer coletiva e depois correr na zona mista? A gente vai tentar meter a manha do gato, né? Mas é que tem um negócio de credenciamento chato. Entendi isso. Aí é porque assim, os caras eles falam assim, ó, vocês têm aqui uma zona mista e um papel de coletiva. Cara, e aí até na coletiva do Dorival, a gente só podia fazer uma pergunta, ou eu ou a Aline. A Aline me cedeu e eu gentilmente agora eu falei, Aline, pode escolher. Vem cá. É uma vergonha, né? Eu não vou julgar Foi a ponta dele aqui. Paiva Não, que fez quero isso? só para deixar claro. Não. Eu não sei se isso é uma imposição da Comebol ou se é uma imposição da CBF. Só quero deixar claro isso para CBF. Então vem cá. Rodrigo Paiva? Não, Rodrigo. Vem cá. Não, o Paiva nem tá aqui. Foi tudo bem, mas ele é o cara da comunicação da chefe, CBF. É o chefe. Ele é o cara que coordena a comunicação da CBF. Que faz. Vem cá, vocês têm que entender uma coisa. Essa empresa aqui chama Grupo Bandeirantes de Comunicação. Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Rádio Bandeirantes é uma empresa, né? Band News FM é outra, que é a nossa co-irmã, sem dúvida alguma. Não é o problema Band News, não é o problema Rádio Bandeirantes. Vocês têm que entender que cada um tem o seu profissional destinado a entregar aquilo. Vocês querem agora pautar? Quer dizer, se o Band Esportes for, se a Rádio Bandeirantes for, Band News FM for, se a Band Rádio for, se o Raio que o Parta for aqui da Band, que tem 230, o Canal Arte 1, não puder... Mas a parceira tem 5 pessoas perguntando pois na coletiva Globo do Dorival. Esporte, Sport TV, Globo, não sei o quê. Vem cá, Rodrigo Paiva, tem que chegar em você isso aí. Isso é uma vergonha. Que fazem, cara. Aí você, presidente Edinaldo, pode continuar me processando, pode mandar mais processo para ficar à vontade aqui. Vem cá, o senhor é um tremendo hipócrita. O senhor fala que chegou o momento da gente reaproximar a seleção brasileira 600 ao reais povo. Com 400, 500, 600 pau o ingresso.
E ainda fazendo essa divisão patética aí de que repórter que vai ali, que outro que vai aqui. Vocês estão de brincadeira. Vocês tratam a imprensa que nem um lixo. E vocês são tão incompetentes que chega a soar até como ignorância de não entenderem que isso aqui é um grupo, Bandeirantes. É um grupo. Então não tem esse negócio de não vai mandar um aqui. O que tem a ver? Às vezes a pauta, a editoria, o assunto, não tem nada a ver. Olha, que vergonha. Rodrigo Paiva, você que é um cara sério. Pode não estar nem no Couto Tem o Pereira, Sérgio Rangel também, são dois caras sérios. Pois é. O Paiva e o Rangel. O Rangel tá aqui. Tá aí, né? Agora passar por isso. Cara da o Sérgio Rangel era velho. repórter da Folha. Era o cara que fazia mais matérias contra o Ricardo Teixeira na história. E foi ele quem definiu, viu, essa então manda um abraço pra ele, viu? Uma boa noite Rangel, pra ele. Pelo amor de Deus, Rangel. Você é maior do que isso, velho. E é por isso que eu falo, olha, é por isso que eu falo. Basta entrar na CBF, é só entrar na CBF que a pessoa, ela... Olha, eu não quero usar o termo se vende, sabe, ao sistema, mas é basicamente isso. Veste a camiseta, veste a camiseta de uma forma patética, grotesca, e posso falar, depois que vocês saem daí, vocês saem tudo com o rabinho entre as pernas. Depois, oi, tem um emprego aí, tem alguma coisa, vocês fecham porta desse jeito. Não, mas a frase do Vergonha. Parreira... Vergonha. A frase do professor Parreira é a frase mais emblemática. Qual? A CBF é o Brasil que deu certo. O Brasil essa que deu frase, certo aí. essa frase tem que ser colocada na entrada da CBF, certo? Com a vergonha. foto do Edinaldo. Que vergonha. 12:03, já estamos no sábado, vamos com o craque Vai ser duro achar, hein? O craque Bandeirantes do jogo. Tem um sim. Você quer borrifar a vinheta também? Não, mas não precisa, que isso aqui é um debate. Irmão, eu tenho um padrão no programa, tem que chamar a conteúdo, vinheta assim, que é patrocinada. Abre a janela, por favor, para expandir o conteúdo. Vai. O craque Bandeirantes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, mestre Alexandre Pretzel, André, é o seu voto, né? Óbvio. Pô, mas isso aí é o seguinte, pô. Você quis borrifar minha vinheta, eu vou borrifar seu voto, velho. Mas aí, pô, tu me pergunta quem tem que dar o Cara, você o borrifou voto minha sou eu. abertura e minha vinheta. Eu vou te borrifar também, velho. Não, mas então é o seguinte, ó. André, volante do Wolverhampton. Botou o jogo no bolso, hein? Melhor Bem em o campo. André, irmão. Jogou muito. Bem o André, hein? O único também. O único. o resto as notas vão ser que nem teu supletivo lá, viu? Uma média assim, sabe? Se for 5 tá ótimo. Passa de ano, o importante é passar. André, o craque Bandeirantes vendido ao Wolverhampton. Teremos aí, portanto, João Gomes. E André. E Se André. bobear, o André põe ele no banco, hein? Se bobear. Podem jogar juntos também, Podem né? também, né? Olha só, quem diria. André, o craque Bandeirantes, volante, hein, pessoal? Na vitória, magrinha. Brasil 1, Equador 0. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Cio, Viva Sorte, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. É para Rodrigo, dominou para trás a bola, serviu do ladinho, tentou a jogada, vira pro do Guimarães, lança com Paquetá de frente, tentou arrumar o passe, fica com o André para Danilo, vira, jogada do Brasil, trocando passes, Paquetá por dentro, Rodrigo limpou para bater pro gol, bateu na trave, entrou! Entrada da grande área, domina, dá um corte excepcional do marcador, manda um canhão, ela vai cheia de efeito, bate do pé da trave direita, passa nas costas do Galindes e entra do outro lado, o Brasil faz 1-0, Rodrigo, um canhão da entrada da grande área, tem um leve desvio, Galindes fica vendido, tenta voltar, não consegue, 1-0 Brasil, 1-0 Brasil no Couto Pereira, Rodrigo,
Galíndez não tem jeito, tá feito. Rodrigo, o Brasil faz 1-0. Ramiro. Gol daquele que tem assumido a responsabilidade na ausência de um capitão ou na ausência de um nome de mais qualidade. Rodrigo, que tem o nome ovacionado e gritado no Couto Pereira, faz o seu 7º gol em 28 jogos com a seleção brasileira. Contou também com a ajuda, é verdade, do Pátio, que desviou no meio do caminho, e com a trave, mas isso não interessa. O Brasil está na frente, 1-0 Canhão. 00:07, estamos abrindo os trabalhos no apito final. Rádio Bandeirantes com a produção e coordenação vive grande fase. Ela está de volta, Nina Gagliotti, é isso aí. Teve uma rápida passagem na Rádio Bandeirantes como estagiária, foi alcançar voos mais altos e voltou para o seu ninho. Esta é Nina Gagliotti no super placar que, por sinal, Nina Gagliotti será a repórter da transmissão de domingo. Data FIFA, mas tem bola rolando aqui na Rádio Bandeirantes. Tem Brasileirão Feminino, tem Corinthians e Palmeiras, o timão que virou no jogo de ida 3-1 e agora vai tentar encaminhar a classificação, a decisão do Brasileirão Feminino. E Nina Gagliotti será a repórter Bandeirantes no duelo deste fim de semana. Que, por sinal, Nina Gagliotti, tem bola rolando, jogos importantes, eliminatórias sul-americanas para a próxima Copa do Mundo nas sedes Estados Unidos, Canadá e México. Capela joga nesse momento Peru e Colômbia, 1-0 para o Peru. Gol do Calens, lateral esquerdo, aos 22 do segundo tempo. A gente vai atualizando qualquer mudança no placar, mas vale lembrar que com esse resultado o Peru já deixa a lanterna, sai da última colocação da classificatória, somando 5 pontos, Capela. Maravilha, grande Nina Gagliotti. Ô Ramiro, cara, eu vou explanar no ar, velho. Eu vou espirrar o taco mesmo. Você tá aí, Ramiro? Ou tá perambulando aí pelo Couto Pereira? Como é que tá? Não, tá indo ainda. Tá no corredor. Sabe por quê? A sala de conferência do Couto Pereira do outro lado. Conheço bem lá. Conhece bem? Tá bem recebido, não é? Sou, graças a Deus, cara. Eu sou um cara bem recebido, graças a Deus eu vou. Apesar das brincadeiras, das coisas e tal, eu acho que as pessoas têm que entender que futebol é alegria, descontração, provocação, sempre mantendo respeito. Tu veio com esse uniforme de entregador, né? Você gostou? Não. É Pizza Planet, velho. Não tem cultura, velho. Isso aqui é Toy Story, mano. Você não assistiu Toy Story? Assisti, mas... Então, mas aqui, ó, o uniforme da Pizza Planet. Ganhamos, né, cara? Se fosse entregador, qual o problema? Não, nenhum problema. Mas, pô, vai trabalhar no iFood, então, viu? Não apresenta aqui, mas no iFood. Por que no iFood, não em outro? Pois é, qualquer um que entregue. Irmão, você jantou muito mal hoje, viu? Vai Você na comeu Camelo, bolachinha. cara. Vai na Camelo. Você tomou café. Cara, é impressionante. Viu? O nosso analista nutricional. Não, você tá se alimentando mal, eu gosto de Ele aponta o dedo pra todo mundo. Ti. Aí chegam as comidas que ele pede, certo? Hambúrguer, pedi batata frita. Eu pedi um árabe. Certo? Aí vem o árabe hoje. O árabe, 5 esfirras, meio quilo de quibe. Né? Aí, não, Irmão, agora eu vou pedir no Mac. Isso. Mac, né? Irmão, vem cá. Aí vem 2 sacos de batata, né? 2 Big Macs e o cara analisa nutricional. Eu pedi hoje árabe. Você gosta de esfirra, irmão? Não. Nem aberta, nem fechada. Tá. Quibe cru. Na terceira série, vai. Meia-noite 10. Essa hora pode. Essa hora tá tranquilo. Não gosta de esfirra, irmão? Fica à vontade. Comprar uma camisa dos times da NFL, vou comprar. Do Packers Orlando Elephants, né? E do Denver Giraffes. É só brincadeira, eu adoro futebol americano, cara. Grande evento, viu? Quando terminou? Não, eu tô jogando tá 31 ainda. A 26, não acaba nunca esse jogo. 31-26 pro Philadelphia Eagles, faltando 8:51. Deixa eu falar um negócio. 31-26. Eu, obviamente, que super respeito, claro que é uma brincadeira aqui, mas o Michel Lopes, ele usou uma frase fantástica. Futebol americano é um pique bandeira com grife. Ah, não é nada, tá louco. Claro que eu respeito aqui a comunidade apaixonada por NFL. Não é porque eu não gosto que eu tenho que desvalorizar. Um grande evento, maravilhoso aqui no Brasil. Movimenta pouco dinheiro esse esporte, né? Não.
Acabei de receber uma mensagem. Super Bowl é o maior evento que tem, cara, em termos de decisão de título. Não, deixa eu falar uma coisa. Eu vou falar bem a verdade. Eu não sou um apaixonado por NFL, para deixar bem claro. Mas gosta de beisebol, né? Eu não sou muito chegado no beisebol. Eu adoro beisebol. Eu fui ver beisebol uma vez só, eu não aguentei. Não 2 gostou, horas não, mas embora. as regras mudaram, agora ficou mais dinâmico. Teve jogo que já levou 7 horas. Sim, sem dúvida. Agora o jogo tá muito mais dinâmico. Agora o bullpen, né, que eles chamam, que é o cara que é o arremessador, ele tem 20 segundos, se não estou equivocado, para conseguir fazer o arremesso. Assim como o tênis também criou mais dinamismo, né? O próprio Nadal, que tem os seus costumes de levava um tempão para sacar. Levava um tempão para sacar. Aí errava o primeiro serviço, fazia todo aquele ritual também, né? Claro que é uma brincadeira, eu respeito. E outra, eu respeito, e não só respeito, como gosto de praticamente todos os esportes, mas realmente já tem algumas preferências. O LeBron né? James, ó, foi, criticou a Neoquímica Arena, foi pro Threads, né? Não, o Twitter não existe mais. Não, lá existe, né? É, exato. Foi pro Twitter americano e disse assim, que o gramado da Neoquímica Arena é uma porcaria. Irmão, mas... cara, assim... Vou falar o quê? Eles querem o LeBron o quê? nunca pisou aqui. Vai falar o quê? O gramado da Neoquímica Arena é uma referência, até porque é um gramado híbrido, pra quem não sabe. Teve um jogador do Philadelphia, que é ruim jogar no Brasil, porque a violência é grande. Pô, os Estados Unidos, a Califórnia, os caras estão se arrastando na rua. Exatamente. Pô, brincadeira. Drogas pesadíssimas, isso, infelizmente, cara. né? É isso. Bom, é o seguinte, a Um abraço, meia-noite pode 12... dar um abraço? Claro, manda um abraço. Juan Prat, grande figura, Juan Prat, meu grande amigo. Boa noite, Messi Capela, sempre na escuta de vocês. A covardia e pragmatismo do Dorival vão derrubá-lo antes da Copa. Abração. E acho que ele não tá errado. Se continuar jogando essa bolinha aí, não sei se chega na Copa. A gente vai aguardar o Pedro Ramiro se instalar, porque teremos a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior e depois a zona mista. Vamos ver quem que vai passar, quem vai parar para prestar um depoimento. Agora, o que me chama a atenção é que foi um nível de futebol extremamente pobre, extremamente abaixo. E quando eu falo abaixo, Pretzel, assim, abaixo da expectativa, mas você esperava o que da seleção brasileira? Cara, eu esperava que pelo menos o Brasil pudesse dominar o Equador em boa parte do tempo. Assim, e isso não aconteceu em boa parte do primeiro e do segundo tempo. Tu não precisa jogar bem. O que é não jogar bem hoje? Mas tu pode pressionar o teu adversário sem permitir que ele fique tranquilo, que ele fica numa zona de conforto. Eu acho que o básico é isso. Viu? Você não precisa dar espetáculo, porque hoje para dar espetáculo é muito difícil no mundo inteiro hoje tu dar espetáculo. Porque o jogo é muito físico, não tem muito espaço. Mas o que a gente esperava hoje? A gente esperava o mínimo, certo? De domínio. Domínio o jogo inteiro, com criação de chances, né? Com passagem dos laterais, jogadas de fundo. Até dribles, por que não? Até dribles, olha só. Olha que eu tô pedindo, até dribles. Tá cheio de driblador na seleção, cheio de driblador. A gente não viu nada disso. A gente viu um time previsível, um time sem jogadas, principalmente jogadas ensaiadas, 0, certo? Passagem da bola do meio campo, nada. Bruno Guimarães, o pior em campo. Paquetá, nossa, certo? Nada. Vinícius Júnior, até razoável no segundo tempo. Rodrigo, um bom primeiro tempo, sumiu no segundo, sumiu. O André botou o jogo no bolso, porque foi o único cara que teve, olha o que eu vou dizer, hein? Movimentação em campo. Eu queria ver os outros acompanhando o ritmo do André. O André foi um jogador de seleção hoje. Os outros não foram. Entende o que eu quero dizer? Detalhe, pelo ritmo e pelo domínio do André. E os caras estão acostumados a jogar aí no futebol europeu. E lá é um dinamismo muito superior ao nosso. Então o André é um jogador europeu atuando no Brasil, vírgula, né? Que já foi vendido agora e vai jogar no Wolverhampton. Sem dúvida. O André jogando no Brasil, que não pisou ainda na Inglaterra, não entrou em campo pela Premier League, ele botou o jogo no bolso do ponto de vista individual. E os outros não acompanharam. Aí é que tá o problema. Um cara que jogava no Brasil, no ritmo brasileiro, botou o jogo no bolso. E os caras que jogam na Europa não acompanharam. Um futebol muito fraco mesmo para a realidade do Brasil, né? Para os jogadores com seus grandes salários, né? Com seu impacto, com a bela geração que a gente ouve de muitos analistas. A geração do ponto de vista individual... eu não vejo essa boa geração. Assim, ó, a geração do ponto de vista individual, até ela é boa, certo? Agora, para quem que a gente vai entregar essa geração? Esse é o debate. Esse é o debate. Você tem que entregar a geração para um treinador de ponta estrangeiro. Chegou a hora de um estrangeiro. Chega no Jürgen Klopp, eu tô aposentado. Convence ele a voltar a trabalhar a partir de 25, certo? Depois do Super Mundial, ô Klopp, tira tuas férias, relaxa, faz o que tu bem entender. Em 25 tu assume a seleção, um ano antes da Copa. E vamos pra Copa do Mundo. E deixa o Dorival de tampão. Tira o Dorival. Tira o Dorival, claro, vai ficar sem técnico. Não, quando no meio do ano que vem, faz a troca.
Faz a troca no meio do ano que vem. O Dorival classifica o Brasil e o Klopp assume. Dá pro Dorival ficar como auxiliar, alguma coisa não, assim? Não, tira o Dorival. Convence o Jürgen Klopp que agora... acabou de chegar, você quer mandar o Dorival embora? Eu não quero mandar o Dorival. O Dorival na Copa do Mundo vai ser mais do mesmo. O Dorival é um treinador muito bom para nossa realidade. O Brasil precisa de novidades. E aí não consegue convencer o Klopp, que tá aposentado. E aí, faz o quê? Sei, vai pro segundo colocado. Faz uma lista de treinadores, cara, que podem. Mas não é mais atrativo você hoje defender o seu clube do que você defender, por exemplo, mesmo a seleção brasileira, cara, num processo desse aí? Mas tu tem que pensar em desafios, hein? Tu acha que ninguém quer dirigir a seleção brasileira? Não, acho que sim. A seleção ainda tem impacto no mundo ainda. Eu também acho. O problema é o seguinte, é quem comanda a seleção, CBF. Pois é, mas é isso que eu tô querendo dizer. Você acha que o Guardiola vai largar a credibilidade que ele construiu no City, por exemplo? Mas aí tu pega, tá? Com todo o investimento pra agora ser comandado pelo Edinaldo Rodrigues, mas cara. Aí, você não consegue formular 3 frases pra conversar com o torcedor. Mas aí tu pega o Ederson, certo? Que é goleiro do City, ok? Pega o Ederson, pega jogadores que foram campeões do mundo, faz uma comitiva, pega o Ronaldo Nazário, vai lá e conversa com o Guardiola, convence para trabalhar 1 ano no Brasil. Mas por quê? Eu não tô sendo um sonhador. O Brasil precisa de ambição. Não dá pra gente ter esse futebol aí, cara. É muito ruim a seleção brasileira. Nós estamos falando de seleção brasileira. A geração é ruim, não é. Individualmente não é. Mas o Brasil não tem nada. Eu acho meio pra trás fraco. O Brasil não tem. O Brasil meio pra trás não, é fraco, os jogadores. O meio pra frente é bom, o meio pra trás é muito fraco. O debate, respeito à oposição, o debate é o seguinte: perto do que nós já tivemos, esquece. Essa seleção é brincadeira. Esquece, isso aqui é uma piada. Perto do que nós já tivemos. Okay. Ponto. Agora nós vamos pra realidade. Isso é o que nós temos, ok? Sim. Cai na mão de um treinador de um nível maior, eu acho que o desempenho vai ser maior. Tá bom, vem cá, eu concordo. Eu vou chamar a Nina Gagliotti, só uma sublinhada aqui, ó. O Guardiola, se pegasse essa seleção com essa escalação aí, o Brasil jogaria tão melhor que o Dorival? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A ponto de poder ser candidato a brigar por um título de Copa? Ele deu uma entrevista para a ESPN semana retrasada, chegasse a ver? Guardiola? Não vi. A entrevista dele é espetacular. Ele disse assim, eu sempre tenho que estar criando novidades. Senão o jogador não pode se acomodar. O meu time não pode querer sentar no resultado. Estou dizendo o sentido do que ele falou, certo? Não pode querer sentar no resultado. Só vencer, só pelo resultado. Então, para que eu sirvo? Cara, é isso aí, cara. É outra cabeça, é isso aí, é outra cabeça. É outra cabeça. É outra cabeça. Alô, Nina Gagliotti, me chamou? Pode falar. Chamei porque a Colômbia empatou contra o Peru, Luiz Dias, aos 36 do segundo tempo, 1-1. Grande jogador, Luiz Dias. E o Atlético Paranaense não quis o Luiz Dias quando ele foi oferecido, meu Deus do céu. Tava lá no Júnior Barranquilla jogando muito e não foi pro Atlético. Tá jogando muito o Luiz Dias. Essa seleção colombiana aí, não acho que vai ganhar uma Copa do Mundo. Estará fácil na Copa. Estará na Copa, indiscutivelmente. Mas eu acho que não é uma seleção que vai um dia ainda, pelo menos com essa geração, falar assim, somos candidatos a título. É difícil. Mas é uma seleção e a Copa com 48 seleções, ela vai ter um mata-mata a mais. Esse mata-mata a mais pode derrubar muita seleção importante. Sem dúvida. Pode derrubar muitas, porque é um jogo só. Pode derrubar muita seleção importante. Para quem não sabe como é o formato, é a fase de grupos normal, como sempre, 48, 3 jogos, 12 de 3 jogos. Aí 12 você tem 4. uma segunda fase, certo? Tem a segunda fase, como se fosse uma segunda fase, tá? Aí depois, oitavas, aí quartas, aí semi, depois, claro, a final. Então é mais ou menos esse aí o formato. Mais ou menos não, esse é o formato da próxima edição de Copa do Mundo. Que eu não gosto, sou um cara mais conservador, mais tradicional, acho que 48 seleções. Muita gente. Muita entendeu? Gente. Talvez 36, de 32 para 36, entendeu? Viu? 9 grupos de 4. Ok. Certo? Aí tu poderia mudar um pouquinho a forma para aumentar. Certo? Mais 4 vagas, ok? Ok. Uma para cada continente. Isso. Aí são 4 continentes, mas a Oceania não fica de fora, azar. Fica de fora. Vai entrar o Tahiti, certo? Sumatra, Bornéu, aí não, nada contra, né? Então é o seguinte, já tem a Nova Zelândia para entrar. Exato. Desculpa, fui forte agora, mas é isso, né? Não, mas acho 4 que é vagas, mesmo. uma para cada continente. Os Uma para América, com quantas vagas? uma para Europa, vagas? uma para África e uma para Ásia. São 5 vagas para África? São 5 mais 5 para África. Então. Só mais 3 para Europa. Ah, não, cara. É realmente muita coisa. O Ramiro me chamou. Alô, Ramiro. Alô, Couto Pereira. Brasil venceu 1-0 o Equador. Vamos lá, Capela. Já tô aqui na área de imprensa, onde daqui a pouco o técnico Dorival Júnior deve falar. Primeiro, o Sebastião Beccacece, né? O técnico argentino, que também comanda a seleção equatoriana. Ele vai passar primeiro por aqui e depois passará o técnico Dorival Júnior para falar sobre essa situação da seleção brasileira. Aliás, vi bastante jornalista aqui do Equador, jornalista estrangeiro,
nesse período, a imprensa do Equador veio, de certa forma, em peso aí para tentar fazer essa cobertura para um jogo importante. Afinal, era o primeiro do novo técnico, né? Para eles é histórico jogos contra o Brasil, né? O Equador disputou a primeira Copa em 2002. Em 2006 ele foi de novo. Em 2006 foi até as oitavas. Caiu para a Inglaterra nas oitavas, perdeu por 3-0. Aí em 2010 ele não vai na África. Em 2014 vem ao Brasil, cai num grupo com França e Suíça na primeira fase e não passa. E da 18 ele lidera a eliminatória até a virada do turno. Que foi quando o Brasil vence o Equador lá 3-0. Esse jogo determinou o início da queda que não vai à Copa. Exatamente. O Equador era favorito e não foi à Copa. Fez um primeiro turno incrível e depois oscilou. E em 22 ele faz uma campanha parelha, termina em terceiro da eliminatória e vai à Copa. Então vamos lá, 2, 6... 14 e 22. 4 Copas já disputou o Equador. 4 Copas. É verdade. E a tendência é que dispute a próxima Copa do Mundo. Eu, pelo menos, estou acreditando que isso vai acontecer. Ô, Ramiro, então, só para poder atualizar o nosso ouvinte, você já está aí na sala de imprensa, onde acontecerá em instantes a entrevista coletiva de Sebastián BKSS e depois a entrevista coletiva de Dorival Júnior. Acho que dá para pegar pelo menos alguns trechinhos aí do BKSS, né? Cara de boas ideias. Se a gente tiver condições, a gente pode subir o som. Pergunta para ele se ele se dá bem com o Sampaoli, ô Ramiro. Uma boa, hein? Eu vou perguntar. Deixa eu tentar perguntar para ele. Para quem não lembra, em 2018 foi um fiasco a Argentina na Copa do Mundo, né? Brigaram a soco do vestiário. Brigaram a soco. Isso a imprensa falou, comentou. Sampaoli era o técnico, o BKSS, que bebeu na mesma fonte do Sampaoli, é um cara tão elétrico quanto o Sampaoli, mas eles brigaram e quem comandou a Argentina naquele jogo contra a França foi Mascherano, Messi e Di Maria. O Agüero não? O Agüero eu não lembro. Não lembro do Agüero, mas esses três, certamente. Certamente. Olha, e olha, aqui, eu vou falar pra você, viu? A Argentina quase empatou o jogo no final também. Foi 4-3. Um dos maiores jogos da história de Copas. Foi mesmo, mas o melhor jogo da história das Copas foi a decisão de 2000 Argentina e França. E 22. Estávamos juntos, né? Nossa, que coisa maravilhosa. 90-10 pra mim, carreguei de novo. Mas o Marcelo Mendes diz assim, ó, o certo é não fazer nenhuma pergunta para o Dorival. O protesto dele do Marcelo Mendes, achando que não dá, que a seleção é muito ruim. Grande Marcelão. Mas aí, Marcelão, vou discordar de você, com todo respeito, grande Marcelão, avante palestra, porque é o seguinte, o Dorival que acabou de chegar também, a gente tem que entender um pouco mais as ideias do Dorival, comandando a seleção brasileira. A gente não pode esquecer aqui que apesar do Dorival ele tá caindo em contradição demais com algumas coisas que ele fala, eu acho que é importante a gente tentar pelo menos entender um pouco das ideias, porque a gente deu tantas oportunidades para tentar entender as ideias do Tite durante 6 anos e a gente não entendeu nada. Eu vou falar pelo menos por mim, nunca entendi o que o Tite quis falar, qual que era a ideologia, qual que era a expectativa, a perspectiva. Acho que como o Dorival está no início de trabalho, é importante a gente ouvir e questionar para poder entender se a seleção brasileira tende a evoluir no comando do Dorival ou se realmente a gente está fadado aí a mais uma vergonha na próxima Copa do Mundo. Eu já falei aqui várias vezes, eu não sei se você que está ouvindo a rádio vai concordar, eu acho que não é nem com essa bolinha a gente não passa às vezes nem da fase de grupos, porque esse futebol tá patético, dependendo da fase de grupos. Mas não tem a menor chance do Brasil ganhar a próxima Copa do Mundo nesse formato aí, desse jeito, do jeito que tá, nesse pragmatismo, nesse conservadorismo, nesse comando, sabe, falido da Confederação Brasileira de Futebol. Tá muito ruim, velho. Tá muito ruim. Muito ruim. E não é ser pessimista, Pretzel. Tá muito ruim, não tá legal. O comando ele não atrai grandes profissionais. Não adianta. O Dorival, ele foi pra lá, até achei a convocação dele bem coerente. Pelo que os jogadores estão atuando no Brasil. Mas olha só, ele colocou, todos que atuam no Brasil, ele colocou. O Lucas, o Gerson e o Estevão. Não convocou o Veiga dessa vez, que tá muito mal. Exatamente. Ele colocou em campo. Quem é que mais atua no Brasil? O William não entrou, lateral direito. Foi o único. Mas olha só, ele foi coerente. Foi convocado às pressas, né, William, mas ele foi. Se o Pedro tivesse, provavelmente o Pedro teria entrado também. Eu acho que o Pedro era titular. O Pedro estava treinando entre os titulares e ele machucou, né? Tem razão. Então é o seguinte, ó. Entraram Gerson, Lucas Moura, Estevão. 3 jogadores que atuam no Brasil. Ele foi coerente com o pensamento dele. Agora, os jogadores da Europa não ajudaram hoje. Eu não sou... Mais uma vez, a gente gosta de história, né? Tem que ressaltar a história. Mas eu não sou saudosista. Só que assim, acho que, não sei se foi você ou o Capriotti, acho que foi o Capriotti que falou no Esporte Debate dessa semana, ou da semana passada, sei lá eu, que é o seguinte, a gente não tá mais entre Ronaldo e Romário. A gente não tá entre, tipo, Djalminha ou Rivaldo. A gente não tá entre esses caras mais.
A gente agora tá analisando se o Savinho deveria ter sido convocado ou o Luiz Henrique. Com todo o respeito que merece, são bons jogadores, são, mas não engraxam as chuteiras dos atletas que nós vimos fazendo sucesso com a camisa da seleção brasileira, sabe? Então, Vinícius Júnior também, sabe? Me parece um jogador meio peladeiro vestindo a camisa da seleção brasileira, muito eu. Eu já falei aqui várias vezes, eu não acho que o Neymar é um exemplo para ninguém fora de campo, de várias atitudes que ele já tomou, mas ou esse cara veste a camisa da seleção brasileira com comprometimento e carrega a seleção, ou o Brasil não vai ganhar nada nos próximos anos. Porque é o seguinte, as outras... Diga, Ramiro. Não, desculpa, mas só para avisar que o BKC está falando, quando vocês quiserem, tá? Vamos lá. Acho que é legal, vamos ouvir o BKC. Ecuatoriana y que hoy volvió a tener un rendimiento alto y que prácticamente terminó siendo una solución por la banda derecha. ¿Cómo se sintió en este partido? Muchas gracias. Nada, posición nueva. Creo que la última vez que por ahí hice algo parecido fue contra Colombia en Barranquilla, pero jugué un poco más adelantado con Ángelo Preciado a mi espalda. Nada, yo lo he dicho 1.000.000 veces cada vez que me preguntan lo mismo. Yo amo mucho jugar para mi selección y cada vez que me pongo la camiseta pues siempre intento dar lo mejor de mí. Entonces hoy en lo personal me siento un poco tranquilo, creo que hice un buen juego, pero siempre voy a priorizar el grupal, así que por ese lado estoy muy triste porque creo que hicimos un segundo tiempo que merecimos al menos el empate aquí en Brasil. Muy bien. No, tengo que responder. Bueno, yo le voy a agregar también que se lo dije, ¿no? Realmente para un entrenador tener futbolistas así comprometidos, que tengan que jugar en posiciones no conocidas y no habituales, realmente es una tranquilidad, una calma. Me ha tocado ver cómo ha marcado Vinicius y creo que lo que ha hecho Araujo en su momento en Barcelona con Real Madrid y lo que hizo Alan prácticamente anuló al jugador más importante en esa posición hoy en el mundo, ¿no? Eso habla de la mentalidad, del coraje, de la rebeldía que tienen estos chicos, estos jóvenes, que realmente merecieron más, como dice Alan, más de lo que obtuvieron. Ese remate fuera del área que impacta en el palo e ingresa hace que hoy no estemos disfrutando de lo que ha sido el desarrollo, si bien el primer tiempo comparto también, nos faltó más juego, desde la actitud y desde el volumen de intensidad y de esfuerzo físico ha sido conmovedor el equipo y sí creo que el segundo tiempo fuimos más completos, ¿no? Porque además de tener esa intensidad y esa agresividad para ir a robar, el presionar arriba, jugamos mejor, encontramos mejores líneas de pase, bajamos más a Kendrick, encontramos también una posición más baja de Moy para que Alan tome más altura, conectaron mejor los dos puntas y bueno, también tuvimos esa en el primer tiempo al final de la etapa que hubiese sido un justo empate. El arquero primero y después un defensor que la saca de la línea. Fue muy parejo el partido, fue muy parejo, pero estoy orgulloso de estos chicos que nos representan, a nosotros como conductores, pero es muy importante un país. Que dan todo, que entregan hasta lo último, que no se guardan nada y siempre hay cosas para mejorar y para corregir, ¿no? Acho que ouvimos aí suficiente. Foi bem, o BKC explicou bem o que a gente viu, principalmente o gol perdido pelo Equador no final do primeiro tempo, que ali seria um empate, e o Caicedo chuta e o Gabriel Magalhães salva em cima da linha. Aí ele falou dos meninos que entraram, principalmente do Kendrick Pais, que é um jogador de 17 anos. O Equador no segundo tempo ficou vivo até o último minuto, quando bateu aquela falta por cima, no último minuto. E o Brasil teve o quê? Uma bola com o Vinícius Júnior, só. Muito pouco. Realmente muito pouco. Nada, realmente nada. E o Estevão, que você pedia para iniciar a partida entre os titulares, né, Pretzel? Ele conseguiu fazer um bom lance, que foi a cabeçada pro Vini Júnior tentar driblar o goleiro, né? Porque no drible, o Encapié joga muito, cara. Do Bayer Leverkusen. É um ótimo defensor. Muito bom. Ele joga tanto de zagueiro, viu, como de lateral. Aí é que tá, treinado pelo Xabi Alonso, né? Olha a diferença, sabe? Exatamente. Xabi Alonso é um treinador novo, foi um baita jogador. Olha o que ele fez. Eu achei que ele ia assumir o Liverpool. O Guardiola transformou o Ake e o Gvardiol, dois zagueiros. Eu gosto do Guardiola. Não, mas olha só,
transformou 2 zagueiros canhotos em jogadores de lado que dúvida. chegam na área também. Sem dúvida. É isso que eu tô Achei te falando você do fosse cornetar treinador. o Guardiola, foi eu louco. Não, eu tô dizendo, olha o que é o treinador. O Guardiola pegou o Ake e o Gvardiol. O Gvardiol, pra mim, é o melhor zagueiro canhoto do mundo, viu? Ele pegou os dois, são zagueiros, e transformou os dois em saída de bola pelo lado e com chegada na frente. O Gvardiol já fez 3, 4 gols. O próprio Rubem Dias, que chegou meio durão, agora tá lançando bola. Sabe? Então, olha o treinador. A nossa saída de bola, saída lenta, uma saída previsível. Né? Os nossos laterais, o Arana no Atlético voa. Não, o Arana é brincadeira. No Brasil, ele só dá pra trás, não passa do meio do campo. Brincadeira. Só E o tocou Danilo? a bola pra trás. O Danilo é um zagueiro que joga pela lateral, porque ele é zagueiro na Europa. O Danilo tem um belo cartaz na Juventus como zagueiro. No Brasil, ele não passa da linha divisória. Quer dizer, o Brasil fica refém de um meio de campo, sem velocidade hoje. Bruno Guimarães não jogou nada. Certo? O André carregou o time nas costas, mas também não dá pra fazer tudo. O Paquetá bem tímido. Mas é o nível do Paquetá também, né, Pretzel? Ele não... E aí é o seguinte, ó, o Rodrigo no primeiro tempo pegou a bola, tentou resolver, e o Vinícius Júnior também, sozinhos. E o Luiz Henrique, que não foi tão mal, fugiu muito da sua melhor característica, qual é? Que eu falei no primeiro tempo. A única bola que ele foi pra linha de fundo, ele ganhou. Ele estava entrando em diagonal, bem marcado pelo Encapié e pelo Estupiñán. Então é o seguinte, ó, pega a bola, meu garoto, e vai até o fundo. Daqui a pouco tu acha o cruzamento e entra alguém para fazer o gol de cabeça. O Luiz Henrique teve um lance de linha de fundo, só um. No Botafogo ele faz quantos? 5, 6, 7. Então essa é a diferença, tá? Mas tu tá enfrentando adversários melhores, é verdade. O time do Equador é forte fisicamente, viu? Forte fisicamente. Estava dividindo todos no início do jogo. Félix Torres anulou o Vinícius Júnior no primeiro tempo. Torres, quem diria, hein? Que no Corinthians não joga muito, nada é difícil, não joga muito bem. Ele chegou com cartaz grande, na jogador seleção, mundialista e não tá entregando nada. O Torres na seleção joga melhor que no Corinthians. Nós fizemos essa, em compensação, o Ener Valencia errou tudo, a atuação patética do Ener Valencia. Então é um negócio realmente, sabe, impressionante, né? Um abraço pro Ricardo Capriotti, né? Grande Ricardo Capriotti, foi ver a gente. Grande Capri, foi na NFL e viu o jogo do Brasil no camarote. Mas dá pra Foi bom, dá pra claro, ver né? tudo, Porque tem monitor lá. Irmão, Camarote Soccer Hospitality, É brincadeira. Você tá lá na NFL, Você é o melhor de aí todos, você tem né? 330 monitores pra você conseguir ver beisebol, futebol, cricket, tem de tudo, né? E o Capri tá ouvindo a gente aí, voltando pra casa, que por sinal, eu quero voar pra Neoquímica Arena também, viu, Ramiro? Eu sei que você tá acompanhando a entrevista coletiva do Sebastião Becassese, obviamente não vai poder falar tão alto, que tá no meio da coletiva, mas já, ou como diria Ramiro, Zazá, vem aí o técnico Dorival Júnior para a entrevista coletiva e o Ramiro, obviamente, vai fazer um questionamento importante, viu? Trabalhos técnicos internos de Marcos Mesquita, no Couto Pereira, com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck na central técnica e Caiame Martins. E lá no Switcher com imagens temos o YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alexandre Marques. Só para dar uma sublinhada, eu, com todo respeito, adoro futebol europeu, mas na boa, velho, eu não aguento mais o Alisson como titular da seleção brasileira. Falando sério, falando muito sério. Eu sei que é um dos melhores goleiros do mundo, vem fazendo um ótimo trabalho no Liverpool, não figurou na lista dos 10 melhores goleiros da temporada passada para essa, justamente porque também teve uma lesão chata. Mas assim, velho, desculpa, torcedor, tem jogador de seleção e tem jogador de clube. O Alisson já teve 2 oportunidades em 2 Copas do Mundo. Não entregou, não performou, não foi legal. Troca! Pô, cara, eu não entendo isso, velho. O goleiro não foi testado hoje, não fez uma defesa. Pô, eu sei, Pretzel, mas é justamente isso. Aí a bola que vai, toma. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. É tipo isso, não vai uma, quando vai, toma. Tu acredita no Tafarel? Ah, claro que sim. Não, ele que treina o Alisson, aí é que tá. Ele me deu uma entrevista, tu lembra, antes da Copa? Tava lá em Turim. E nós botamos, aí é o seguinte, ó, ele diz assim, ó, pode ser um conflito de interesse, mas eu trabalho com o Alisson. Ele foi muito honesto. Eu sei. Então, enquanto o Tafarel estiver na seleção, ele voltou pra seleção. Tinha saído com o Fernando Diniz e voltou agora. Enquanto o Tafarel estiver na seleção, o Alisson vai ser o titular, claro que ele tem mais embasamento para falar da meta do que nós, sem dúvida alguma. Ele acompanha o trabalho do Alisson no dia a dia, literalmente no Liverpool, e no dia a dia de seleção brasileira, é óbvio. Só que o meu pensamento é o seguinte, o cara teve 2 oportunidades como titular em 2 Copas do Mundo consecutivas. Eram bolas, entre aspas, pegáveis? Cara, com todo respeito, me arrisco a dizer que um goleiro
melhor posicionado, com mais explosão, com maior elasticidade. Mas botar só na conta do Alisson as duas eliminações não é botar na conta do Alisson, não é botar na conta do Alisson. Eu só tô falando que um goleiro milagreiro é necessário. O Marcos, vou dar um exemplo aqui, tá? Marcos em 2002, no 0-0 contra a Alemanha, teve uma falta, se não me engano, foi do Frings, enfiou o pé na bola, o Marcos ainda dá um tapa na bola, pega na trave e sai. Se é o Alisson, acho que não chega com esse bracinho de jacaré. Não dá, velho. Não dá. Milhose está à tua disposição, se quiser. Bruno Milhose? Está à nossa disposição, muito bem. Parem as máquinas. 00:36. Alô, Bruno Milhose. Tivemos um evento maravilhoso. Parabéns à organização. Neoquímica Arena recebeu um público fantástico, fanático por NFL. E o jogo que, por sinal, tá na sua reta final. Alô, Bruno Milhose. Alô, Neoquímica Arena, Bruninho. Capela, Predson, amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, é isso. Duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Que jogo espetacular, em que passagem da NFL por São Paulo. Estamos no minuto final, 1 minuto e 12 no relógio, 31 para os Philadelphia Eagles, 29 para os Packers. Está praticamente decidido porque o relógio não joga a favor do time que veste verde, o Green Bay Packers, mas nesse momento, Capela, temos o drive que pode ser o do touchdown da vitória. Aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo, podemos ter, quem sabe, o último touchdown desse duelo com o tush push e o Jalen Hurts não conseguiu completar. A gente está até narrando ao vivo aqui esse duelo, mas de fato os Eagles poderiam buscar esse touchdown, não conseguiram, vão ter mais uma última descida para quem sabe resolver essa parada. Então é isso, instantes finais, Capê, de um evento muito especial. Agora restam apenas segundos para acabar essa vitória do Philadelphia Eagles com um público incrível que comparece aqui à Neoquímica Arena para acompanhar esse duelo. Tocou música brasileira, teve festa brasileira, teve Anitta no intervalo, realmente uma festa à moda brasileira, mas com aquele tom do futebol americano, e a festa que os caras de fato sabem fazer, viu, Capê? Instantes finais de jogo, 31 Eagles, que lembram bastante o Corinthians hoje de branco e preto, e 29 para o time que veste verde do outro lado, Capê. Bruninho, você vai tocar a sequência do programa, eu quero te ouvir, pode tocar daí, você vai em tempo real, reta final do jogo, Packers contra Eagles. Vamos lá, Bruno Milhose. Tudo bem, mas quero que ele narre. Vamos lá então, Capê, com mais informações desse jogo, porque o grande nome da partida foi o Saquon Barkley, o running back dos Eagles, que fez 3 touchdowns. Do outro lado, o Reed, que é um wide receiver do Green Bay Packers, anotou 2 vezes. Os 2 quarterbacks com boas noites, mas o Jalen Hurts, o quarterback do Eagles, acabou sendo interceptado 2 vezes. E aí, Capê, o ouvinte da Rádio Bandeirantes deve estar pensando, cara, o que esse moleque tá falando, né? Tanto nome em inglês, mas para explicar, o running back é o cara que corre com a bola, e ele marcou 3 vezes correndo, driblando os adversários. Os caras mostraram muita habilidade, e agora a gente vai ter esse último drive. Vamos ver se teremos um último touchdown para fechar essa festa com chave de ouro, ou um field goal. Vai partir para o chute mesmo a equipe de Filadélfia. Um chute aqui deve resolver a parada. Agora para o chute final, 31-29, e é bola dentro. Acertou, então 34-29 devem ser os números finais. Tem uma falta na jogada, vai ser reavaliado, mas parece que é isso mesmo, viu, Capê? 34-29, Philadelphia Eagles contra Green Bay Packers, números finais da partida na Neoquímica Arena. Grande Bruno Milhose, em tempo real para você, direto da Neoquímica Arena, viu? Não sei se você viu, Bruno Milhose, o LeBron James usou a sua conta no Twitter, que lá tá liberado. Falta na jogada. Ele meteu a falta aí, a flag, ó. E aí, só pra deixar claro, acabou reclamando do estado do gramado da Neoquímica Arena. Ô, LeBron, jogou onde, velho? Ele jogou hoje? Jogou onde? Quem falou isso? Ah, o Ramiro? O LeBron jogou hoje? Não, sei lá. Que ele reclamou do gramado, né? Então. Não sei se ele Mas eu vou te falar uma coisa, viu, cara? Deu uma desgastada boa no gramado, tá? A gente tá vendo aqui de perto, não só o jogo em si, que é um jogo muito puxado, né? O pessoal dá aqueles piques, combates no meio de campo, tá muito desgastado mesmo, como também o show, os carrinhos ali que montaram a estrutura do quadro da Anitta, acabaram machucando bastante o gramado. Olha, o público total divulgado agora, 47.236 presentes. Espetacular, hein? 47.236 presentes. Agora a gente vai ter os últimos lances aí. Tem 27 segundos no relógio. Vai, toca daí, toca daí. Muito complicada, né? Que é tirar 5 pontos de diferença do Philadelphia Eagles. Teremos esse último lance. Diga, Pretzel. Vou te fazer uma pergunta. Tu acha que o grupo sem renovação e sem transparência conseguiria trazer a NFL para o Brasil no estádio do Corinthians? Pô, ia ser realmente incrível. E agora o grupo Reconstrução, né? Que mudaram de nome.
Talvez eles ajudem. Foram eles, né, no fim. Não, aí que tá, né? Eles não conseguiram. 90 caras de pau agora. Será que eles conseguiriam trazer a NFL pro Brasil? Pois é, 27 segundos para terminar o jogo. Bruno Milhozzi, narra daí, Bruninho, mas com emoção. Vamos lá, Bruno Milhozzi! Com reposição na corrida, acabou parando na linha de 15 jardas ali o time do Green Bay Packers. Tem 22 segundos agora para Jordan Love. Teve seu nome cantado aqui. Também, né, Capê? A camisa é muito fácil de ser memorizada pelo brasileiro, né? Love 10. E é claro que tem muita gente com essa camisa por aqui, vai fazer algum sucesso. O quarterback novo aí do Green Bay Packers, um time que já venceu 4 vezes o Super Bowl e com grandes nomes na sua história. Agora apostando nesse garoto, que vai ter que tentar alguma coisa diferente. Quem sabe um Hail Mary. Sabe o que é um Hail Mary, Capê? Aquela jogada em que você joga a bola lá na endzone e arrisca. Vamos ver se alguém consegue pegar. Talvez seja essa a alternativa, porque tem realmente muito pouco tempo no relógio e nenhum timeout sobrando. E agora, bola para Jordan Love, que tenta encontrar espaço, consegue sair do pocket, arremessa a distância e chega ao meio da quadra. Espetacular a recepção do Reed, que já anotou 2 touchdowns hoje. Agora 15 segundos no relógio. Cada bola importa, cara. Podemos ter uma virada espetacular na Neoquímica Arena. Seria coisa de louco, porque 5 pontos atrás, apenas um touchdown resolve. Agora, no meio da quadra, linha de 50 jardas de novo com o Jordan Love. Consegue sair do pocket mais uma vez. Vai ser sacado. Vai ser sacado não. Soltou a bola com o running back, é isso? Lance muito confuso agora, mas consegue algum ganho de jardas. O time do Green Bay Packers, nada muito relevante, vai ter mais uma oportunidade com 5 segundos do relógio. Agora só resta o arremesso, mas tem uma lesão. Jordan Love tomou uma pancada ali, e o jogo vai ficar paralisado, departamento médico. Quanta atenção, Capê, mas fato é, temos mais uma bola em jogo para quem sabe uma última tentativa do Green Bay. Grande Bruno Milhozzi, Predson, é quase impossível agora uma virada, né? Porque tá no meio do campo. O Bruno disse, segundos. Não, mas 5 segundos é uma eternidade agora. Tá louco. Dá a bola e joga a bola lá dentro da endzone. Hail Mary, que eles chamam, que é a jogada do Aaron Rodgers. Sem dúvida, mas aí que tá, o cara sair do meio do campo, conseguir chegar em menos de 5 segundos, não ser interceptado. Tu joga a bola lá, Tudo lá bem, dentro. é claro que sim, mas não é Tem fácil. Razão, não é fácil, mas vai ser na confusão. Vai ser na confusão. Vai ser na confusão. Já jogou futebol americano, mestre? Nunca. Mas eu acho um belo esporte de estratégia espetacular. Acho que para demais, né, cara? Deixa o pau cantar. Mas é o seguinte, o Super Bowl não seria o maior evento de finais do mundo se não fosse interessante, né? Desculpa, né? Eu me arrisco a dizer que o basquete americano é o esporte mais forte, certo? Tu acha que o basquete tem mais audiência que o futebol americano? Eu acho que o basquete ele é mais praticado que o futebol americano e eu acho que ele é mais acompanhado do que o futebol americano, você não acha? Não. Eu acho que a NBA ela para mais os Estados Unidos do que... As audiências... Não digo a final do... Tá a final do Super Bowl é redundância, claro. Playoffs finais, é isso? Acho que sim. Mas a NFL tem mais... Pelo que eu vi, tem mais audiência que o basquete. São 2 esportes gigantescos. E o Jordan Love se machuca no primeiro jogo da temporada. Olha só, é o segundo jogo da temporada. Não, o primeiro. Essa é a primeira rodada. Não é o segundo jogo da temporada, Bruninho? A primeira rodada, irmão. A gente teve o primeiro jogo da primeira rodada ontem, né, Capê? O segundo jogo da NFL. Segundo jogo da NFL, exatamente. Segundo jogo da primeira rodada. Segundo jogo da primeira rodada, é isso. Ontem teve o Chiefs vencendo os Ravens por 27-20. Exatamente. Então é o seguinte, ele sai mancando, mas acho que não é grave a lesão, pelo menos isso. Acho que ele não tem condição para agora no jogo, né? Eu falei segunda rodada. E aí o segundo jogo da primeira rodada, perdão. Oi, Bruninho. Malik Willis é o quarterback reserva que vai acabar entrando aí para fazer esse último arremesso. Cara, encerrar essa passagem da NFL no Brasil com um touchdown no Hail Mary, bizarro, faltando, uma correção, 6 segundos no relógio, aí é para entrar para a história, né? Vamos ver se consegue esse feito. Agora o time do Green Bay Packers no último arremesso. A bola vai subir para o último snap, quando é a bola arremessada para o quarterback. Vamos ver se consegue alguma coisa diferente. O Willis, e toma o tempo dele, lança para a lateral. E agora com 3 segundos vai tentar mais uma vez. Como queima tempo, hein? Como demora para fazer esse arremesso. Vai ter uma última chance aí o time do Green Bay Packers, meus amigos. Faltando aí 33 segundos para os jogadores se posicionarem no campo de jogo. E 30 segundos para eles se posicionarem, 3 segundos para terminar a partida, entendeu? Exatamente. Mas vamos aguardar agora, A arbitragem está ali conversando. Vamos aguardar. O PDV tá em outro canto aí da Neoquímica Arena, ô Bruno Milhozzi? Como é que tá a situação aí? O PDV tá comigo, mas tá roendo as unhas, viu, Capela? Tá muito nervoso aqui com esse jogo. E pra gente terminar essa história com o sec em cima do quarterback reserva do Green Bay Packers, viu? Fim de jogo, vitória dos Eagles, 34-29.
as aves, né? Fly, Eagles, Fly, vencem aqui na Neoquímica Arena nesse jogo histórico nessa sexta-feira de NFL em São Paulo, NFL em Itaquera, meus amigos. Faltou o Gé do Palio no time do Green Bay para dar uma corrida aí final. Tranquilizar o PDV também. Para tranquilizar ponte, o PDV também, exatamente. Que legal. Então, Eagles vencendo os Packers por 34-29. O Bruno Miró, só para finalizar sua participação brilhante, assim como a do PDV, o dia inteiro aí na Neoquímica Arena, trazendo os destaques, atualizando em tempo real, sem dúvida alguma. Quanto que o Corinthians, mais ou menos, eu sei que eles não falam publicamente, mas mais ou menos aí o Corinthians colocou nos seus cofres com esse evento gigantesco abrindo a temporada da NFL? Pra mim isso? Desculpa, eu tava concentrado. Não, pro Miliose. Ah, tá. Desculpa, uma farinha na conexão, tava também conectando aqui o PDV para falar com a gente, se despedir depois dessa transmissão. Boa. A gente não tem informação de renda ainda, né? Não foi divulgada a renda, apenas o público superior a 47 mil, mas com o ingresso mais barato, a R$280 e outros aí comercializados, com mais de 7 mil reais, a gente sabe que a renda vai ser alta e, claro, grande parte para a NFL, mas também o Corinthians levando uma parte. E o PDV tá por aqui, vai passar também a impressão final dele dessa partida. Fala aí, Capela, fala, Pretzel. Olha que PDV. momento especial, hein? Fala, pessoal, olha que momento especial viveu a Neoquímica Arena, terminando agora, né? Os times em campo se cumprimentando. Abertura de temporada, né? O Brasil abre uma temporada da NFL. Ontem tivemos o primeiro jogo e já uma segunda partida, né? O mundo de olho, o país, né? Os Estados Unidos inteiramente de olho. Então, realmente uma noite memorável. Só assim, sobre a torcida brasileira, algo que é completamente entendível, né? Eu acho que tava todo mundo, assim como eu e o Bruno por aqui, mais afim mesmo de ver com os próprios olhos do que de fato tentar transformar numa atmosfera de estádio, de torcida, né? E assim, um fato muito curioso, Capela e Pretzel, é que quem mandou o jogo foi a equipe do Philadelphia Eagles, né? Mas a torcida de fato aqui era pro Green Bay Packers. Então assim, era como se o Philadelphia Eagles estivesse jogando fora de casa, mesmo com o mando para a equipe de Filadélfia. No fim das contas, mesmo assim, o time de Filadélfia do Hurts acabou vencendo. Era a aposta inicial mais assim, né, na casa de apostas, podemos dizer assim, então acaba prevalecendo isso. Tem um elenco melhor, mas olha, dá para ficar de olho nesse time do Green Bay, viu? Porque reforços importantes para a sequência da temporada, ainda início de temporada. O time do Green Bay é um time que pode beliscar uma vaguinha nos playoffs, sim, essa temporada, viu, pessoal? Sem dúvida, maravilhoso, hein? NFL no Brasil realmente foi um sucesso. Eu fiz uma conta aqui bem besta. Ô, Ramiro, eu tô contigo também, tá? Começar o Dorival Júnior, você chama, tá? Tá, só um detalhe, viu? Sim. $500 mil que a NFL pagou pro Corinthians para sediar 2 milhões e meio, pouco mais de 2 milhões e meio de reais. Só isso? Não, só isso, cara. É isso. É um valor simbólico, mas... Nossa, enfim. Que isso? Eu fiz uma dinheiro conta, de pinga. eu fiz uma conta tosca o Corinthians, aqui, tá? então, viu? O Corinthians trabalhou muito mal esse valor aí. Ó, vem cá, o Bruno Miliose falou que o valor do ingresso estava em torno aí, vamos colocar R$250, foi 270, 280 e tal, vamos colocar R$250. Obviamente que tivemos aí os VIPs, né? Foram 47 mil pessoas aproximadamente. Vamos colocar que 40 mil pessoas pagaram R$250, tá, Pretzel? Então mas essa renda é do Corinthians? Isso é meia entrada, hein, Café? Eu não entendi, Bruninho. Esse valor é de meia entrada, esse valor de 280 que a gente passou. 280. Vamos chutar baixo, então. Não, mas só, o Bruno... Peraí. Não, só pra finalizar. Mas a renda conta. total Peraí, do irmão. Corinthians? Calma, deixa eu pegar, só finalizar. 280 vezes 40 mil. Vamos supor que seja isso. Cara, aqui tá dando mais de 11 milhões de reais. Aí a pergunta do Pretzel que é importante. Esse dinheiro faturado com a bilheteria vai pra onde? Qual que é a porcentagem? Já foi divulgado alguma coisa? Vocês têm informação em relação a isso? Não, realmente é o que o Ramiro trouxe, meus amigos, tudo pra NFL, e o pagamento que foi feito nesse acordo prévio com o Corinthians, então esses 11 milhões... Não, atenção. Não, larguei. Um evento inédito, histórico, pela primeira vez no Brasil,
O Corinthians tem a oportunidade e cobra $500 mil. Nossa, gente. E foi o Rosalá Santoro que confirmou isso, viu? Vocês estão de brincadeira. Ramiro, mas vem cá, Ramiro. Você tá na Neoquímica Arena todo dia, toda vez. Sim. Esse aí é um valor de um jogo de oitavas de Copa do Brasil. O que é isso? A renda de bilheteria, 2,5 milhões que o Corinthians faz. Por um evento mundial desses. Sabe quanto foi o aluguel? Quanto foi o aluguel? Porque assim, são 450 mil pro Corinthians, tipo, brigado de dólares. E de aluguel, $50 mil. 270 mil reais. Segundo o Rosalá, tá? Ele disse em entrevista, inclusive, até o meu timão isso. Eu acho que, bom, talvez por isso que o Rosalá tenha caído também, né? Porque não é impressionante. É que quem fechou isso foi a antiga gestão, né? Foi a gestão do Duílio que fechou esse contrato. É que tu deixou de falar o principal. Então, por isso que eu disse, imagina os caras de pau trazendo o evento. Só podia ser por dinheiro de pinga, um evento claro. de 10, de 15 milhões para a Eles não conseguem, claro que eles não conseguem pensar nisso. Então porque eles só pensam no poder, eles não pensam no clube, né? Então assinaram um contrato ridículo desses. Nada contra a NFL, que óbvio. E para é quanto? Claro. Quanto é? $500 mil, tá bom, tá fechado aqui, ótimo. Tá aqui, assina aí, deu. Vem cá. Okay, brincadeira. Isso foi assinado então por Duílio Monteiro Alves, só perfeito? Podia, sim, só podia. Sim, aliás, não foi essa gestão, ela só foi responsável por organizar e tudo mais no sentido de, dentro da Neoquímica Arena, sabe, espaços, faz desse jeito. Nossa, mas tudo já havia sido previamente combinado com a gestão do Duílio. É por isso que o clube tá nessa situação, cara. Mano, os caras são muito antes, agora, se fosse um evento do André Cury, do Carlos Leite, do Kia Jorabichian, se fosse um evento com 5 empresários por trás, movimento da reconstrução corintiana. Os caras acabaram com o clube e criaram um movimento que é reconstrução. Eles querem reconstruir algo que eles acabaram. Exato. Não, é um negócio... Cara, é pitoresco o negócio. É pitoresco. Não, assim, viu? O Corinthians precisa ser refundado. Nossa, essa é que é a realidade. Não é refundado. Tá explicado então, velho. Que momento. O Bruno Milhosa e o PDV já saíram? Já saíram da linha? Então aí, rapaziada? Acho que já foram pro vinagre já. Tô por aqui. Não, então dá um destaque final, Bruninho, pra eu liberar você, pra liberar o PDV. Afinal de contas, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva. Cadê o Dorival, hein? Dorival Júnior daqui a pouquinho, hein? Ao vivo. O que é, Ramiro? Daqui a pouco tá chegando. Então daqui a pouco. Eles estão revendo o vídeo dos melhores momentos do time. Que ótimo. Então já era pra ter chegado, que não teve muito melhor momento. Alô, Bruno Milhose. Alô, repórter Bandeirantes Paulo do Vale. Destaque final da NFL na Neoquímica Arena, num contrato ridículo, assinado pelo ridículo Duílio Monteiro Alves. Vamos lá, Capê. Então, destaque final nesse público superior a 47 mil presentes. 34 Philadelphia Eagles, 29 para o Green Bay Packers. É claro que para o brasileiro não significa tanta coisa, e o que diz mais aqui sobre esse dia é a festa bonita e a confirmação de que o público de futebol americano existe no Brasil e ocupa a cidade de São Paulo num evento que, como a gente trouxe muita gente para São Paulo, 10 mil estrangeiros que viajaram, também outros impactos na economia, geração de empregos. Então existe sim uma parte interessante do trabalho de trazer um evento como esse para São Paulo. Inclusive a tendência é que seja bem avaliado e que tenhamos novas oportunidades